Você, só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Olá, grande abraço, boa noite para você. São 6h11. No ar, a partir de agora, a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouco, hein? Bola rolando, estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto. Tem Botafogo e Ponte Preta e Botafogo em jogo válido pela sexta rodada desta Série A1 do Campeonato Paulista 2024. Está no ar, a partir de agora, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. No oferecimento de Café Canecão.com.br. O café no seu melhor momento. Concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, peça pelo delivery 3242-3125. Chamou, pediu, chegou. Sua marca em destaque aqui na Rádio Futebol Interior. 989-89-3526. E faça um ótimo negócio no ar na jornada esportiva nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM. Agora são 18 horas mais 12 minutos. Equipe técnica, mesa de áudio na Valinhos FM com a Mayla Siqueira e o Gustavo Baldezin. Equipe técnica, mesa de áudio e vídeo aqui nos canais Futebol Interior é do grande Felipe Marques. Na Valinhos FM, a direção de programação é do Ismael Neto. O presidente é o Wagner Faneco. Um abraço para essa rapaziada nos canais Futebol Interior. Direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Daqui a pouco, 7 da noite, tem Botafogo e Ponte Preta pela sexta rodada, Série A1 deste Campeonato Paulista. A gente vai para o primeiro intervalo, já vou chamando você para participar conosco pelas nossas redes sociais. No YouTube, Futebol Interior, deixa lá sua mensagem. No Facebook também, você pode participar e deixar a sua mensagem pra gente. Futebol Interior ou no Facebook da Valinhos FM. Daqui a pouco a gente manda a sua mensagem pro ar. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, dá lá um ok, um joinha, para que mais torcedores saibam que estamos fazendo esta jornada esportiva. O jogo está marcado para 7 horas da noite. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo. Na volta, depois do intervalo, já vou trazer aqui o Dr. Arthur Eugênio Matias, que vai contar a história do jogador Chicão, volante, que vestiu as camisas da Ponte Preta e do Botafogo e foi titular com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1978. Tem a palavra do técnico da Ponte também, hein? O João Brigatti vai falar já também aqui nos canais Futebol Interior. Não sai daí, voltamos já. Valinhos FM 87,9, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Valinhos
FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Carlos Cossato. De volta aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM 87,9. Já tem Botafogo e Ponte Preta e Botafogo. Lembrando que a Ponte Preta tem um desfalque certo para esse jogo, né? Igor Inocêncio, lateral direito, tomou o terceiro cartão amarelo. Não estará à disposição do técnico João Brigatti. Já as escalações oficiais de Ponte Preta e Botafogo com o Marcelo Corsato e o André Luiz, o nosso repórter feliz. Agora eu quero trazer a palavra do Dr. Arthur Eugênio Matias, porque ele vai falar de um grande jogador. Vestiu as camisas de Ponte Preta e Botafogo. Também jogou na Copa do Mundo de 1978, defendendo a seleção brasileira. Dr. Arthur Eugênio Matias vai falar agora de Chicão. Fala, doutor. É com você. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, Francisco Jesuíno Avanzi, o grande Chicão, jogou no 15 de Piracicaba, jogou na Ponte Preta e jogou na Seleção Brasileira, titular na Copa do Mundo de 1978. Aqui no Futebol Interior, a história de Francisco Jesuíno Avanzi, o Chicão, que nasceu em Piracicaba no dia 30 de janeiro de 1949. Ele começou no 15. Olha uma foto de Chicão no 15 de Piracicaba. Chicão é o penúltimo agachado. Aliás, Chicão começou jogando mais avançado, mas na meia. O 15 emprestou Chicão para disputar a segunda divisão pela União Agrícola Barbarense. Voltou à equipe do 15. Esteve no São Bento de Sorocaba, mas vamos lembrar dele inicialmente na Ponte Preta. Eu quero frisar esta foto, porque nesta foto, Chicão na Ponte Preta, em 1973, tem um detalhe. O goleiro Valdir Pérez, o primeiro em pé, Chicão, que é o quarto em pé, os dois jogaram na Seleção Brasileira e os dois disputaram Copa do Mundo. Olha uma foto que eu selecionei de Seleção Brasileira, com o goleiro Valdir Pérez e logo depois Chicão. Antes de chegar à Ponte Preta, Chicão passou pelo São Bento de Sorocaba. Em 1971, Chicão, mais uma vez atuando como meia no time do São Bento. Ele é o penúltimo agachado.
tem mais um jogador nesse time do São Bento que jogou na Ponte Preta. É Valdomiro, centroavante, caneludo. Como perdia gol, Valdomiro. Valdomiro nesse time do São Bento é o segundo jogador agachado. Chicão marcou época mesmo no São Paulo. Do São Bento para a Ponte Preta e da Ponte Preta para o São Paulo. Campeão paulista, campeão brasileiro. Você vê um time do São Paulo aí com o Chicão. Tem também Nelsinho Batista, outro que jogou na Ponte Preta. O ponta esquerda, o último agachado, é José Carlos Serrão, que também tem história com o 15 de Piracicaba. Do São Paulo, Chicão esteve no Atlético Mineiro e no Santos. Primeiro eu vou utilizar uma foto de Chicão no Santos, ele é o terceiro em pé, e depois Chicão com a camisa do Atlético Mineiro. Chicão foi bem, tanto no São Paulo, como no Atlético Mineiro e como no Santos. E depois começou a carreira, de final de carreira. Primeiro no Botafogo de Ribeirão Preto, depois no Corinthians de Presidente Prudente e terminando no Mojimirim. Ele conquistou acesso na divisão intermediária em 1984. Uma foto do Mojimirim com Chicão, o segundo em pé, o quarto em pé. Também jogou na Ponte Preta, Eugênio, bom zagueiro, mas na Ponte Preta não tinha jeito. Oscar, Polozzi, Juninho, Nenê e Eugênio acabou sendo negociado aqui no futebol interior. Ponte Preta 15, a história de Chicão Francisco Jesuíno Abanzi. Infelizmente, morreu em Piracicaba no dia 8 de novembro de 2008, com 59 anos. Hoje, Chicão dá nome a um viaduto na cidade de Piracicaba. Tá errado, né? O viaduto você usa para passar de um lado para o outro. E com Chicão de volante, ninguém passava. Aqui no futebol interior, a história de Chicão, volante titular do Brasil na Copa de 1978. Você acompanhou aqui no futebol interior. Detalhes, curiosidades, fotos lindas. Você acompanhou aqui no futebol interior. Só aqui no futebol interior, valorizando a história do futebol brasileiro. Aliás, se você quiser debater comigo, quer que eu fale de algum confronto interessante, de algum jogador do passado, entre em contato comigo aqui no futebol interior, em qualquer plataforma, o principal portal de futebol do Brasil, colocando detalhes, informações, curiosidades do futebol brasileiro, valorizando o futebol do Brasil. Aqui no futebol interior. Arthur Eugênio. Tá certo, tá aí o doutor Arthur Eugênio trazendo histórias, curiosidades, contando a história deste grande jogador, Chicão, que vestiu a camisa da Associação Atlética Ponte Preta, do Botafogo, de Ribeirão Preto também, entre outras equipes, 15 de Piracicaba, São Paulo, e também jogou na Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1978. Muito bem, vou trazer aqui a palavra do técnico João Brigatti, só deixa eu falar aqui da arbitragem do jogo, né? Matheus Delgado Candançan vai apitar daqui a pouco Botafogo e Ponte Preta. Árbitro assistente 1, Daniel Luiz Marques. O árbitro assistente 2, Rafael Tadeu Alves de Souza. O quarto árbitro, Douglas Marques das Flores. No VAR, o Adriano de Assis Miranda. 7 da noite, a bola rola direto do estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, para Ponte Preta e Botafogo. O técnico João Brigatti conversou com a imprensa depois do empate da Ponte Preta contra o São Bernardo pelo placar de 3-3 no último domingo. Brigatti fala das dificuldades, né, dos jogadores que estão sendo contratados e nesta entrevista ele também fala a respeito da zaga da Ponte Preta, que vem tomando muitos gols na competição, e ele diz se pretende ou não mudar, mexer na zaga da Ponte, principalmente, né, fazendo a estreia do boliviano Luiz Raquim. Vamos conferir o que disse o treinador da Ponte, João Brigatti.
O técnico João Brigatti fala se a Ponte Preta ainda busca reforços para a competição. Estamos no mercado, mas assim, são atletas que não chegam para jogar na quarta-feira, no sábado contra o São Paulo. Então, são atletas que estão sendo preparados, como tem 2 atletas agora que a gente pretende utilizar na quarta-feira. Enfim, já está inserido no grupo, está treinando, treinaram hoje em 2 períodos. Enfim, como eu falei, o tempo é curto, mas a gente tem que saber utilizar os atletas para não começar a perder com lesões aí e o elenco fica ainda mais reduzido. E esses atletas que estão chegando, infelizmente, muito abaixo fisicamente, de um período grande, sem treinamentos, sem jogos, que a gente tem que, aos poucos, prepararmos eles aqui durante a semana, na verdade, trocar o pneu com o carro andando. Não é ao certo, a gente está completando um elenco para o Campeonato Paulista, para o Campeonato Brasileiro. Enfim, são situações que a gente tem que avaliar. Agora ele responde sobre o boliviano Hakim. Em relação ao Hakim, ele está treinando, logicamente que a gente está avaliando e no momento certo, logicamente que se a gente achar que ele deve entrar, ele vai entrar, para ter certeza disso. Tá aí a palavra do João Brigatti, técnico da Ponte Preta, falando em entrevista coletiva e você conferiu aqui na Valinhos FM também, nos canais Futebol Interior. Jornada esportiva para cafécanecão.com.br, o café no seu melhor momento. Concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E Restaurante do Dadá, 3242-3125, chamou, pediu, chegou. Vai mandando mensagem no nosso WhatsApp, 989-89-3526. Pode participar conosco também pelas lives no YouTube, no Facebook, Futebol Interior e também da Valinhos FM. Vai ser um prazer falar de você. Bom, rodada número 6, desse Campeonato Paulista. A abertura justamente com esse jogo entre Ponte Preta e Botafogo. A bola rola daqui a pouquinho, 19h, no estádio Santa Cruz. Além deste jogo, mais 4 partidas movimentam o Paulistão Série A1 nesta quarta-feira. Às 19h tem Santos e Corinthians. Às 21h, Novo Horizontino e Bragantino. Esse jogo todo o segundo tempo aqui na Rádio Futebol Interior. Às 21h30, São Bernardo e Portuguesa. Ainda hoje, 9h35, São Paulo e Água Santa. Aliás, nesse jogo aqui, o encontro do técnico Thiago Carpini com o Água Santa, time que ele foi técnico na temporada passada e que levou ao vice-campeonato. O Thiago Carpini, que hoje é treinador do São Paulo. Amanhã, mais 3 jogos movimentam esta sexta rodada da Série B da Série A1 do Campeonato Paulista. Mirassol e Santo André jogam às 19h todo o primeiro tempo aqui nos canais Futebol Interior deste jogo. Palmeiras e Ituano às 21h. Guarani e Internacional de Limeira, 21h30. Você ligado na Valinhos FM também nos canais Futebol Interior. Amanhã, a partir das 20h30, Lucas de Souza e Albert Cavalcante transmitem este jogo nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Antes de passar para Marcelo Corsato e para André Luiz, deixa eu trazer aqui a classificação atualizada desse Campeonato Paulista após 5 rodadas. Grupo A, o Santos é líder com 12 pontos, o Ituano é o segundo colocado com 4, a Portuguesa é a terceira com 3, o Santo André é o quarto colocado, 2 pontos ganhos, o Santo André é o último colocado na classificação geral deste Campeonato Paulista Série A1. O Grupo B, grupo da Ponte Preta, tem Palmeiras líder com 10, Água Santa segundo com 7, Ponte terceira colocada 6, o Guarani é o quarto colocado com 4 pontos ganhos. O Grupo C tem Bragantino líder com 7, Mirassol segundo colocado 6, a Inter de Limeira é a terceira colocada a 4 pontos e o Corinthians, último colocado do grupo, quarto colocado com apenas 3 pontos ganhos. No Grupo D, o São Paulo é líder, 10 pontos ganhos, Novo Horizontino é o segundo colocado, 9 pontos, o São Bernardo, o terceiro colocado com 8, mesmo número de pontos do Botafogo, adversário da Ponte hoje, com 8 pontos ganhos. O São Bernardo está na frente do Botafogo pelo número de gols marcados, porque são 5 jogos para as duas equipes, 2 vitórias, 2 empates, só uma derrota. Saldo de gols 1, que é o primeiro critério de desempate. No gols marcados, aí o São Bernardo leva vantagem. São Bernardo marcou 6, o Botafogo só 3. Por isso, o São Bernardo está na frente do Botafogo na terceira colocação deste grupo D. Lembrando que 2 equipes de cada grupo passam para a próxima fase e elas se enfrentam em jogo único com o mando do time que terminou melhor colocado. Por exemplo, hoje,
né? No grupo da Ponte Preta se enfrentariam Palmeiras e Água Santa. A Ponte estaria fora da segunda fase. No grupo do Botafogo, São Paulo e Novo Horizontino iriam se enfrentar na segunda fase. O Botafogo estaria fora da segunda fase. Lembrando que nem Ponte, nem Botafogo nesse momento figuram como as duas piores equipes da competição. O Corinthians tem 3 pontos ganhos, mesmo número de pontos da Portuguesa. Deixa eu só dar uma olhada aqui. O Corinthians tem saldo -4, a Portuguesa -3. Portanto, o Corinthians seria aí o segundo time rebaixado junto com o Santo André. Mas só são 5 rodadas, né? Tem muita coisa para acontecer neste campeonato ainda. Tá certo, gente? Bom, vamos pro intervalo. Na volta, Marcelo Corsato assume de vez o comando da transmissão esportiva aqui dos canais Futebol Interior e da Valinhos FM, junto com o repórter feliz, o André Luiz, para trazer todas as emoções desse jogão de bola entre Ponte Preta e Botafogo. Valeu, gente. Até aqui, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Em 3 minutos, Marcelo Corsato assume o comando da jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior e da Valinhos FM 87,9. Aqui, nós vestimos a camisa. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Salve, salve você, grande abraço, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Noite de quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024. Está no ar mais uma transmissão dos canais Futebol Interior para o Campeonato Paulista 2024. A bola rola, sexta rodada, Série A1, hein? É o Paulistão no ar. Para você aqui nos canais Futebol Interior, a Macaca em campo, mais uma rodada. A Ponte Preta em campo e, é claro, você acompanhando com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Tem Ponte Preta e Botafogo, Botafogo e Ponte Preta. Seguimos juntos por aqui nos canais Futebol Interior, que tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a mesa de áudio e vídeo é dele, do Felipe Marques. Estamos também pela Valinhos FM 87.9. Um abraço para o Ismael Neto, que é o diretor de programação. O presidente é o Wagner Faneco, a equipe técnica com a Mayla Siqueira e o Gustavo Baldezin. Vamos juntos até as 10 horas da noite, falando de Ponte Preta, falando de Botafogo. Jogo que acontece daqui a pouquinho em Ribeirão Preto, sequência da competição para você. E é claro, Carlos já fez aí a abertura aqui no nosso pré-jogo, trazendo muita informação,
também o quadro com o Arthur Eugênio. Agora a gente vai destacar para você as principais informações. Vamos focar no jogo, trazendo tudo de Pantera e Macaca. Ponte Preta e Botafogo. Botafogo e Ponte Preta para você. Nesta noite de quarta-feira, meio de semana. São 6 da tarde, mais 35 minutos. 6h35. Depois de superar um trânsito daquele, estamos no ar, falando aqui do Altos do Taquaral e, é claro, trazendo todas as emoções para você. Já quero a sua participação aqui nas nossas redes sociais, tá bom? Fique à vontade, YouTube, Facebook, tá na tela. Futebol Interior, se inscreva no canal, compartilha aí a nossa transmissão. Você que tá no canal de áudio, você que tá no placar ao vivo também, seja bem-vindo. E no FM 87.9, já vamos destacando as primeiras informações para você num oferecimento de Café Canecão. O café no seu melhor momento, concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, delivery 997883821. As primeiras informações de Botafogo e Ponte Preta na nossa jornada esportiva. Os canais Futebol Interior tem ele, o nosso repórter feliz, André Luiz. Grande abraço, seja bem-vindo, André Luiz, boa noite pra você. Muito boa noite a você, Marcelo Corsato, e boa noite muito, mas muito especial, você ligado em 87,9 na Valinhos FM, a linda cidade de Valinhos, e nos canais Futebol Interior. É a Associação Atlética Ponte Preta, que vem de um empate no último domingo em 3-3 com o São Bernardo. Busca esta noite, daqui a pouco, no estádio Santa Cruz, lá no bairro da Ribeirânia, na belíssima Ribeirão Preto, uma vitória para a Macaca aí se firmar cada vez mais neste Paulistão da Série A1 e, consequentemente, ficar muito perto de atingir aí a meta de 12 pontos para escapar do rebaixamento à Série A2 em 2025 e, consequentemente, galgar voos mais altos neste Paulistão. Quanto ao time, o técnico João Brigatti não poderá contar com Igor Inocêncio, terceiro cartão amarelo, e com o ala direito, o Luiz Felipe, que está entregue aí ao departamento médico Ponte Pretano. Mas tem muitas novidades no time da Macaca, no banco e e nos titulares. Por exemplo, hoje Brigatti promove a estreia do ala direito João Gabriel, que vem das categorias de base, o Luiz Raquim, que é zagueiro, Nilson Júnior, que veio do futebol do Irã. Além deles, aí o Iago Dias retorna ao time após um longo período. E com isso, a Macaca terá 3 zagueiros. Aliás, terá dois zagueiros, o Luiz Raquim, o Nilson Júnior e o Edson, 3 zagueiros. Matheus Silva também fica de fora dessa partida. E o ataque, o retorno de Iago Dias ao lado de Gé. A esperança de gols do torcedor pontepretano, meu caríssimo Marcelo Corsato. Boa, André Luiz, o repórter feliz aqui dos canais Futebol Interior. O Dodô tá no banco de reservas, hein? Sim. E o João Gabriel também vai na lateral direita. Ele que é menino da base, disputou a Copa São Paulo, já que você informou aí, a Ponte tá sem os dois laterais, né? O Luiz Felipe, um por contusão, que é o Luiz Felipe, o outro por suspensão, que é o Igor Inocêncio. E o time do Botafogo, hein? Que tem Fábio Sanches, o André. É, o Botafogo do técnico português, pois, meu caro Marcelo Corsato, Paulo Gomes, vem também no 3-5-2, escalado e definido, já que o Pantera vem de um empate em 0-0, jogando no último domingo, no estádio Doutor Novelli Júnior, na cidade diante do Ituano. Também precisa de uma vitória esta noite no Santa Cruz, por quê? No seu grupo, o grupo D, a pontuação está bem alta e nesse momento a Pantera ocupa a última colocação com 8 pontos ganhos. Quanto ao time, o técnico Paulo Gomes, ele irá mandar em campo 3 zagueiros, como você bem disse. É o Lucas Dias, o Scapo
e o Fábio Sanches. E na frente, a esperança de gols do Pantera vem com Thiago Alves e Alexandro, meu caríssimo Marcelo Corsato. Muito bem, o Botafogo, que tem 8 pontos no campeonato, a gente vai passar já para você aí a classificação do campeonato e, é claro, atualizando a tabela para você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. São 6h39, 6h39. Felipe, eu tenho mais um intervalo para pagar ou não? Não, né? Tem 2? Já foram os 2, né? Muito bem. Então, é o seguinte, vamos direto. Agora, já a gente vai trazer a ficha técnica do jogo. Bom, em relação ao time da Ponte Preta aí, por exemplo, chama atenção a entrada do Luiz Aquim, né? Vai fazer a estreia no time da Ponte Preta como titular do time da Ponte Preta, ao lado do Edson e também do Nilson Júnior, portanto... São 2 estreias, Nilson Júnior e Luiz Aquim, que não tinham jogados nem um segundo sequer. O Matheus Silva nem no banco de reservas, hein? Nem no banco de reservas. E o João Gabriel, né, que primeira vez atua aí no time titular. Ele já tinha jogado no time titular? Não, o João Gabriel também não. Ele é da base, né? Não base. Tinha jogado e nem entrado durante o decorrer dos jogos aí do Campeonato Paulista. Então são 3 zagueiros. O Matheus Silva não tá no time. A gente, por enquanto, não tem informação se ele foi vetado pelo departamento médico ou não. Muito provavelmente. Porque não aparece nem entre os relacionados e é o capitão do time, é titular, né? O Emerson Santos aí faz o meio junto com o Filipinho, o Elvis. E o ataque, a volta do Iago Dias. O Dodô vai pro banco de reservas. Rapaz, olha, esquema diferente da Ponte Preta, então, no 3-5-2. Bem diferente. Você viu o banco, Marcelo, com Dudu Sheik, Gabriel Novaes, banco de reservas, o Dodô. Olha. O Gabriel Novaes contratado junto ao Red Bull Bragantino, em São Paulo. O Dudu é aquele que veio do Atlético Paranaense, mas jogou a última temporada pela Operária. A Ponte tem boa parte do passe agora. Né? Tem mais opções aí no banco de reservas. O Renato vai estar no banco de reservas mais uma vez. Ramon à disposição, Paul Vidiero, Castro, Leonaldi, o Fraga e o Luan pro gol. Enfim, o Brigatti mexendo o doce aí, mexendo o caldo aí, né? Muitas mudanças nesse time. Já o time do Botafogo, a gente falou aqui do Fábio Sanches, né? Ex-jogador da Ponte Preta, e tem o João Carlos também, que é o goleiro. João Carlos passou aqui pela Ponte. Passou pela Ponte. Antes de jogar lá no Cuiabá. Bons jogadores, ó. O Matheus Barbosa, que era do Guarani, o Douglas Baggio, que jogou a última temporada no Novo Horizontino. Verdade. E quem mais? Alexandro, o atacante. Isso, Alexandro, atacante. Leandro Maciel, Thiago Alves. Tá fazendo uma boa campanha, apesar de ser o lanterna do grupo, mas tem 8 pontos, né? 8 pontos. É que a pontuação lá tá alta, né? Tá alta. Por exemplo, tem o Patrick Bray, que é um bom lateral esquerdo, tá no banco de reservas. O Felipe Souto, que é um bom volante também, ex-Vasco da Gama, tá no banco de reservas. O Emerson Negueba, o Toró, que também foi cria do São Paulo, né? Toró. Que, na verdade não é cria do São Paulo, na verdade ele era do Primavera, foi pro São Paulo. Esse Emerson Negueba não é aquele Negueba não, né? Outro Negueba. É outro Negueba, Mas é bom jogador também, é atacante, bota correria aí. Muito bem, a gente vai escalar os times para você daqui a pouquinho. O André vai trazer a ficha técnica do jogo, mas eu quero destacar então essa 6ª rodada da Série A1 do Campeonato Paulista, que além de Ponte Preta e Botafogo e Ponte Preta, hoje teremos às 7h30 da noite Santos e Corinthians. Vida dura pro Corinthians, hein? Vida dura pro Corinthians. Teremos também hoje ainda 9 da noite o Novo Horizontino pegando o Red Bull Bragantino. Às 9h30 da noite São Bernardo encara a Portuguesa. Hoje ainda no Morumbis, às 9h35 da noite, tem São Paulo e Água Santa. Amanhã, às 7 da noite, em Mirassol, o Mirassol pega o Santo André. O Palmeiras pega na Arena Barueri, às 9 da noite amanhã, a equipe do Ituano. E o Guarani fecha a rodada. Amanhã, Brinco de Ouro da Princesa contra a Internacional de Limeira. Lucas de Souza dá o recado com o Albert Cavalcante aqui nos canais Futebol Interior. Vamos trazer aqui a colocação por grupos. Santos primeiro com 12, Ituano é o segundo com 4, Portuguesa a terceira com 3, Santo André é o segundo com 2. Grupo da Ponte Preta, bora lá. Palmeiras 10 pontos, é o líder, Água Santa é o segundo com 7, a Ponte é a terceira com 6 e o Guarani é o quarto com 4. É claro, né? A Ponte, se vencer, momentaneamente ela vai ficar aí
com a segunda colocação. Mas o Água Santa tem uma parada dura hoje. Vai pegar o Tricolor do Morumbi, que é o próximo adversário da Ponte Preta. O Água Santa encara lá no Morumbi o São Paulo às 9h35 da noite. Grupo C, Bragantino, 7 pontos, é o líder. Mirassol, o segundo com 6. Inter de Limeira é a terceira com 4. Corinthians é o lanterna com 3. Grupo D, que é o grupo que está o Botafogo, que é o grupo que tem mais pontos aí na competição, né? O São Paulo é o líder com 10. O Novo Horizontino é o segundo colocado com 9. O São Bernardo é o terceiro com 8. E o Botafogo é o quarto com 8 pontos. Portanto, tá aí para você, ligado aqui nos canais Futebol Interior, a classificação da Série A1 do Campeonato Paulista. Bom, para Café Canecão, o seu melhor momento, o café no seu melhor momento. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, delivery 99788-3821. A sua marca pode ser destaque, viu? A sua marca pode ser destaque aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM, através do nosso WhatsApp. Você tem mais informações, vamos fazer um preço camarada para você anunciar com a gente. Seja um colaborador aqui dos canais Futebol Interior. 98989-3526, você pode chamar no WhatsApp. Tá na tela do lado do Repórter Feliz, do lado também do logo dos canais Futebol Interior e da Valinhos FM. Vamos fazer o seguinte, 7 da noite mais 46 minutos, vamos destacar então a ficha técnica do jogo com a arbitragem para você ficar sabendo de tudo com o repórter André Luiz. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico João Brigatti definiu, você confere aqui em 87,9 na Valinhos FM nos canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 3-5-2. Vai a campo com Pedro Rocha, goleiro número 1. Na ala direita, 2, o estreante João Gabriel. 3 zagueiros, 23, Luiz Raquim, o boliviano estreante. 4, Nilson Júnior. E o número 3, Edson. Na ala esquerda, meia dúzia, Gabriel Risso. O meio campo da Macaca. 8, Emerson Santos. 16, Filipinho. 10, o craque, capitão da equipe, Elvis. E à frente, 9, Gé e 11, Iago Dias. Olha, o repeteco da Macaca de Pedro Rocha 1, João Gabriel 2, Luiz Raquim 23, Nilson Júnior 4, Edson 3, Gabriel Risso, meia dúzia, Emerson Santos 8, Filipinho 16, Elvis 10, Iago Dias 11, Gé com a 9, no banco, Luan, Leonaldi, Dodô, Castro, Fraga, Gabriel Santiago, Dudu Sheik, Gabriel Novaes, Renato, Ramon e Polvidiero. Ponte Preta é a terceira colocada do Grupo B, 6 pontos em 5 jogos, 1 vitória, 3 empates, 1 derrota, marcou 7, sofreu 7, tem 0 de saldo, 40% de aproveitamento. O próximo jogo da Macaca é sábado, às 7 horas da noite. A Ponte Preta encara o Tricolor do Morumbi, na verdade o jogo às 6 horas da tarde, no estádio Moisés Zucarelli, sábado, dia 10 de fevereiro. Futebol Interior. É o Botafogo Futebol Clube, o Pantera da Mogiana, escalado e definido pelo técnico português Paulo Gomes no sistema 3-5-2. Vai a campo com João Carlos, o goleiro número 1. Na ala direita, 2, o Alisson. A zaga central, 3, Lucas Dias, capitão da equipe. O quarto zagueiro é Chapo e fechando a zaga 5, é o Scapo e fechando a zaga 5, Fábio Sanches. E na ala esquerda, meia dúzia, Jean Vitor. O meio campo do Pantera começa com 8, Matheus Barbosa, 10, Leandro Maciel. E à frente, 7, Douglas Baggio
e 9 para o jogador Alexandro. Olha o repeteco do Pantera de João Carlos 1, o Alisson 2, Lucas Dias 3, Scapo 4, Fábio Sanches 5, João Vitor meia dúzia. Matheus Barbosa 8, Leandro Maciel 10, Douglas Baggio 7, Thiago Alves 9 e Alexandro com a 9. No banco, Micael, Erickson, Tássio, Carlos Manuel, Patrick Brey, Pedro Rodrigues, Felipe, Souto, Toró, Emerson Negueba, Lucas Cardoso, Thales e João Maranini. Muito bem, esse é o time do Botafogo, o Pantera, 8 pontos em 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, marcou 3, sofreu 2, saldo positivo de 1, tem 53% de aproveitamento. Próximo jogo do Pantera é domingo, dia 11, 4 da tarde, Major José Levi Sobrinho em Limeira contra a Internacional. Arbitragem. Apita o jogo Matheus Delgado Candansan. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Daniel Luiz Marques. Assistente 2, Rafael Tadeu Alves de Souza. O quarto árbitro, Douglas Marques das Flores. E o árbitro de vídeo, Adriano de Assis Miranda. Todos árbitros da Federação Paulista de Futebol. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Tá certo então, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, seja muito bem-vindo, tá na sua casa, tá no carro, tá no trabalho, tamo junto aqui nos canais Futebol Interior. Ô Marcelo. Bom, o time do Botafogo também jogando com 3 zagueiros, vai. Nós chamamos carinhosamente, né, como sempre foi chamado, o estádio do Botafogo, o estádio de Santa Cruz. Só que ultimamente parece que está vendo alguns eventos aí, está sendo chamado de Arena Nicknet, é isso? Não, pelo que eu sei, é a Arena Eurobike, né? Mas só que muita gente chama de Santa Cruz ainda, né? Mas até o ano passado é a Arena Eurobike, eles tinham vendido lá o nome do estádio. Mas apareceu agora há pouco a Arena Nicknet. Então provavelmente mudou aí. Né? Mas vamos de Santa Cruz. Todo mundo conhece como estádio Santa Cruz, né? É em Ribeirão Preto. Então o time do Botafogo já perfilado ali para a entrada no gramado com o uniforme tradicional do Botafogo, né? Com as listras vermelha e preta no peito, camisa, calção e meias brancas. Trio de arbitragem hoje com aquele uniforme cor de abóbora, né? Camisa, meias, abóbora e o calção preto. Vamos ver a macaca toda de preto, né? A ponte toda de preto, é isso. O goleiro Pedrão de azul e o time restante todo de preto. Calção, meias, camisa preta, faixa branca no peito. Muito bem, eu acho que eu fiz caca, né? Acho que eu fiz caca, é isso. Tô vendo que tá calor, mas tudo bem. A gente vai querer inventar, Marcelo? Ó, já vou dar moral pra você que tá lá no YouTube, tá? Você que tá no Facebook também, você que tá acompanhando a gente pela Valinhos FM. Bom, André, dizer que o Botafogo é favorito pro jogo? Acho que não, né? Mas que a Ponte também não é favorita pro jogo, né? O Botafogo faz uma campanha melhor. Olha, esse jogo aí tá me cheirando um belo, de um grande, de um bom empate, viu, o que não seria ruim pra nós, O que não seria ruim pra Ponte. Agora, pensando que a Ponte vem de um empate diante do São Bernardo, no último minuto, deixando escapar a vitória pelos vãos dos dedos, escorregando, indo embora a vitória da Ponte. E no próximo sábado, 18 horas, em Moisés Lucarelli, a Ponte tem nada mais, nada menos, joguinho simples aí, tranquilo. Né, Marcelo? Pra ganhar de goleada. O São Paulo Futebol Clube com Caleri e Companhia Limitada. Olha, a vitória hoje seria muito bom para a Ponte, meu caro Marcelo Corsato. Tô com você também. O Brigatti mexe muito no time. Hoje o capitão da Ponte é o Elvis, né? O capitão da equipe do Botafogo é o Lucas Dias, um dos zagueiros, dos 3 zagueiros. Vamos chamar o número 4 de Chapo. Viu, André? Não de Escapo, mas de Chapo, tá? Chapo, Escapo, é tudo Apo, né? É tudo Apo. Vamos chamar ele de Chapo. E assim vai, se tiver depois alguma mudança, eu te aviso durante a transmissão. Pior se fosse Chapa, né?
É isso. João Carlos, goleiro que passou pela Ponte Preta. Você tem saudades do João Carlos? Você que entende do riscado, André Luiz? Olha, ali eu conheço. Ali. Ó, deu uma moral pra você agora aqui, hein? Ali eu conheço. Tanto que eu falei pra vocês na transmissão domingo que acho que foi o segundo gol do São Bernardo. O Pedrão falhou. É um ótimo goleiro, fez vários milagres durante essa partida, só que o goleiro é isso. O goleiro, a profissão do goleiro, dizem, né? As más línguas, que onde o goleiro pisa não nasce grama. Porque realmente é isso, ele pode fazer 100 milagres no jogo. Ele tomou um gol que seria defensável, vai crítica em cima dele. Mas o João Carlos é um bom goleiro, sim. Quando ele passou pela ponta, eu gostei. Se não me falha a memória, ele veio de Minas, não veio? Do Boa. Ele veio de algum... Ele veio, assim, acho que ele veio do Boa, de Minas Gerais, de Varginha. Isso, ele veio de um time mineiro pra Ponte Preta. Ele veio do Boa, de Varginha. É um bom goleiro, não é ruim não, é um bom goleiro sim. Lógico, hoje a Ponte tem também 2 que vão serem grandes goleiros, como o Pedro Rocha e o Luan. Então eu acho que o Botafogo está bem servido assim de goleiro, meu caro Marcelo. É isso, também concordo com você, enfim, entendo que ele é um bom goleiro, mas não deixou saudades aqui na Ponte Preta não. 3 zagueiros, o time do Botafogo, treinador português, a gente não conhece muito, né, mas começou fazendo um bom trabalho no time do Botafogo de Ribeirão, o técnico português, hein, André Luiz? Aliás, que engraçado, né? Todos os técnicos portugueses que vieram para o Brasil, que eu não me recordo de um não ter dado certo. Você se lembra, não, Marcelo? tem o Vitor Pereira, por exemplo, no Corinthians, deu na água, né? Tem alguns aí que não deram certo. Mas a maioria tá se dando bem. A maioria tá se dando bem. Tanto que virou uma febre aqui no Brasil, né? Lá o estilo é diferente, né, Marcelo? Eles já vêm com uma bagagem totalmente diferente de estilo de futebol europeu. E quando chega aqui é muito mais fácil ele se adaptar ao estilo do futebol brasileiro do que o técnico brasileiro ir para lá e tentar se adaptar ao estilo europeu. Mas ele vem fazendo um bom trabalho sim no Botafogo, tanto que o Botafogo aí 8 pontos. O Botafogo está estável no campeonato e vai brigar consequentemente por uma classificação à próxima fase deste Paulistão 2024 na sua Série A1, Marcelo. É isso, muito bem. O nosso André Luiz, o repórter feliz com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Bom, o Alex Sandro é o centroavante do Pantera. Pantera que tem no banco de reservas, por exemplo, né? Jogador aí conhecido do futebol brasileiro, o Felipe Souto é o meia que passou pelo Vasco da Gama, enfim, o Toró, né, a gente já falou dele aqui, o Emerson Negueba, o Patrick Bray, que é da base do Cruzeiro, jogador que já é rodado também no futebol brasileiro, são algumas das opções aí do treinador da equipe do Botafogo. Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando a gente. Vai começar o jogo e, é claro, você vai se ligar aqui nos canais Futebol Interior. Muito bom ter você. E a torcida da Ponte está lá, né, André? E que coisa, né? Em qualquer lugar do Brasil a torcida da Ponte vai, até fora do Brasil, quando fez aquela linda participação na final da antiga Copa Sul-Americana 2013. Eu falo para você uma coisa, se um dia a Ponte jogar em Tóquio, a torcida vai lá, você pode ter certeza absoluta. A torcida da Ponte vai em qualquer lugar onde o time for, a ser Ponte já presente. O horário do jogo não é dos melhores, né, Marcelo? 19 horas para quem está saindo do serviço, mas o público vem chegando no estádio Santa Cruz. E uma curiosidade é que esse árbitro, o senhor Matheus Delgado Candansan, tem apenas 25 anos, Marcelo. É isso, e você realmente matou a charada aí. Foi mudado o nome lá do estádio para Arena Nicknet. Não falei? Olha a camisa do Botafogo, Nicknet. Era Arena Eurobike, mas já esse ano trocaram o nome, Nicknet. O pessoal consegue vender bem os nomes, né, de estádio, né? Será que aqui em Campinas ia virar? Talvez o cara chegasse e falasse, pago todas as dívidas do clube e bota meu nome aí. Não sei se chega a tudo isso também, né? Você coloca até o que o cara quiser, flâmula, vende coisas do patrocinador na porta do estádio. Porque deve ser um dinheiro bom para você tirar o nome de Santa Cruz, tradicionalíssimo, e mudar em menos aí, como você disse, o ano passado era uma coisa, agora já é Arena Nicknet.
alguma coisa de bom foi feito, você concorda comigo? É isso. E o Fábio Sanches está voltando ao time hoje, né? Ele não jogou o último jogo, empate contra o Ituano, tá voltando ao time hoje. E o Botafogo tem um desfalque, que é o Leandro Pereira. Centroavante também, bem experiente, tá contundido. Machucado. Além dele, o Vitor Souza e também o Robinho. Isso, então são jogadores aí que desfalcam o time do Botafogo. Muito bem, vai rolar a bola, você vai se ligar aqui nos canais Futebol Interior na Valinhos FM 87,9. O Matheus Delgado Candansan é o árbitro da partida. Tá esperando a hora do jogo, né? Porque os preparativos aí duraram foram antes das 7 da noite, então tem que dar uma enrolada agora. Ele vai apitar. Vai começar. Vai começar o jogo com posse de bola da Ponte Preta. Gé vai dar o primeiro tapa na bola. Apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI Valinhos FM. Tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossa. Que bom, que gostoso ter você aqui nos canais Futebol Interior. Vamos que vamos juntos, quem sabe, para mais uma vitória da Ponte Preta no Campeonato Paulista 2024. O Botafogo enfrentando a Ponte Preta, o Botafogo que faz uma campanha melhor do que a Ponte, tem 8 pontos. É o quarto do grupo, né, dele, mas o grupo dele tem a pontuação maior que o grupo da Ponte Preta. A Ponte Preta com 6 pontos é a terceira colocada. Muito bom estar com você por aqui, junto com a gente, a Valinhos FM 87,9, a Ponte Preta toda de preto, faixa branca no peito, jogando nesse primeiro tempo, defendendo o gol do lado esquerdo do seu aparelho, consequentemente atacando para o lado direito, gol que defende a equipe do Botafogo. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte estaria atacando para o gol da linha do trem e defendendo o gol dos portões de entrada. É isso, posse de bola para Ponte Preta, muita gente querendo ver aí o Luiz Aquim no time da Ponte. Vai ver hoje, 3 zagueiros, novidade no time da Macaca. Edson, parece que é o zagueiro centralizado, levanta a cabeça, olha o jogo, solta a bola para Jé, tem 2 gols no campeonato. Capitão hoje, Elvis da Ponte Preta, solta a bola aqui pelo lado direito, opa, João Gabriel, pegaram o João, foi o capitão, Lucas Dias, tá parado o jogo lá, André. É, a primeira do jogo, lado direito, linha divisória. O Lucas Dias não quis saber de brincadeira, pegou o João Gabriel na passagem, falta para a Ponte, 0-0. Arena Nicknet ou Estádio Santa Cruz, informando o Café Canecão. É isso, tamo junto aqui nos canais Futebol Interior, muito bom ter a sua companhia, seja bem-vindo, tá na sua casa, tá no carro, tá no trabalho, manda a sua mensagem pra gente, eu prometo que daqui a pouco vou registrar a sua participação. E o técnico, o árbitro da partida já pediu pro treinador deles, do Botafogo, Paulo Gomes, fechar a boca. Falta pra Ponte, pela direita, Elvis, solta a bola, vem o chute pro gol, golaço! Já era! Gol! Iago Dias, é nosso, é da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 2 minutos passados deste primeiro tempo, o Elvis bateu a falta aqui pelo lado direito. O Iago Dias dava toda a pinta que ia cruzar pro gol, mas não, ele meteu direto, vendo que estava mal posicionado o goleiro João Carlos. Iago Dias, um gol improvável no Estádio Santa Cruz, abre o placar para Ponte Preta. Iago Dias, que golaço! Pode comemorar, Iago Dias, a festa é toda sua, da torcida da Ponte Preta. É, goleirão João Carlos, essa não deu pra você, foi surpreendido, tá no fundo da rede. Na marca de 2 minutos passados neste primeiro tempo, Ponte Preta sai na frente, Iago Dias é o nome do gol, 11 no costado, Ponte Preta 1, Botafogo 0. Selfie, o detalhe do gol primeiro do jogo da Ponte Preta, André. E o detalhe que tudo começou com o craque Elvis, tocando para Iago Dias, que se livrou do marcador e sem ângulo. Chutou de perna direita, a bola fez uma curva entrando no ângulo superior direito da meta de João Carlos, que nada pôde fazer. Um golaço de Iago Dias no Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto agora.
Iago Dias, camisa 11, Ponte 1, Botafogo 0. Um gol improvável. Olha, vou falar um negócio pra você. Foi um golaço, mas o João Carlos, pra mim, colaborou, foi com a mão mole. E ele não acreditou que essa bola ia entrar. É falta pro time do Botafogo. O Botafogo já quer o gol de empate. 4 minutos passados deste primeiro tempo. Douglas Baggio vai pra bola. Todo mundo se pegando dentro da grande área. Vai autorizar o árbitro da partida. Que demora, hein? Matheus Delgado Canançan. Baggio passou pela bola. O outro também passou. Vem cruzamento. Bola pra dentro da grande área. Toque de cabeça pra fora do gol. Era o Fábio Sanches. Ex-zagueiro da Macaca lá, golpeou de cabeça, mas a bola subiu e foi embora, André. No cruzamento que veio para o setor direito, o Fábio Sanches subiu mais do que a zaga da Ponte, o ex-Ponte Pretano testou forte, a bola por sobre a meta de Pedro Rocha. Tiro de meta para a Macaca que vence e a torcida da Macaca canta e dança no Santa Cruz em Ribeirão Preto, Marcelo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem de novo o time do Botafogo pela esquerda, Thiago cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, sobrou do outro lado, vem a batida pro gol, pra fora. Quem pegou essa foi o Alisson. Lá pelo lado direito, no cruzamento que veio aqui do lado esquerdo do Thiago Alves. Ele cruzou, a bola passou toda a extensão da grande área. Pegava no bico direito da grande área o Alisson. Ele queimou pro gol, bateu, ela passou, foi embora. Tiro de meta pro Botafogo, André. O detalhe aqui no cruzamento que veio pelo lado esquerdo, a zaga da Ponte rebateu e chegou com tudo ali. O Alisson chutou forte de perna direita. A bola passou à direita de Pedro Rocha e foi embora. Tiro de meta para a Ponte que vence no Santa Cruz em Ribeirão Preto. 1-0 informando o restaurante do Dadá. Olha, eu vou falar uma coisa, o narrador foi surpreendido realmente. Eu achei que essa bola ia para dentro da grande área. Mas para mim o João Carlos foi mais surpreendido ainda. Para mim o João Carlos ele dá uma colaborada no gol, vai com a mão mole. Até dado momento me parece que ele tira a mão da bola, mas ali geralmente quem vai ali na linha, nem na linha de fundo ele tava, né? Ele tava algumas jardas ali da linha de fundo, mas ele foi consciente, ele não quis cruzar, não. Só se ele me desmentir na entrevista depois, mas pra mim, ele tentou meter pro gol, André. Não, e tem um detalhe, você tá falando que o João Carlos foi mole pra bola, porém, tinha muita gente na frente do João Carlos. A hora que ele viu, porque a curva que a bola fez, ela fez uma curva e cai de repente. A hora que ele viu, já tinha passado o tempo de bola, era uma vez um golaço de Iago Dias e até aqui a Ponte vence 1-0, Marcelo. Iago Dias que no primeiro jogo da Ponte Preta contra o Mirassol foi bem, acabou se contundindo, né? E aí não entrou nas outras rodadas e hoje é novidade no time da Ponte como titular, coloca até o Dodô no banco de reservas, que pra mim era um dos bons nomes da Ponte Preta no campeonato. O Dodô que meteu o gol já com a camisa da Ponte Preta no jogo contra a Portuguesa. Tentou sair jogando o time do Botafogo, não conseguiu, a bola se perde e vai embora. Lateral, posse de bola pra Macaca, cai nas mãos do Paulo Gomes, treinador da equipe do Botafogo. João Gabriel estreando na lateral direito, o menino da base da Ponte Preta, toca a bola para Luiz Aquim, ele retrocede, toca a bola para Pedro Rocha. Nilson Júnior tá pedindo lá do outro lado, outro que faz a estreia com a camisa da Ponte, o Pedro Rocha todo de azul, joga essa bola pro campo de ataque, olha o Gé aí, tentou subir de cabeça, não conseguiu, a bola voltou, sobrou na intermediária, Elvis de cabeça, solta a bola, sobra para Emerson Santos, deu para Filipinho, dá um tapa na bola, toca para Nilson Júnior, contratação indicado aí pelo Brigatti, né? Foi recomendado pelo Brigatti. Isso, lateral esquerdo, dono da posição, soltou a bola na frente pro Gé, pediu a falta. E pra mim, o Lucas Dias fez. O capitão da equipe do Botafogo tá parado o jogo lá pela esquerda, falta pra Ponte. André Luiz. Falta do camisa número 3, o Lucas Dias em cima do Gé. É um pouco além da linha divisória do meio campo, lá do outro lado, o lado esquerdo favorece a Ponte que vence 1-0 no Santa Cruz, informando concessionária sim. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Seja muito bem-vindo. A Macaca vem de novo pro campo de ataque. Bola com o nosso capitão Elvis. Recuou, tocou a bola para Nilson Júnior. Não pode, né, André? Estamos com 8 minutos e meio. A Ponte sentar nesse placar aí, né? Jogar atrás, toda atrás. Tem muito jogo pela frente ainda, né, André? De forma alguma, porque se a Ponte começar a se retrair já com apenas 8 minutos do primeiro tempo, o Botafogo vai gostar do jogo. O Botafogo sentiu o gol e vai vir para cima com tudo. O que a Ponte precisa agora é se estabilizar,
procurar inverter essa bola, principalmente do lado direito com o esquerdo lá com o Elvis, que articula as jogadas da ponte, e o mais rápido possível, se possível, aí manter a posse de bola, fazer o segundo gol para dar aí uma aliviada. Olha a ponte. Vem de novo o campo de ataque pela direita, quem tá lá é o Gé. Iago Dias dentro da grande área, ele viu, tocou pra ele, chega a zaga. Por ali o Chapo, pra meter o pé na bola, tira dali, ela cai com o Thiago Alves aqui pelo lado direito, tentou jogar na frente, Edson chega, faz a antecipação antes do Douglas Baggio, é perigoso esse atacante, hein? É perigoso, soltou a bola na frente pro João Gabriel, pediu falta, o árbitro não deu, lateral, posse de bola, Jean Vitor, vai pra bola, lateral esquerdo da equipe do Botafogo, na sequência o árbitro parou, marcou a falta, em cima do Douglas Baggio, da equipe do Botafogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Seja bem-vindo. Ó, você que está acompanhando a gente pela Valinhos FM, muito obrigado pelo carinho, tá? Seja bem-vindo aos 87.9. Vamos juntos até às 10 da noite com muito futebol. Depois tem a Voz do Brasil para você. Lembrando que amanhã tem mais transmissão. Amanhã você acompanha Guarani Internacional de Limeira. Enfim, tudo isso para você. Parceria Canais Futebol Interior e também Valinhos FM. O time do Botafogo saiu jogando a bola aqui no campo de ataque. A bola bateu no jogador da ponte. Então é lateral pro Botafogo. Posse de bola, campo de ataque pela esquerda. Jean Vitor vai pra bola, trabalhou, tocou a bola pra Thiago Alves, devolveu pro João Vitor, pro Jean Vitor, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola pra Douglas Baggio, aí ele deixa a bola pra o Fábio Sanches, que colocou a Ponte Preta na justiça, tem um em receber aí da Ponte Preta, audiência pra setembro desse ano, longe a audiência, hein? Posse de bola pro time do Botafogo, chegou por trás o Emerson Santos, parando o jogo, fazendo a falta em cima do 10 que não gostou. O Leandro Maciel ficou pé da vida lá, mas a falta tá marcada. André. Falta marcada, um pouco ali na linha divisória pelo lado esquerdo, em cima do jogador Leandro Maciel, já cobrada, continua 1-0, a Ponte vence no Santa Cruz, informando o Café Canecão. Mas é o Botafogo que vem pro campo de ataque, bola com o Matheus Barbosa, ex-Guarani, chega, a zaga da Ponte Preta tira, afasta o perigo, Filipinho toca pra Emerson Santos, toca o jogo do outro lado do campo defensivo pra o Risso dominou, deixa a bola pra Nilson Júnior pra Edson solta essa bola aqui no campo de defesa ainda, a Ponte vai trabalhando com o João Gabriel, subiu o pé do lateral esquerdo ali em cima do João Gabriel, hein? E o árbitro parou, marcou a falta. Jean Vitor chegou fazendo a falta, tá parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lembrando que toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem a Hora da Macaca no YouTube, tá? Exclusivamente pelo YouTube, Hora da Macaca. Se você gosta da Ponte Preta, quer saber das coisas da Ponte Preta, toda segunda-feira, 8h30 da noite, YouTube, Hora da Macaca. Estamos lá, eu e Carlos Corsato, para falar da macaquinha querida. Beleza? A gente conta com a sua audiência, torcedor da Ponte Preta. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Digital dos Canais Futebol Interior marcando 12 minutos passados, é primeiro tempo de jogo. Campeonato Paulista Série A1, sexta rodada, no estádio Santa Cruz, na cidade de Ribeirão Preto. O placar tá assim, confere comigo. O gol foi da Ponte Preta, 2 minutos, um golaço do Iago Dias. A Ponte vence, Macaca tem 1, Botafogo não tem nada. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Esse caboclo sou eu, junto com você, toda a equipe dos Canais Futebol Interior, eu, André Luiz, Felipe Marques e, é claro, você. Tá parado o jogo aí, André? Tá parado, falta favorecendo ao Botafogo, já cobrado. Aproveitar e mandar um abraço na vinda pra cá, viu? Para os luxuosos estúdios da Rádio Futebol Interior. Sabe com quem eu encontrei, meu caro Marcelo Corsato? Com quem? Com quem? Roberto, ex-centroavante do Esporte Clube do Recife. Aquele abraço pra você, viu, Roberto? Então tá. Vem o time do Botafogo. Douglas Baggio dominou. Vem o chute pro gol. Pra fora do gol. O Douglas dominou aqui na entrada da grande área pelo lado esquerdo e deu a bola com carinho, com açúcar, com afeto pro Jean Vitor. Ele dominou e bateu pro gol com a canhota. Ela subiu, foi embora. Tiro de meta pra Ponte, André. O detalhe que o Baggio tocou pro Jean Vitor, ele tava sozinho, sem marcação. Chutou por sobre a meta do goleiro Pedro Rocha. Tiro de meta para a Ponte que vence no Santa Cruz. 1-0, informando o restaurante do Dadá. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim!
Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. É isso, seja muito bem-vindo, tá na sua casa, tá no carro, tá no trabalho, 14 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Macaquinha vem pro campo de ataque pela meia esquerda, bola com o Elvis, pensa, toca a bola pra Emerson Santos tocou, bola aqui pelo lado esquerdo, é o Filipinho que domina, boa bola pro Gé, lado esquerdo, fez a finta, chamou pra dançar, tentou cruzamento, trava a zaga, chapou, chegou, travou, sai jogando com o Matheus Barbosa, dominou, vai passar o Douglas Baggio em desabalada carreira, ele não toca, melhor pra ponte, recupera Filipinho, pé de ferro por baixo, chega o jogador da equipe do Botafogo, Leandro Maciel ganha, soltou, bola na frente pro Douglas Baggio, muito forte. A intenção foi boa, mas ainda bem que a bola chegou nas mãos do goleiro da Ponte Preta. André, quase 14h50 do primeiro tempo. E o jogo, 1-0 pra Ponte. Ninguém esperava e nem o mais apaixonado torcedor da Ponte, que com 2 minutos a Ponte abriu seu placar com golaço do jogador Iago Dias, né? E muito menos o Botafogo. O Botafogo sentiu o gol. Agora me parece que nos últimos 5 minutos vem tentando se assentar mais em campo, principalmente esse lado esquerdo que o Douglas Baggio está atuando e lançando sempre o lateral esquerdo que é o João Vitor. A Ponte tem que tomar cuidado por ali, principalmente com o João Gabriel, que marca bem, mas ele tem que prestar muita atenção porque o Botafogo está começando a se assentar no jogo, gostando e querendo vir para cima da macaca, meu caro Marcelo Corsato. É isso. Arthur, não entendi a mensagem que você mandou aqui. Se você puder explicar, meu chefe, meu diretor, doutor Arthur, explique porque eu fiquei boiando. Seja bem-vindo, você que está ouvindo a gente. Eu tenho que ir para o YouTube, a produção está me cobrando. Tem que ir para o Facebook. Tem que mandar abraço para nossa audiência, Marcelo. Tem que mandar um abraço para nossa audiência. Abraço para o Ariel Ferreira, está acompanhando a gente também. Todas as mudanças, o Ariel Ferreira, elas causam uma manifestação, às vezes boas, às vezes ruins, mas a gente acaba se acostumando, viu, meu querido? Aquele abraço pra você. Estão me ligando, toda hora que eu tô fazendo algum jogo aqui nos canais de futebol interior, alguém me liga. Eu vou atender. Fala, André. Vou mandar um abraço pro chefe, né? Forte abraço aí ao doutor Arthur Eugênio Matias. É isso, posse de bola para o time da Ponte Preta pelo lado esquerdo, Gabriel Risso, tocou a bola para Edson, Edson dominou, solta a bola aqui no campo defensivo, quem domina por ali é o Luiz Aquim, jogou na frente, mas aí a bola ficou para o time do Botafogo que recupera, a bola com o Douglas Baggio, ele foi empurrado, o árbitro parou, marcou a falta para o Botafogo lado esquerdo, André. E pegaram na passagem o Douglas Baggio pelo setor esquerdo, ele vinha chegando, quem chegou por ali foi o camisa número 23 da Macaca, o estreante Luiz Aquim, é lado esquerdo, favorece a equipe do Pantera, o Botafogo, lance que vai levar perigo à meta do goleiro Pedro Rocha. Se você está acompanhando a gente aí pelo YouTube, dá uma compartilhada pra gente dar uma subida nesses acessos. Like, queremos like. Você não vai ganhar nada com isso, mas pra gente vai ser legal. Tem enquete também, você pode votar, viu? Por enquanto são 31 votos, né? Eu vou deixar o meu voto aqui também. E a Ponte Preta tá vencendo com 69% dos votos, que ganha o jogo. Vem Botafogo, lado esquerdo, Iago Dias na recomposição, chega, bate na zaga, vai embora. No Iago Dias. Na jogada tramada ali, quem estava na jogada era o Jean Vitor, ficou reclamando, lateral, posse de bola pro time do Botafogo, campo de ataque, se segura aí, Macaca, já tivemos o primeiro, já era do jogo, Iago Dias, um golaço, pra mim 2 minutos do primeiro tempo, 1-0 pra Ponte Preta numa falta pela direita, cobrança do Elvis, aí o Iago Dias não cruzou, meteu pro gol e a bola entrou, golaço da Ponte, escanteio pro Botafogo, bola pra dentro da grande área, sobe, desvia de cabeça o Gé, será que vai sair? Se sair é escanteio, porque o Gé desviou, a bola sobrou pro time do Botafogo, vem por ali, trabalhando a Pantera, bola com o Alexandro, centroavante, deu na direita, vem cruzamento na boca do gol, Baggio subiu de cabeça, bate na zaga da Ponte Preta, mas o Baggio fez a falta. O Baggio fez a falta, e aí o Jean Vitor não gostou, chutou a bola pra dentro do gol, mas tá parado o jogo, falta, perigo de gol, hein, André Luiz? O Candançã em cima do lance, ele marcou, empurrão do Baggio em cima do lateral da Ponte, o João Gabriel, lance defensivo favorecendo a Macaca, continua 1-0, a Ponte vence no Santa Cruz, informando Café Canecão. É isso, tamo junto e misturado aqui nos canais Futebol Interior. Vou aqui para as redes sociais, pro YouTube, para
falar de você que está na arquibancada virtual e mandar o seu abraço, né? Porque você merece. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, boa tarde a todos. Ponte Preta 2-0. Eu iria de Léo Naldi na lateral direita contra o Botafogo. O Gustavo Carvalho, boa tarde. Como acha que esse time vai se compor em campo? Vou torcer para que as mexidas tenham resultado. Por enquanto tá dando certo, Gustavão. Só não entendi o Edson, mas com aqui em campo, acho que ele vai bem. Né? O Silvio Seiko, 3-5-2 no jogo hoje. É isso. Esse é o esquema da Ponte. Boa noite, Marcelo, André Luiz, boa transmissão, bela vitória da nossa Macaca, tá dizendo o Gustavo aqui. O Edilson Roberto, boa noite a todos, boa sorte, Macaca. Viviane Cristina, boa noite, amigos, boa sorte pra Ponte Preta. Vivi Vicente, boa noite. Meninos, eu cheguei. Neuri Menezes, João Carlos sendo João Carlos, um que vai na minha teoria aqui, que ele deu uma facilitada, né, Neuri? O Edilson Roberto, golaço. Fica com a gente, ô Edilson. Baixa o volume da transmissão lá e ouve a gente. Vai ser um prazer ter você com a gente aqui, o Ronaldo Neto. Se Deus quiser, 3-0 hoje. Boa noite, Marcelão. Estou ligado aqui no trabalho. Abraço e vai, Macaca. É o Batata Ponte Preta. E o jogo tá parado. O árbitro tá ali conversando e o técnico do Botafogo, Paulo Gomes, tá pé da vida com o árbitro, hein, André? Ele tá reclamando muito. O Cadançan já foi lá, já deu, presta atenção nele. Se continuar assim, o técnico Paulo Gomes já vai levar o amarelinho, Marcelo. É isso. Ó, dá um curtir na nossa transmissão. Você que tá no YouTube Futebol Interior, deixa like lá, se inscreva no canal, compartilha a nossa transmissão, que para nós é muito importante para chegar a mais torcedores da Macaca ou do Botafogo, né? Porque aqui a nossa transmissão ela é parcial, estamos com a camisa da Ponte Preta, né? Mas a gente respeita sempre o adversário. Aqui não temos desrespeito com o adversário em hipótese nenhuma, respeitamos todos os adversários. Essa é a nossa política dos canais Futebol Interior. Seja muito bem-vindo. Já vou lá pro Facebook, viu? Já vou lá pro nosso Facebook. Toca a bola o time do Botafogo aqui no campo de defesa. João Carlos recua, toca a bola aqui. Recuada que veio do zagueiro. Ele toca a bola para o seu companheiro Chapo. Vem subindo as peças do time do Botafogo. Jean tá pelo lado esquerdo, recebe. O Jean Vitor enfia essa bola no meio. Vai trabalhando com o Alexandro. Deixou a bola passar. Quem vem por ali agora é o Matheus Barbosa. Matheus Barbosa solta na direita. É pro jogador o Alisson. O Alisson domina, pensa, deixa a bola para Fábio Sanches. Ex-capitão da Macaca, agora capitão da equipe do Botafogo. Tocou a bola aqui do outro lado na virada de jogo. Não deu certo. Não conseguiu o domínio. O lateral esquerdo, o Jean Vitor, da equipe do Botafogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bora lá, Futebol Interior. Você que tá no YouTube, Futebol Interior também no Facebook, para você mandar a sua mensagem pra gente. Por enquanto, um escanteio no jogo, nenhum cartão amarelo. Posse de bola pro time da Ponte Preta. Perdeu a Macaca, recupera o time do Botafogo. Bola com o Douglas Baggio por baixo, Filipinho. Se eu não estou enganado, ele que perdeu a bola aqui no meio campo, mas por baixo ele foi lá, fez o corte, falei de escanteio, então agora mais um escanteio, o segundo no jogo e o segundo pro Botafogo. E o detalhe é que o Filipinho já perdeu uma bola dominada, ele perdeu, ainda teve fôlego de acompanhar o Baggio até a linha de fundo pelo setor esquerdo de ataque do Botafogo. Último toque dele é escanteio para o Pantera, lado esquerdo, que perde por 1-0 no Santa Cruz, informando o restaurante do Dadá. Olha o Botafogo. Escanteio, bola para dentro da grande área, o toque de cabeça, espalma o goleiro, deu rebate, voltou, sobrou, passa, vai embora. E ainda deu tempo da recuperação, me parece, do Emerson Santos. Quase que essa bola sobrou pro Alexandro, tava lá o Alisson também. No cruzamento que veio aqui na cobrança de escanteio pelo lado esquerdo do Leandro Maciel. Quase o empate do Botafogo, é escanteio, troca o lado aí, hein, André? E o Pedro Rocha fez um verdadeiro milagre agora. Queima-roupa, escanteio cobrado, o toque de cabeça do Chapo, ele... No reflexo, conseguiu evitar o gol do Botafogo. Escanteio, lado direito, olha o Pantera. Leandro Maciel, número 10. Chuveirou na boca do gol. Fábio Sanches de cabeça afasta da zaga da Ponte, tira. Ela cai com o Iago Dias, deu um balão na bola. Tinha ninguém no campo de ataque. E aí vai sobrar fácil pro time do Botafogo, pro Matheus Barbosa. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. 23 minutos e 30 passados, primeiro tempo de jogo, Campeonato Paulista Série A1 2024, é a sexta rodada, você se liga comigo, placar FI aponta, Botafogo 0, Ponte Preta, gol de Iago Dias, a Macaca tem 1.
Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca e olha o Botafogo, Matheus Barbosa pro gol, espalma Pedrão. Pedrão! O Matheus Barbosa, ele pega bem de fora da área, a gente já conhece ele aqui de Campinas. Pedrão foi pra bola, mandou pra escanteio, bola pro Botafogo, cruzamento dentro da grande área, vem o toque de cabeça pra fora do gol. Lucas Dias, tava livre lá, hein? O Botafogo aperta, quer o gol de empate, André. E o que nós temíamos, o Botafogo está gostando do jogo porque a Ponte recuou muito. O primeiro chute do Matheus Barbosa, o outro milagre do Pedrão jogando para escanteio e na sequência a cabeçada no escanteio que veio pelo lado esquerdo do Lucas Dias, a bola por sobre a meta do goleiro Ponte Pretano, ele subiu no meio dos 3 zagueiros da Ponte e ninguém o acompanhou. O Botafogo aperta, quer o gol de empate no Santa Cruz, continua 1-0, a Macaca vence, informando concessionária sim. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Aqui vem Botafogo pela esquerda, cruzamento pra dentro da grande área, afasta Gabriel Risso, a bola volta, sobra para o Alisson, vem o lateral direito, pensa, toca a bola pro Leandro Maciel, ele dominou, soltou a bola um pouco mais atrás, é pro Matheus Barbosa, tentou a cavadinha, e aí a bola sobrou no peito do Pedro Rocha, mas se deixar o Matheus Barbosa livre, ele vai bater todas de longe, viu, André? Marcelo, o detalhe é que além do time da Ponte ter recuado muito nos últimos 10 minutos, e só dá Botafogo, a Ponte só tem um homem de marcação no meio campo, que é o Filipinho, ou seja, sobrecarrega o Elvis sozinho particular as jogadas, e o terceiro zagueiro que tem que fazer a função de marcação, que taticamente, pelo que nós estamos vendo o desenho tático da partida, que é o Edson, ele não está conseguindo marcar. Então, com isso, está sobrecarregando, a Ponte vem se recuando cada vez mais e dá espaço para o time do Botafogo descer e chegar ao empate. Nesse momento, o Botafogo é melhor na partida. E a Ponte vem, quem sabe para dar a resposta. Lado esquerdo chega, Fábio Santos mete o pé na bola, tira dali. Gabriel Risso, tava lá no campo de ataque lateral, posse de bola lado esquerdo, favorece a Macaca, 26 minutos passados. Primeiro tempo, bola para Ponte. Filipinho, Elvis, Filipinho, Risso, bateu contra a marcação, a bola bateu. Deu azar ali o Risso, a bola bateu nele, resvalou nele, foi embora. Lateral campo de defesa favorece o time do Botafogo. O André se acertou mesmo. O João Carlos, ele veio para Ponte Preta do Boa Esporte. Boa Esporte. Ele veio em 2015 para Ponte Preta, jogou até 2017. Ele, em 2015, 12 jogos, em 2017, 37, e em 2016, 37, em 2017, 2 jogos com a camisa da Ponte Preta. Total, então, de 51 jogos com a camisa da Ponte. Ele que é da base do Atlético Paranaense. Depois do Atlético Paranaense, ele foi para o Ipatinga, voltou para o Atlético Paranaense, isso em 2010, foi para o Atlético Goianiense, Ipatinga novamente, voltou para o Atlético Paranaense, Fortaleza, de 2012 a 2013, jogou no Nacional de Minas, no Boa Esporte em 2014, aí na Ponte, nesses 3 anos que eu disse. Em 2018 ele foi para o CRB, da Ponte ele foi jogar no CRB, e aí em 2019 foi para o CSA, em 2020 ele é contratado pelo Cuiabá. E aí ele fica 2020, 2021, 2022, 2023, 4 anos no Cuiabá, na maioria das vezes como reserva lá no Cuiabá. Na primeira temporada ele foi titular, ele fez 42 jogos, mas aí chega, né, o goleiro que foi contratado junto ao Corinthians, e aí ele perde a titularidade, né, e acaba ficando no banco de reservas. E que, aliás, está lá até hoje. Ele fez 9 jogos em 2021, 15 em 2022, 8 em 2023. Portanto, aí, o goleiro João Carlos, da equipe do Botafogo, que já defendeu a Ponte Preta em 3 temporadas. O goleiro que foi contratado junto ao Corinthians, o Walter, né? Que era a reserva do Cássio, foi pro Cuiabá. E aí o João Carlos perdeu a titularidade, mas mesmo assim ele ficou mais 3 anos lá no Cuiabá, no Dourado. Posse de bola pra Ponte Preta, bola lançada na frente pro Iago Dias. João Carlos, como líbero, sai ali com a perna direita, despacha a bola, tira dali, ela cai com o Chapo. Chapo meteu a bola na frente, rapaz. Se o Leandro Maciel acerta esse passe em profundidade pro Douglas Baggio, ia dar ruim pra nós, hein? Posse de bola de novo pro Botafogo, vem trabalhando, vem tocando bola com o Thiago Alves. Dominou, perdeu, recupera a Ponte, perde a bola, a Ponte Preta. Um tal de perde e ganha, hein?
Ninguém quer ficar com a bola. A Ponte dá a bola pro Botafogo, o Botafogo devolve a bola pra Ponte. Agora a bola veio aqui no campo de ataque da Ponte. Ninguém lateral, posse de bola, campo de defesa. Favorece o Pantera. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Roberto Santos, eu falei, chuta que é gol. João Carlos chama gol. O João Ribeiro, vamos Ponte. Delson Mota, vamos Nega Véia, tô no DIC 1. O Paulo Nascimento pra cima deles, Nega Véia. Galera do Facebook aqui, viu? Roberto Santos, o Rafael César e também o Wilson Correia, Lula dos Santos. Roberto Santos tá aqui. Olha a Ponte, cruzamento dentro da grande área, afasta a zaga. Dois velhos conhecidos. Fábio Sanches na jogada junto com o Gé. Quase deu pro Gé. Cruzamento que veio lá da esquerda, André. E no cruzamento do Iago Dias, o toque providencial do Fábio Sanches. O Gé já ia entrando com bola e tudo. Escanteio, linha de fundo, lado esquerdo. A Macaca desce, sempre ele o craque. Um dos últimos meias românticos do futebol brasileiro, meu caro Marcelo Corsato. Camisa 10, Elvis na bola. Eu ia fazer uma pergunta infame pra você, mas a produção pediu pra não fazer, então não vou fazer. Elvis, escanteio pra Ponte, bola pra dentro da grande área, sobe, Chapo, mete a cabeça na bola, tira dali, vai sair pra Ponte. João Gabriel deixa não, fez a finta, puxou pra perna esquerda, descolou o cruzamento dentro da grande área, sobe a zaga, tira, a bola volta pra Filipinho, jogou de novo pra Elvis, bateu o escanteio, ficou por lá, olhou pra dentro da grande área, joga na cabeça do Gé, Elvis, joga na cabeça do Gé, passou por todo mundo. Aí tava lá o boliviano Luiz Aquim, a bola se perde, vai embora, tiro de meta. É pro time do Botafogo fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. E atenção, torcedor, tá na hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Quase 31, 30 minutos e 57. 2 segundinhos, agora sim, cravados. 31 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Campeonato Paulista Série A1. É a 6ª rodada. Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, o placar tá assim, ó. A Macaca tá vencendo. Gol de Iago Dias no comecinho do primeiro tempo. Botafogo 0, Ponte Preta 1. 87.9, a voz da nossa gente. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu com você. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Gé ganhou posse de bola. Falta. Pegaram o Gé ali, tá caído no gramado, André. Pegaram o Gé, está se contorcendo em dores. Quase ali na linha divisória de meio campo, lado direito de ataque da Ponte. Quem pegou ele foi o 4, o Chapo, que acabou chapando o Gé, meu caro Marcelo Corsato. O árbitro da partida, o senhor Candansan, já marcou o lance favorável à Macaca, que vence 1-0 no Santa Cruz. É isso, placar ao vivo, Futebol Interior. Aliás, deixa eu dar uma dica pra você, você que tem o placar ao vivo já há algum tempo, né, 1 ano, 6 meses aí, e de repente você tá tendo algum probleminha no nosso placar ao vivo, faz o seguinte, exclui, né, porque era pra ter tido uma atualização. Né? Então, às vezes não chegou aí no seu aparelho, no seu smartphone. Então, exclui esse que você tem e baixa novamente. Só procurar lá, placar ao vivo Futebol Interior. Aí, tenho certeza que você vai gostar, tá? Um trabalho sensacional aqui do portal Futebol Interior para você acompanhando jogos do Brasil e do mundo. Por exemplo, ó, olhando aqui o placar ao vivo, eu fiquei sabendo que Nigéria e Costa do Marfim vão fazer a final da Copa Africana das Nações. A Nigéria empatou no tempo normal com a África do Sul, mas venceu nos pênaltis 4-2. E a Costa do Marfim venceu o Congo no tempo normal pelo placar de 1-0. Também já posso dizer para você o seguinte, ó, bola rolando na Série A2 do Campeonato Paulista. Primeira fase, 7ª rodada, Noroeste e Velo Clube vão empatando pelo placar de 0-0. Mais cedo, o Rio Claro bateu o Linense por 3-0. 3-0, o Rio Claro para cima do Linense, né? Já tem bola rolando no jogo do Santos contra o Corinthians? Vila Belmiro tem. Já são 7h33, né? 3 minutos então de bola rolando. 0-0, Santos e Corinthians. O Santos que começou bem o Paulistão,
né? Já o Corinthians, que draga, hein? Posse de bola pro time da Ponte Preta com o Gé, caiu de novo, pediu falta, o Chapo tava lá com ele, mas o árbitro agora não deu a falta. Matheus Barbosa dominou pro time do Botafogo, solta a bola um pouco mais à frente, passa a metade do gramado, toca para o Alisson devolveu, tocou a bola pro Chapo, levanta a cabeça, vira o jogo, toca aqui do outro lado, agora deu certo, do lado direito pro lado esquerdo, pro Jean Vitor, ele domina, pensa, solta essa bola, toca para Thiago Alves dominou, tocou pro Matheus Barbosa solta a bola no meio, era pro Alisson, e aí chegou a zaga da Macaca, tirou, a bola se perde, vai embora aqui no campo de ataque, campo de defesa, lado esquerdo, favorece o time do Botafogo. Seja bem-vindo, você que tá junto com a gente, Facebook e YouTube, Facebook, Futebol Interior, dá um like, manda mensagem pra gente aqui na arquibancada virtual, a gente gosta da sua participação, pode brigar lá no chat, não tem problema não. Posse de bola pro Botafogo, vem o cruzamento na boca do gol, afasta a zaga da Ponte, na sequência tira. O Iago Dias, ajudando na marcação, tirou pro time da Ponte Preta, a bola voltou, sobrou pro time do Botafogo no lateral, vai trabalhando com o Thiago trabalhou, deu a bola pro Alexandro, bobeou, perdeu, recupera o time da Ponte. E aí chega, tira do jeito que deu o Emerson Santos. Marcelo. A Ponte não fica com a bola, hein, André? A Ponte muito recuada, recuou mais ainda nos últimos 10 minutos pra cá, só dá Botafogo. O Brigatti vai ter que acertar isso no intervalo. Se possível, voltar ao sistema 4-4-2 com mais um homem de marcação para sair sim no contra-ataque, porque agora a Ponte ela tá na dela. Vence o jogo por 1-0 e o Botafogo que se vire, que se arrume para tentar empatar. Então o Brigatti vai ter que mexer nesse time no intervalo, Marcelo. É isso, Ponte que veio diferente para o jogo de hoje. Seguindo aqui o placar ao vivo, vejo que tem 3 jogos no Campeonato Goiano, já em andamento, eu falo daqui a pouco. Aqui vem Botafogo, é pela esquerda o caminho do gol do Botafogo, a Ponte tem que segurar, tem que marcar por aí. Jean Vitor dominou, soltou um pouco mais atrás, é pro número 10, é o Leandro Maciel, ele domina, toca a bola para Fábio Sanches. Fábio Sanches dominou pro time do Botafogo, parou, pensou, tocou a bola aqui pelo lado esquerdo, quem domina por ali é o Jean Vitor. Perdeu, recupera a Ponte, será que dá contragolpe? Na velocidade, bola lançada na frente pro Gé, não deu, melhor recuperação pro time do Botafogo. Nesse momento a Ponte vai para a segunda colocação do grupo B, né? Com 9 pontos, o Palmeiras é o líder com 10. A Ponte recupera a posse de bola, recuada pro Pedrão, tira daí, Pedrão, meu querido, tira daí, é o que ele faz. Mete um bico na bola e tirou dali. Conosco, Valinhos FM 87,9. Obrigado você que acompanha a gente em Valinhos. Seja bem-vindo em toda a região. Você de Campinas ouvindo também em FM 87,9. Lembrando que hoje a Voz do Brasil na Valinhos FM vai ao ar às 10 horas da noite. Placar ao vivo, Campeonato Goiano, Morrinhos vai empatando com Goiás 0-0, Aparecidense 0, Goianésia também 0 e o Vila vai empatando com a Jataiense pelo placar de 0-0. Campeonato Mineiro, bora lá, o América vai vencendo o Uberlândia por 1-0. Aqui vem Botafogo, campo de ataque pela esquerda, trabalha o Chapo ajudando aqui no campo ofensivo, trabalhou, tocou a bola para Thiago Alves, ele domina, pensa, faz o rodopio, toca a bola aqui pelo lado esquerdo, quem domina é o Jean Vitor, vem tocando a bola, o time do Botafogo, bola com o Leandro Maciel, tocou a bola pro Thiago Alves do meio do caminho, a zaga da Ponte tira, na verdade foi o Alexandro que tava lá, jogou a bola pro Fábio Sanches, aí vai tocando bola, Matheus Barbosa, dominou, soltou na esquerda para Thiago Alves, e aí alguém faltou no treino, hein? Ele jogou a bola na frente ali pro Leandro Maciel, o Leandro não foi pra bola, aí na proteção ali do Luiz Aquim, o jogador do Botafogo não gostou muito, era o Alexandro, mas o Luiz Aquim tava na dele, proteção, tiro de meta pra Ponte, André. E por falar nisso, eu te faço uma pergunta. Algum dia você também faltou ao treino, Marcelo Corsato? Várias vezes, né? Meti atestado. Acontece, cara. Tem dia que você não tá bem, né? Rodrigo Brugneira, boa noite, Rodrigo. Brigatti sendo Brigatti, tá dizendo o Roberto Santos. Time recuado demais. Olha o Botafogo. Alexandro fez a finta, pode bater pro gol, tocou do outro lado. Rapaz, eu vi a viola em caco agora, hein? O Matheus Barbosa entrava em desabalada carreira pelo lado direito. É que a zaga da Ponte com o Nilson Júnior estava esperta. Na sequência, a Ponte tentou o contragolpe. E aí, o Lucas Dias, capitão da equipe do Botafogo, fez o corte lateral para a Ponte, que não tem pressa, André. Lateral para a Ponte, a Macaca vence 1-0, informando Café Canecão. 38 minutos do primeiro tempo, nada de cartão. Matheus Delgado, Candançan não mostrou nenhum cartão no jogo. São 5 escanteios. Elvis domina pela meia esquerda para Ponte, toca a bola um pouquinho mais atrás, é pro Emerson Santos. Campo de ataque, devolveu pro Elvis, vai recuando. Nilson Júnior, um dos 3 zagueiros no jogo de hoje. Aí, na divisória do gramado, ele toca lá atrás. Ô Marcelo, Pedrão. E o Nilson Júnior tá magrinho, hein? Tá. Bem que o Brigatti falou na coletiva. Também o cara comia lá tripa de carneiro, folha de uva no Irã.
Raleue, Romos Terrini. Eu não conheço nada dessas comidas, viu, Marcelo? Não, a gente que já come alguma coisinha diferente, recente, imagine jogador de futebol, né? Ir para outro país, uma outra cultura, é o que a gente fala dos jogadores que vieram para Ponte Preta, né? Um é boliviano, outro é colombiano. Olha a ponte, cruzamento dentro da grande área, tá valendo nada. Tava impedido, subiu o instrumento ali do Daniel Luiz Marques, marcando impedimento do ataque da Ponte Preta. E tava, né, André? E lógico que tava. E tava muito ainda, bem marcado pelo assistente 1 que corre nas sociais. Bem como você falou, Daniel Marques. Lance favorável ao Botafogo, que desce, continua 1-0. A Macaca vence no Santa Cruz, informando concessionária sim. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca é o canal. Procura lá, você que é Ponte Pretano. Você que não é antes também, pode se inscrever, tem problema não. Olha o Botafogo, deixa eu ver esse lance aqui. Bola enfiada pro Alexandro, bateu pro gol, bateu na zaga, voltou, sobrou pra ele. Pedrão saiu, tirou de dentro do gol. Me parece quem tirou ali o Emerson Santos. Quase o gol do Botafogo. Por pouco, muito pouco. Por pouco, muito pouco. Tava valendo tudo. Por pouco o Botafogo não empata o jogo. A Ponte recupera a posse de bola, vem com Elvis. Tocou pro Gé, fez a finta. Tentou o rolinho e aí sofreu a falta. André Luiz do céu, da terra. Por pouco o Botafogo não empatou. Me parece o Emerson Santos tirou a bola em cima da linha. Como a gente vem dizendo, olha aí, no meio de 4 jogadores da Ponte, o lançamento, o chute do camisa número 8, se não me falha a memória, a bola ia entrando, quem salvou ali foi o Luiz Aquim. O Luiz Aquim que acabou salvando, não, foi o João Gabriel. João Gabriel acabou salvando aquele que seria o gol de empate do Botafogo. A Ponte muito recuada, tem que se segurar ao máximo nesse finalzinho de jogo, tentar sair um pouco mais pelas laterais, hoje é muito sozinho. O Iago Dias está tendo que voltar ao meio campo para ajudar a marcação. Olha a Ponte. Vem pro campo, ataque, bola enfiada no comando pro Gé, vai pintar o gol, bateu! Já era! Gol! É nosso, é da Macaca! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Na marca de 41 minutos passados deste primeiro tempo, cobrança de falta, bola pro Risso. Não sei se em posição legal. Ele olhou pra dentro da grande área. Zaga do Botafogo ficou pedindo impedimento. Tava posição legal. E aí o Gé entrou no meio do gol, no meio da pequena área. Só escorou na saída do João Carlos pra mandar a bola pro fundo da rede. Gé, J-E-H, Gé é o nome do gol, pode comemorar, Gé. A festa é toda sua, da torcida da Macaca. Goleirão João Carlos, essa não deu pra você, amigão. Já era, tá no fundo da rede. Agora no placar do Santa Cruz, Ponte Preta tem 2, Gé. Botafogo não tem nada. O detalhe, a selfie do segundo gol da Ponte Preta, isso se o VAR não anular, né, o André? Olha, pra mim, posição legal. Detalhe que na descida do contra-ataque rápido da Ponte, o Gabriel Risso levantou a cabeça e cruzou. O Gé entrou no meio de três zagueiros da equipe do Botafogo que ficaram olhando a bola. O Gé apenas com toque, de chapa, com classe de perna direita, jogou no canto direito, abaixo do goleiro João Carlos, que nada pôde fazer, e depois, no estilo Gé, foi comemorar com a torcida da Ponte e levou o amarelo que lhe custa. Está fora da partida diante do São Paulo no próximo sábado, 18 horas, em Moisés Lucarelli. Gé, camisa 9, amplia agora! No estádio Santa Cruz, Ponte Preta 2, Botafogo 0. Então, o Gé tomou cartão amarelo primeiro do jogo e depois na seguidinha, quando a bola saiu pro recomeço do jogo, ele se encontrou ali com o jogador do Botafogo, hein? E tem VAR, né, cara? Enfim,
Tá pendurado o Gé, mas ele foi pra rede. Pra mim, a posição legal do Gabriel Risso, é claro, o VAR confirmou, né? Bobeou a zaga do Botafogo. Enquanto é aquilo, hein, cara? Enquanto o árbitro não marca, o bandeirinha não sobe a bandeira, não pode parar, né? Melhor pra nós, ruim pra eles. A Ponte faz o segundo gol, o Gé é o quarto dele no campeonato. Ponte Preta 2-0 pro Botafogo. E naquele lance lá, depois do encontrão do Gé com o jogador do Botafogo, não deu nada, ainda bem. Mas não sei, o Gé é aquele fio desencapado, né, André? Já tem cartão amarelo. E bota desencapado nisso, né? Às vezes precisa botar uma fita isolante pra ver se ele se equilibra. Não precisava fazer o que ele fez, foi lá no meio da torcida, da Ponte, por isso ele tomou o amarelo, ele poderia ter comemorado de longe e com isso lhe rendeu o amarelo que vai lhe custar está fora da partida de um jogo dificílimo no próximo sábado contra o São Paulo. O Gé não joga diante do tricolor, Marcelo Corsato. É artilheiro da Ponte Preta no campeonato com 4 gols. Tem o Renato, né? Tem o Iago Dias que tá voltando aí, mas tem o Renato que faz essa função. Enfim, a Ponte Preta vai vencendo. Obrigado você que tá junto com a gente aqui no YouTube, você que tá no Facebook também. Seja bem-vindo. Tamo junto e misturado. Compartilha a nossa transmissão. Pode mandar sua mensagem pra gente também. Tem a enquete lá pra você votar. Enfim, use e abuse. Fique à vontade. Detalhe. A gente gosta da sua participação. Detalhe no ar. João Brigatti mandou para o aquecimento o Ramon Carvalho e também o zagueiro Castro. Meu pai. E tomou cartão amarelo, número 10. Amarelo, segundo no jogo, amarelo para o camisa número 10 do Botafogo, o Leandro Maciel. Primeiro para jogadores do Pantera, segundo na partida, informando o Café Canecão. É isso, abraçando a nossa audiência, Ronaldo Neto, Iago Dias está jogando bem, o Aparecido Alves, Pedrão se destaca, isso é bom, isso não é bom, o time recuou demais, mas no contragolpe a gente conseguiu, na verdade foi uma bola parada, que começou com o Elvis aqui pela direita, ele vira o jogo, toca lá pro Gabriel Risso, o Risso cruza e o Gé, artilheiro nato, manda a bola pro fundo da rede. O Luiz Aparecido Nogueira, direto de Pedralva, sul de Minas Gerais, acompanhando a transmissão de vocês. Então tá certo. Obrigado a todo mundo aí que tá junto com a gente. Gé vai brincar o carnaval longe do majestoso. Tá dizendo aqui a Vivi. E agora o jogo tá parado, a bola ia sobrar pro Gé. Deixa a bola, Gé. Sai do lance, Gé. Vamos até 48, mais 3 de acréscimo, porque o jogador do Botafogo ficou caído e o Gé ia pegar a bola, mas ele nem foi. Chegou ali um pouco mais forte. Mais 3. O Emerson Santos, em cima do Thiago Alves. O Iago Dias é o 11 da Ponte, o Thiago Alves é o 11 do Botafogo. Daqui a pouco tem o nosso intervalo, FI. A Ponte Preta vai vencendo 2-0, a segunda vitória da Ponte, por incrível que pareça. Segunda vitória fora de casa. Agora Elvis dominou, ajoelhou, tem que rezar não, ele pediu a falta. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Já nos acréscimos em 46 minutos e 20, 46 e 20 passados deste primeiro tempo. Campeonato Paulista Série A1 2024, sexta rodada. Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Confere comigo o placar. O placar FI aponta. Ponte Preta 2. Botafogo 0. Olha, a Ponte vai pintar o terceiro, bola pro Gé. Bateu pro gol, pra fora! Pra fora do gol! Pra fora do... Essas bolas longas tá dando certo pra Ponte Preta. Vamos fechar o giro aí, meu caro Felipe Marques. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca. A Macaca tá representando, batendo o bom time do Botafogo pelo placar de 2-0. Pra nós, torcedores da Ponte Preta, que fique assim. E é claro que o Botafogo não quer. Tem todo o segundo tempo ainda. Tá terminando o primeiro tempo. 47 minutos e meio. Lembrando que toda segunda-feira, 8h30 da noite, no YouTube, Hora da Macaca, tem a Hora da Macaca comigo, com o Carlos. E é claro, você é convidado todo especial para conferir as informações da Ponte Preta. Marcelo, você pode discordar da gente, viu? Pode mandar a sua opinião lá no nosso chat. Vai, André. Como está a apresentação da Hora da Macaca? Essa semana o apresentador deu uma melhorada, né? Mas porque ele tinha um compromisso. Mas se deixar o menino que fala, cara. Ele começa às 8h30, meia-noite ele tá falando ainda. Pensa no menino que gosta de falar, viu? A última que eu vi era quase 1h da manhã. Ó, ele tem projeto, André, de bater o recorde como o cara que vai ficar no ar mais tempo apresentando a Hora da Macaca. 3 dias. Apita o árbitro!
Matheus Delgado Canançã, deu bom pra nós no primeiro tempo. Resultado parcial, hein? 2 gols, um do Iago Dias a 2, outro do Gé 41. A Macaca tá vencendo. Segunda vitória da Ponte Preta no campeonato, indo a 9 pontos. É importante fora de casa contra o bom time do Botafogo. Começa o intervalo, o FI, a Ponte vence. 2 pra Ponte Preta, 0 pro Botafogo. Saída, acompanhando aí a saída dos jogadores do gramado do estádio Santa Cruz. Reportagem FI. Valinhos FM, é você, André Luiz. Eu confirmo a você o placar com gols de Iago Dias aos 2 minutos da primeira etapa e o Gé aos 40 da primeira etapa. A Ponte Preta vai vencendo o Botafogo. Vamos ouvir o autor do primeiro gol, Iago Dias. Eu fui jogar a bola para a área rápido, só que eu fui muito feliz, saiu um grande chute, saiu um grande gol. Feliz demais de estar marcando com essa camisa pesada do futebol paulista. Graças a Deus a gente fez um bom primeiro tempo, espero que o segundo continue. Tá aí, esse é Iago Dias. A gente achou que ele tinha chutado pro gol, mas ele foi honesto, né? Ele fez o que eu falo assim, ele fez que foi, mas acabou fundo. Ele queria fazer o certo, fez o errado e acabou entrando a bola. Ele poderia ter mentido, né? Não, eu quis fazer isso mesmo. Vamos falar aqui com o jogador do Botafogo. Vamos ouvir aí o jogador do Botafogo. Aconteceu. Jean Vitor. A gente não parou de jogar, tivemos várias chances, colocar a bola para dentro do gol. Infelizmente a gente não conseguiu, agora é voltar para o segundo tempo, degrau por degrau. Conseguiu o primeiro, depois o segundo e quem sabe a virada. Tá aí, esse é o Jean Vitor, ala esquerda do Botafogo. Mais ninguém no tapete verde do Santa Cruz. A Macaca vence 2-0, Pantera, meu caro Marcelo Corsato. Boa, André Luiz vai descansar agora, daqui a pouquinho ele vai voltar, né? Pra gente bater um papo, trocar uma ideia aqui sobre esse primeiro tempo, que pode acontecer no segundo tempo. Está no ar um intervalo FI para Café Canecão, o café no seu melhor momento. Se acordar de manhã, né? Fazer aquele cafezinho canecão, quentinho, maravilhoso, que delícia, hein? Café Canecão, o café no seu melhor momento. E eu falo de carteirinha aqui porque, não é porque é nosso colaborador, patrocinador aqui das jornadas não, mas eu quando vou no mercado, no supermercado, só compro café Canecão. Concessionária Sim, onde o Carlos Corsato comprou a sua nova viatura, a maior rede de concessionárias Fiat da região, e restaurante do Dadá, onde nós aqui do Portal Futebol Interior sempre pedimos aquela pizza maravilhosa. Restaurante do Dadá, delivery 99788-3821. Deixa eu registrar aqui, o Osmar Dangar tá com a gente, me estranha o fato de sacar o Dodô, pra mim hoje um dos melhores do time, menino da base, lateral salvou um gol certo, verdade, em cima da linha, o João Gabriel fez ótimas jogadas, a Ponte acaba de revelar um bom lateral, e o Eberlin falou isso no final do ano, no começo do ano, que o João Gabriel tinha potencial para ser titular, mas é um jogo só, gente, calma, mas eu venho falando na hora da Macaca, nas jornadas aqui, que para fazer menos do que estava fazendo o Igor Inocêncio e o Luiz Felipe, era difícil, né? João Gabriel aí não vai muito pro ataque, né? Mas na marcação tá melhor do que os outros. O Edilson Roberto, o Emerson tomou conta desse meio campo, jogando demais. Com exceção do Edson, que espanou no único lance que disputou, o time foi bem. Gustavo Carvalho, aqui em João Gabriel, acho que não saem mais do time. Vivi tá com a gente também, boa, valeu Vivi. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, vou dar uma passada no placar ao vivo, futebol interior, vamos falar mais aí desse primeiro tempo. Tá dando bom pra nós, vitória da Macaquinha 2-0 pra cima do Botafogo no Campeonato Paulista. Sexta rodada, segura aí, a gente volta já aqui na Valinhos FM 87.9 e também nos canais Futebol Interior. Futebol é aqui nós vestimos a camisa. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência
e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Agora, nos canais Futebol Interior. Intervalo do jogo. Futebol Interior. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Tô de volta aqui nos canais Futebol Interior, intervalo FI no ar, Valinhos FM, para a vitória da Ponte Preta, importante essa vitória, 2-0, a Ponte vai indo para a segunda vitória no campeonato com 9 pontos, vai alcançando a segunda colocação do seu grupo, e é claro, primeiro objetivo, chegar àqueles mágicos 12 pontos, e também, não, ele vai ficar comigo aqui, pode ir, produção, pode ir tranquilo, produção, o André Luiz vai bater uma bola comigo rapidinho aqui, já vou dar uma passada no placar ao vivo. Mas o André, a Ponte surpreendeu com esse gol aí do Iago Dias, né? Que a gente falava na hora do gol que ele quis chutar, mas não, ele foi honesto na entrevista aí na saída do primeiro tempo, falando que ele tentou cruzar, mas a bola acabou entrando, surpreendeu todo mundo, e também o goleiro João Carlos, né? Que não acreditava. E depois o Gé foi pra rede, oportunismo, né? Cheira gol, o Gé, a Ponte Preta vencendo por 2-0. Cara, eu acho, assim, que nem o mais otimista dos otimistas, torcedor da Ponte Preta, esperava um placar assim já no primeiro tempo, hein? Não, nem esperava, Marcelo. E lógico, o gol saiu logo aos 2 minutos. Ele mesmo disse que quis cruzar, mas fez um golaço. Acabou, como você disse, a colaboração aí do João Carlos, que foi com a mão mole, e acabou aí fazendo o gol da Ponte. Mas a Ponte muito recuada, a Ponte jogou bem até os 15 minutos do primeiro tempo, depois foi recuando, e só dava o Botafogo, ora pelo lado direito, ora pelo esquerdo. Teve 2 cabeçadas, uma do Lucas Dias e outra do Leandro Maciel, que quase o Botafogo ali empatava. E quando o Botafogo mais pressionava a Ponte Preta, na altura aí dos 40 minutos da primeira etapa, saiu o segundo gol da Ponte. Um contra-ataque rápido. O Gabriel Risso, ele levantou a cabeça, viu já entrando no meio dos 3 zagueiros do Botafogo e enfiou para ele. O Gé só cumprimentou de chapa a perna direita, o João Carlos, que já batido no lance, a bola entrou no canto baixo direito. E como sempre, no estilo Gé, o Gé foi lá, subiu a mureta, foi comemorar com a torcida e por isso ganhou um belo de um cartão amarelo que lhe rendeu tirar o jogador da partida de sábado, 18 horas, diante do São Paulo, no Moisés Zuccarelli. No meu entender, no intervalo agora, o Brigatti, mesmo ganhando por 2-0, ele vai ter que mexer. Por quê? Porque o Botafogo tá vindo cada vez mais o setor de marcação da Ponte, principalmente o homem da primeira bola, ele não está conseguindo chegar. O Edson tá tentando fazer essa função para ajudar o Filipinho e não está conseguindo chegar. Então, eu acredito que na segunda etapa ele deva tirar muito provavelmente um dos zagueiros, principalmente os 2 estreantes, né? O Luiz Aquim e também o Nilson Júnior, que muito provavelmente ainda não tem condições para 90 minutos, é a estreia deles. Voltar ao sistema 4-4-2 e trazer por ali o Ramon Carvalho. Eu entraria com o Ramon Carvalho para ajudar o Filipinho na marcação e esperar o Botafogo. É o que a Ponte tem a fazer. A Ponte agora,
soberana no placar, 2-0. O Botafogo que se vira e, logicamente, o Botafogo vai ter que vir para cima da Ponte e a Ponte no contra-ataque pode matar a partida. E também eu tiraria, já que o Zé Gé, como você bem disse, tomou um amarelo, ele não joga contra o São Paulo no sábado, eu entraria com o Renato também ali na frente, faria essas 3 alterações de princípio na segunda etapa, Marcelo Corsato. Muito bem, daqui a pouco você vai falar, você prepara pra gente as opções do Brigatti e também do Paulo Gomes, o treinador português. A gente tinha uma resenha no começo aí falando com relação aos treinadores, a maioria, claro, eu acho que boa parte dando certo nesse momento no futebol brasileiro, né? E eu lembrei do Vitor Pereira, no Corinthians e no Flamengo não foi bem, né? Mas o Arthur Eugênio lembrou do Gesualdo, no Santos. Gesualdo, esse mesmo. Passou, mas assim, de passagem, parecia uma Ferrari na Bandeirantes. Né? Parecia uma Ferrari na Bandeirantes sem trânsito. BMW na Bandeirantes. E é verdade mesmo. É assim, é claro que a maioria tá dando certo. Eu sou da época, eu já passei dos 50, né? Tô com 51. Eu sou da época... Engraçado, eu também. Então, que o Brasil, ele exportava treinador pro futebol português. É verdade. Vários treinadores, eu vou lembrar de um aqui, o Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva, que é ídolo deles. Do Guarani, né? Se não me falha a memória, aquele que foi do Botafogo também trabalhou no futebol português. Não, foram vários técnicos. O Paulo Autuori. Esse mesmo. Vários técnicos brasileiros trabalharam no futebol português, né? Mas agora poucos vão. Poucos. Teve aquele que estava no Atlético Paranaense lá, que era zagueiro, que foi sempre auxiliar do Filipão. Foi recentemente lá para Portugal, ficou 3 meses lá, foi mandado embora. Né? Então, quer dizer, os técnicos brasileiros ainda têm um pouco de moral na Ásia, né? No Japão, ali no Emirados Árabes. Exatamente. Os técnicos brasileiros ainda têm um pouco de moral. Mas fora isso, e agora começamos aqui no lado sul-americano, o Thiago Nunes recentemente estava lá no Peru, né? Abriu lá uma porta, enfim. Mas até na África também os treinadores brasileiros ainda vão bem, mas já foram melhores, porque os portugueses estão invadindo, né, a África também, porque se estudaram. Para se ter uma ideia, em Portugal tem curso de faculdade para treinador, cara. Mas é o que eu falo para você. Hoje, se a gente pegar o futebol brasileiro e o futebol português, os portugueses, os técnicos portugueses indo para cá, eles se adaptam mais fácil e os brasileiros indo para lá têm dificuldade. Apesar de que agora a CBF lançou, né, esses cursos que são obrigatórios, tem vários níveis, né? Não chega a ser nível superior, mas é um nível profissional. Nesse ponto aí, entendo que eu acho que a CBF tá fazendo o papel dela, né? Sim. Tá tentando melhorar a qualidade dos treinadores, mas eu falo que lá em Portugal não é nem... É claro que é uma iniciativa da Federação Portuguesa, né? Da Confederação, sobre aqui... Confederação Portuguesa de Futebol. É como eles chamam lá. CPF. Mas é na faculdade. Você vai na faculdade, você tem o curso de treinador. É CPF, viu, Marcelo? CPF, na faculdade. Vamos, as equipes estão voltando. Fala primeiro as opções do banco de reservas aí do Brigatti pra gente, ô André. Luan para o gol, Leonaldo, meio, Dodô atacante, Castro, zaga, Fraga, meia, Gabriel Santiago, atacante, né? Meio atacante. Gabriel Santiago. Aquele que era do Náutico, né? Veio pra Ponte Preta. Do Sheite também. Do Sheite, né? O Gabriel Novaes, que veio do Bragantino. O Renato, atacante. O Ramon, meia. E o Polvidiero, meia, meu caro Marcelo Corsato. Vamos ver se o Botafogo vai mudar pro segundo tempo, mas até sem saber se vai ter mudança ou não, passa pra gente os bancários aí do Paulo Gomes. Do técnico português. Michel para o gol, Erickson Tássio, Carlos Manuel, Patrick Bray, Pedro Rodrigues, Felipe Souto, Toró, Emerson Negueba, Lucas Cardoso, Thales e o João Maranini. É isso, os jogadores da ponte do banco de reservas estão subindo. Eu acho que não vai ter alteração. Ele vai voltar com o Gé no time. O Gé tá lá na... mudou sim. Até o 13 lá fazendo aquecimento, E o que eu te falei? Ele vai tirar um dos zagueiros. Entrando o Castro, camisa 13. Vamos ver quem saiu. Lembrando que tem 2 estreias, o Luiz Aquim, né, e o Nilson Júnior, que não estavam jogando. Consequentemente, ele vai ter que tirar um dos dois ou até os dois no decorrer da partida. Não vai ter abacaxi, né, Marcelo? Então, o Edson não. O Edson vem jogando, tá com mais ritmo, né? Até teve um internauta aqui que falou que ele falhou num lance ali, mas achei o Edson hoje com a companhia desses dois mais seguro. A Ponte Preta tá marcando melhor, porque eu vou falar um negócio pra você. Contra o São Bernardo parecia um queijo suíço a zaga da Ponte Preta, né? Era furo pra todo lado. Era cada enxadada uma minhoca. E vai entrar também o Toró no time do Botafogo.
Vamos ver quem que vai Toró sair, é atacante, né? É atacante. É São Paulo, Primavera de Saiu Indaiatuba. 11. Saiu 11. O 11 é o Thiago. Thiago Alves para a entrada do 19, Toró, informando o Café Canecão. Muito bem, portanto, Toró, primeira alteração aí no time do Botafogo. E também o 5-20. O 5 foi embora, que é o Fábio Sanches para a entrada do 20, o Emerson Negueba. Então, vai colocar o time. Ele vai acabar com o esquema de 3 zagueiros, né? Vai acabar com o esquema de 3 zagueiros. E tirou o Fábio Sanches e vai colocar, portanto, o Emerson Negueba, né? O Aquim não saiu não, porque eu vi ele lá, viu? O Emerson Negueba. Deve ter saído o Nilson Júnior. Vamos ver aí. E o 19 é o Toró. Toró também é fumaça, hein? Aliás, os dois aqui são fumaça. Eu falei pra você o número... Ah, não, ele tirou o Edson. Tirou o Edson, camisa número 3 para a entrada do 13. Castro, primeira alteração do Brigatti na macaca, meu caríssimo Marcelo Corsato. E neste exato momento, minha caneta acaba de se quebrar, se despedaçar em 10 pedaços. Tenho várias canetas. Caneta que não falta aqui, viu? Caneta que não falta. O Castro, agora vamos ver se o Castro vai entrar como zagueiro, mantendo a formação que estava, ou se ele vai entrar como volante, né? Porque teve um jogo aí que ele entrou como volante. No posicionamento, antes do jogo começar no segundo tempo, o Castro tá lá na zaga central. Castro tá lá na zaga central, o Aquim tá centralizado e o Nilson Júnior tá aqui como se fosse o zagueiro pela esquerda. Vai começar o segundo tempo. Se benze lá o árbitro da partida, o Matheus Delgado Canançan. Apita o árbitro. De novo tem bola rolando no tapete verde do Santa Cruz. Tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior comigo. André Luiz, o repórter feliz, Felipe Marques na mesa de som. E é claro, toda a equipe da Valinhos FM. O Ismael Neto, o Wagner Faneco. O Wagner é o presidente, tá? O diretor de programação é o Ismael Neto. A equipe técnica da Mayla Siqueira e do Gustavo Baldezin. Lembrando que hoje a Voz do Brasil na Valinhos FM a partir das 10 da noite. Olha a macaca, campo de ataque, bola pra dentro da grande área. Passa pelo Gé, passa pelo Iago. A bola voltou, sobrou aqui na esquerda. Quem domina é o Risso. Solta essa bola, toca pro Iago Dias. Trivela na bola, 3 dedos. Aí a bola foi saindo da grande área. Não era a intenção dele. Bola do Castro. Recuou, tocou pro Aquim. Aqui com tranquilidade, toca a bola pro Nilson Júnior. Nilson Júnior domina, deixa essa bola, toca aqui pelo lado esquerdo. É pro Risso. Risso tocou a bola pro Filipinho. Chegou no meio do caminho Douglas Baggio, mas a bola volta com o Aquim, o Luiz, o boliviano. Solta a bola um pouco mais atrás para Pedro Rocha. Pedro Rocha, comecinho de segundo tempo. A Ponte vai vencendo e é claro que eu quero a sua participação. Já já vamos registrar a sua audiência aqui na arquibancada virtual. Você que tá no YouTube, no Facebook, compartilha a nossa transmissão. Dá uma moral pra gente. Futebol Interior, se não se inscreveu no canal, se inscreva. Fique à vontade, use e abuse. Use e abuse. Mande a sua mensagem pra gente. Bom, time do Botafogo vem aqui pro campo de ataque, pela direita, trabalhando o jogador número 20, o Emerson Negueba. Ele para, pensa, solta a bola um pouco mais atrás. Mudou o esquema o Botafogo, agora jogando no 4-3-3. Com 2 zagueiros, o Lucas Dias, o capitão, e o Chapo são os zagueiros. Bola com o Douglas Baggio, fumaça também o Douglas Baggio, pro Emerson Negueba. A Ponte tem que segurar pelo menos os 15 minutos para não tomar gol. Pro Baggio, daí Baggio. Bateu pro gol, ela subiu. Foi embora, tiro de meta, André. Pegou muito mal na bola, de sem pulo, Baggio, perna direita, longe da meta do Pedro Rocha. Tiro de meta para a Ponte, início de segunda etapa. A Macaca vence bonito no Santa Cruz, 2-0, informando concessionária sim. É isso. Como é que é o nome da arena mesmo agora? Antes era Eurobike, agora é Nicknet. Agora é Arena Nicknet. Cara, é o meu aparelho aqui. Eu vou. Eu abri a mensagem para ouvir uma mensagem de áudio e acabei esquecendo. Arena Nicknet. Ô, Felipe Marques, tem dia que de noite é assim mesmo. Ah, cara, olha, tá fácil não, mas tamo aí, meu povo. Eu quero a sua participação aqui no chat. Manda mensagem pra gente, fique à vontade. A enquete continua por lá, hein? 67% entendendo que a Ponte Preta vai ganhar o jogo e estamos vencendo. Maurício Roberto, tamo aqui em Portugal mandando força pra nossa Ponte Preta. No segundo tempo, não pode ficar muito atrás, esperando o Botafogo. Tem que marcar um pouco mais e aproveitar os espaços que o time deles vão deixar e matar o jogo. Quem falou isso foi o Aparecido. O Paulo César Mattioli, vamos ganhar Ponte. O DJ Digo, boa noite, acompanhando a macaquinha daqui de Londres. Hoje vai ser 3-1.
você colocou o K. Londres, eu achava que era na Inglaterra. Você colocou o K, Ucrânia? É isso? Bom, depois você pode explicar pra gente melhor aqui. Ele pode estar na Inglaterra, em Londres. Ele pode estar no Jardim Londres, em Campinas, ou ele pode estar... Nossa senhora, deixa quieto. O Felipe explicou, mas eu não sou capaz disso. Lateral, posse de bola pro time do... Eu não sou... Nike Kingdom. Ah, eu não sou intelectual pra isso, não. Então, ele tá em Londres. É na Inglaterra. Facilita. Ah, bom. Ele está perto do Palácio de Buckingham. Ah, tá certo. Olha o Botafogo. Bola pra dentro da grande área, Negueba. Na bola, hein, Risso? Negueba. Para com isso, Negueba. Na bola, o Risso tirou. A bola voltou, sobrou pro time do Botafogo. Vai ser pressão. Vai ser pressão o segundo tempo inteirinho. Posse de bola pro time do Botafogo. Se segura aí, Macaca Leandro Maciel. Tomou cartão no primeiro tempo. Tá na tela, são 2 cartões amarelos no primeiro tempo. Um pro Gé, que fez o segundo gol da Ponte Preta. Foi comemorar. Tirou a camisa. Foi lá pra torcida, tomou cartão. Botafogo, bola enfiada na frente do comando nas mãos do Pedro Rocha. Sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Carlos Lemos Matozinho tá dizendo, rumo à classificação. Calma. Tá empolgando, o torcedor da Ponte tá empolgando. Vamos deixar o jogo terminar. Ô, Matozinho, muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma, mas melhor assim. Melhor que esteja acontecendo isso, né, Matozinho? Obrigado, porque ultimamente, olha, essa macaca vem judiando da gente, viu? Vem judiando muito da gente. Ponte Preta, bem mais Ponte Preta, bem, mas abdicando de jogar. Tomar a iniciativa. E sim nos contra-ataques mortais. O único que está destoando é o Emerson. Fraco. Já teve gente elogiando o Emerson aqui, viu? Ô Matozinho, obrigado pela audiência. Deixa eu ver se eu não falei de mais alguém aqui. Já registrei as participações aqui. Hoje tá meio fraco aqui a nossa interatividade, viu? Mas obrigado você que dá moral pra gente, você que acompanha a nossa transmissão. Seja bem-vindo. Dê uma moral pra gente. Dê uma moral pra gente. Seja muito bem-vindo. Lembrando que, como o André Luiz informou, o Gé tomou o 3º cartão amarelo. É desfalque da Ponte Preta no jogo do próximo sábado, 18 horas, contra o São Paulo, no Majestoso. E agora o árbitro marcou uma falta do Risso. A bola ia sair pra linha de fundo. O Risso chegou, colocou... Ah, o Risso chegou chegando, hein? Empurrou, né? Cara, deixa Podia a bola sair. Podia tomar amarelo de graça ali. É falta para o Botafogo, quase ali no pau da bandeira, lado direito. Camisa número 20, a falta foi em cima dele, do jogador 20 do Botafogo, que é o Emerson Negueba. Isso, é ele. Emerson Negueba. O Emerson Negueba, lance favorável ao Pantera. Continua 2-0, a Ponte vence no Santa Cruz. Daqui a pouco eu vou contar uma história aqui, mas deixa eu ver esse lance primeiro. É falta pro time do Botafogo, da bola, Leandro Maciel, tá também por ali, o lateral esquerdo, Jean Vitor, bola pra dentro da grande área, sobe Gé, mete a cabeça na bola, tira dali, ela volta, sobra com o jogador que é o Alisson dominou, tocou pro Chapo. Certa feita, fiz 2 ou 3 jogos, não me lembro, para 79 de Ribeirão Preto. Fiz 2 do Botafogo, se eu não estou enganado, e 1 do Comercial. Eu já fiz pra lá também, pra 79. O Wilson Rocha foi que me convidou. O Wilson tá trabalhando aí na W Sports, né? Fazendo o jogo, é nosso parceiro aqui dos canais de futebol interior. Na época era outro cara, Mário Giannini. Quando eu fiz já era o Wilson Rocha, ele que era o coordenador. E aí eu comecei a chamar o Botafogo de A Pantera. Rapaz. Os caras não gostam, hein? Os caras me cornetaram. É o Pantera. É o Pantera. Então depois... É o Pantera, porque é o vacinado. Botafogo. Tô vacinado. Masculino. Masculino, isso. A Ponte é feminina, então é a macaca. A macaca. Não é o macaco. Nós temos orgulho de termos a macaca como nosso mascote. Posse de bola pro time da Ponte Preta, bola enfiada no comando, Chapo mete a cabeça na bola, tira dali, a bola volta, sobra com Elvis. Ele que deu assistência pro primeiro gol e começou o lance do segundo gol. Trabalhou, tocou a bola na frente pro Gé, mas não tá valendo nada, viu? Que o Gé tava impedido, subiu a bandeira do Rafael Tadeu Alves de Souza. Você viu, né, André? E eu vi também que, pra variar, o Gé reclamando bastante, tem que tomar cuidado pra não levar o vermelho. Ou se fosse o Brigatti, já tiraria o Gé e entraria com o Renato nesse segundo tempo. A Ponte continua vencendo 2-0, informando o restaurante do Dadá. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você.
Bom, a federação pede para manter o tempo corrido, igual é feito na Europa, né? Então, 53,5 para quem gosta, mas eu sou das antigas. 8 minutos e meio passados deste segundo tempo. É assim que tá na nossa tela e é assim que tem que continuar, viu, produção? Bola com o Baggio daí, Baggio bateu pro gol, pra fora do gol. Pra fora do gol, ele arriscou de novo, André. E de novo o Baggio pelo setor direito, perna direita, chutou forte. A bola passou por sobre a meta de Pedro Rocha, lado esquerdo foi embora. Tiro de meta para a Macaca que vence até aqui, 2-0 Pantera no Santa Cruz, informando o delicioso Café Canecão. É isso, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que toda segunda-feira tem Hora da Macaca a partir das 8h30 da noite. Você confere com Carlos Corsato e esse que vos fala, hein? A gente se encontra, Hora da Macaca, de toda segunda-feira, 8h30 da noite, no YouTube, Hora da Macaca. Ô Marcelo. Oi. Qualquer hora eu vou participar com vocês novamente na Hora da Macaca. Será bem-vindo, cara. Só para pimentar. É isso, será bem-vindo, muito bem-vindo, André Luiz. A gente não obriga a nada, mas quem quiser participar, e o Carlos falou que de repente pode fazer uma promoção aí também e colocar até torcedor para participar. Ele já fez isso algumas vezes, né? Já fez isso, eu acho bem legal, dar voz aí pro torcedor. Mas na Hora da Macaca a gente fala mais do torcedor do que a gente opina, porque a gente dá voz pra galera. A Ponte vai mexer e o Gé vai embora. Filipinho também indo embora, serão 2 alterações na Ponte. André. O Gé foi embora para a entrada do 19, Gabriel Novaes, no lugar do Gé. Vamos ver quem vem no lugar do Filipinho, é o 21 que é o Ramon. No lugar do Filipinho, oxigenando o time, o João Brigatti, informando o restaurante do Dadá. Gabriel Novaes fazendo a estreia também, hein? Mais um que faz a estreia no time da Ponte Preta. João Gabriel, Luiz Aquim, Nilson Júnior e agora o Gabriel Novaes. Agora vai, Marcelo. Agora vai, estreando todo mundo, agora vai. Agora vai. E o Ramon Carvalho, né? Na vaga do Filipinho. Filipinho provavelmente cansado, né? Porque o Filipinho, ele manda nesse meio campo da Ponte Preta. E o Emerson Santos continua, tem gente elogiando, gente criticando o Emerson Santos. Vamos ver se o Ramon entra ligado no jogo. Porque nos últimos jogos o Ramon não tá entrando bem não, hein, André? Pelo menos na minha visão. É verdade, o Ramon, os últimos jogos meio apagado, meio longe daquele Ramon que vimos no ano passado na Série B. Vamos ver se hoje ele entra ligado, meu caro Marcelo Corsato, nesse time da Ponte. Muito bem, o Paulo Gomes fez 2 alterações no intervalo, colocou o Toró e o Emerson Negueba. A Ponte já com 3 alterações, uma no intervalo, a entrada do Castro no lugar do Edson, e agora o Gabriel Novaes e também o Ramon Carvalho nos lugares de Gé e Filipinho. Então a Ponte com Pedro Rocha, Luiz Aquim, Castro e Nilson Júnior, João Gabriel, Emerson Santos, Ramon Carvalho, Elvis, Gabriel Risso, o ataque Iago Dias e agora o Gabriel Novaes estreia com a camisa da Ponte Preta. Deixa eu ver esse lance aqui. Botafogo, tira a zaga, tira daí, Ponte, tira daí, Aquim. Na verdade foi o Nilson Júnior que tirou, a bola caiu com o Ramon Carvalho, foi falta, hein? É o Iago Dias. Sofreu a falta do número 2 da equipe do Botafogo. O Alisson tá parado o jogo aqui no campo de defesa, André. Quase linha divisória de meio campo, falta favorecendo o lance defensivo, favorecendo a Macaca. Elvis, camisa 10 na bola, continua 2-0, a Macaca vence no Santa Cruz, informação para a concessionária sim. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Digital, Futebol Interior, Valinhos FM marcando pra você, 12 minutos passados, segundo tempo de jogo, etapa final, Estádio Santa Cruz, Arena Nicknet. A Ponte Preta tá vencendo, 2 gols no primeiro tempo, Iago Dias e Gé. A Ponte Preta tem 2, o Botafogo não tem nada. Valinhos FM 87.9, Marcelo Corsato. É isso, tamo junto. O meu repórter tá perguntando, vou falar Arena Nicknet ou Santa Cruz? Vamos falar os dois. Eis a questão, Arena Nicknet ou Santa Cruz? Fala os dois. Uma hora a gente fala uma coisa, outra hora a gente fala outra coisa. Eles querem que chama de Nicknet, né? É porque é o patrocinador deles, né? É tipo o Morumbis agora. Morumbis. O que é Morumbis? O que é esse S? Porque o o chocolate bis. Você nunca deu um bis pra um crush, não? Uma crush?
Uma crush já. Já? Um crush? Tá me estranhando? Ué, cara, aqui só não é proibido falar de amor, entendeu? Na nossa jornada. Aqui a gente aceita todas as manifestações. Mas tem o Chocolate Bis. Eles compraram o nome do Morumbi, então Morumbis. E olha o Botafogo, campo de ataque pela esquerda, cruzamento na banca do gol! Afasta a zaga da Ponte. Cara, e ele tava lá de novo, hein? O Douglas Baggio enxuriçando a zaga da Ponte Preta, cruzamento que veio da esquerda, do Jean Vitor. Quem tirou essa bola foi o Castro, jogou a bola para escanteio para eles, André. E no bom cruzamento do João Vitor pelo setor direito, o Castro tirou aquele que seria o pão de mel da boca do jogador, o Douglas Baggio, que ele entraria com bola e tudo. Quase o Botafogo chega lá, escanteio, olha o Pantera. Jogada ensaiada, o Alisson recebeu, cruzou na boca do gol, bateu nas costas do Ramon, hein? Bateu nas costas do Ramon, o árbitro vai dar falta? Ah, ele deu a falta, cara. Pô, o Ramon virou de costa. Na verdade, o Iago Dias, né? Que tava na jogada. Iago Dias. Ah, eu agora não acho... Se é dentro da grande área, quer dizer que ele ia marcar o pênalti? Depois eu quero ver o lance na repetição, mas ó... Pegou no cotovelo. Pegou no cotovelo. E ele sobe com a asa aberta, sobe né? com a asa aberta. Então... Pega bem no cotovelo, é falta lado direito, favorece o Botafogo. Continua 2-0, a Macaca vence no Santa Cruz, ou Nick Net, informando o restaurante do Dadá. A gente tá com a camisa da Ponte aqui, mas ninguém tá pra enganar ninguém. Realmente, agora no replay aqui, foi falta. Ele virou as costas, mas ele abre o braço, né? E a bola bate no braço dele. Portanto... pra mim, bem marcada a falta e é perigosa, hein? Bico direito da grande área. Tá pra bater com a perna canhota o Jean Vitor. Com a direita, o 10 deles, o Leandro Maciel. Jean Vitor, direto pro gol. Sobe, Nilson Júnior. Meteu a cabeça na bola, sobrou pro Toró. Bateu pro gol. Pra fora do gol. Toró. Pra fora do gol. Quase o primeiro do Botafogo. Essa passou, hein, André? E o Botafogo vem apertando na falta cobrada, o toque providencial do camisa número 4, o Nilson Júnior, e sobrou pro Toró, ele pegou de sem pulo, a bola foi por sobre a meta do goleiro Pedro Rocha, tiro de meta para a Macaca, que continua vencendo bonito no Santa Cruz por 2-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. E aí, como é que tá a sua noite? Seja muito bem-vindo, a minha tá ótima, a Ponte tá vencendo, Iago Dias pelo lado esquerdo, vai Ponte, quem sabe o terceiro gol, solta a bola pra Risso dominou, tocou pro Elvis, na cavadinha, enjoado Elvis, nojo do Elvis, só que aí não deu certo, a zaga tirou, Iago Dias subiu ali e o árbitro vai marcar a falta do Iago Dias e vai subir o cartão amarelo pro Iago Dias, subiu, levantou demais o pé, né, André? Levantou no peito do jogador do Botafogo, ele deu tipo um karatê ali na cabeça do jogador do Botafogo, amarelado. Iago Dias, camisa 11, não estava pendurado, então vai jogar contra o São Paulo. É isso, que bom ter você junto com a gente por aqui na sua casa, no carro, no trabalho. Seja muito bem-vindo, tá no YouTube, tá no Facebook Futebol Interior. Acho que é jogada para amarelo mesmo, não sei se o VAR tá verificando o lance, pode ser até que sim, né? Mas para mim foi uma jogada para cartão amarelo, André. Para mim também, não houve assim a maldade, ele subiu, acabou erguendo muito o pé. O árbitro já mandou seguir. Amarelo para o jogador da Ponte. Continua 2-0. A Macaca vence no Santa Cruz. Informando concessionária sim. Lembrando que com esse gol do Gé aí, que já foi embora, né? O Gé é artilheiro do campeonato, junto com o Rafael Veiga do Palmeiras, 4 gols cada. Começou bem o Campeonato Paulista, o Gé, hein? Posse de bola pro time do Botafogo. Chega a zaga da Ponte, tira, a bola voltou, sobrou ainda pro Botafogo, faz a pressão. Na sequência, a falta. O árbitro deu vantagem, sobrou pra Douglas Baggio. Fumaça, chegou, fez a finta. Eu achei falta, o árbitro disse que não. Melhor pra Ponte Preta, bola alongada na frente. Vai correr. Gabriel Novaes chega antes, a zaga recua, toca pro João Carlos. João Carlos tocou essa bola ali pro Jean Vitor. Eu achei falta pro Botafogo no campo de ataque, o árbitro não deu. Melhor pra nós. A Ponte recupera a posse de bola e agora ele marca a falta que eu achei que não foi. Do Ramon Carvalho. Em cima do jogador do Botafogo, tá parado o jogo, posse de bola pro time do Botafogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. É isso, você tá ligado aqui nos Canais Futebol Interior, seja muito bem-vindo. Quase 18 passados deste segundo tempo. A Ponte Preta tá vencendo a segunda vitória da Macaca no campeonato. E por incrível que pareça, a primeira foi fora contra a Portuguesa. Placar 2-0. E a segunda
Tá acontecendo também fora de casa, na Arena Nicknet, em Ribeirão Preto. A Ponte vai vencendo por 2-0, mas tem jogo ainda. Calma, segura a emoção, narrador. Segura a emoção, narrador. Vem pro campo de ataque, o time do Botafogo vai trabalhando pelo lado esquerdo. A bola por ali com o jogador que é o Jean Vitor, recebeu do Toró, pensa, domina, trabalhou, tocou essa bola de novo pro Emerson Negueba. Linha de fundo, cruzamento na boca do gol, bate na zaga da Ponte Preta. E o detalhe, João Gabriel chega, mete o pé na bola, tira. Detalhe no ar. Uma curiosidade para o torcedor pontepretano. Esta é a 60ª, ou seja, 60 participações da Ponte Preta no Campeonato Paulista da Série 1. É isso. A Preta ficou um tempão aí de participações ininterruptas, né? Depois teve aquele rebaixamento, mas a seguidinha a gente, graças a Deus, já voltou e estamos de novo no Campeonato Paulista. E é claro, né, que a gente sabe que o primeiro objetivo é a manutenção, mas se pintar alguma coisinha a mais, né, a gente gosta também, né, André? E é verdade. E outra coisa, nessas 60 vezes que a Ponte participou do Paulistão A1, lhe renderam 5 vice-campeonatos. Né? 6, né? 70, 77, 79, 70, 81, isso. 70 contra o São Paulo. 70. Foi um triangular que Isso. a Ponte ficou, não lembro se foi triangular ou era pontos corridos, sei que a Ponte ficou em segundo. Foi. Que lá no Morumbi a Ponte o árbitro deu um pênalti, que se a Ponte empatasse a Ponte seria campeã. 70, 77, 79, 81, 2008 e 2017 6 vezes. 6 vezes. É o time com mais vice-campeonatos do interior no estado de São Paulo. Muita gente diz que vice-campeão, primeiro perdedor. Eu não entendo assim, cara. Um time que chega, disputa uma final, pra mim tinha que assim, é claro que ele não é o campeão, já tá falando vice-campeão, mas tinha que sim ser bem lembrado. E às vezes isso acontece no Brasil. Agora, se os caras marcarem esse pênalti aí do Nilson Júnior, ele cabeceou a bola na mão. Não tem como dar esse pênalti, né? Não foi. A bola não, mas olha lá, o VAR tá vendo, o juiz tá com a mão no ouvido. Vai, mano, porque não. Mandou cobrar. Eu vou cabecear minha bola na mão pra fazer pênalti? É coisa de louco isso. Segue o jogo. O VAR me dá um medo, tem hora. Bola pela direita, vem cruzamento na boca do gol, desviou na zaga, subiu. Vai cair na pequena área, Pedrão. É nossa essa bola, sai do gol, sobe e pega a bola, André. Bela defesa do goleiro da Ponte, subiu no meio de 2 jogadores do Botafogo, fez a defesa e já repôs. Continua 2-0, a Macaca vence no Santa Cruz. É isso. Lembrando que amanhã tem transmissão também aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM. Tem Inter de Limeira, tem Guarani, tem Internacional de Limeira. É claro, você vai acompanhar com a gente, com a equipe dos canais Futebol Interior. O André tá preparando para soltar a vinheta do narrador, que é o Lucas de Souza, o Albert Cavalcante, Felipe Marques. Todo mundo nessa transmissão. Amanhã, 9h30 da noite, a bola rola. A transmissão começa às 8h30 da noite. Quem narra? Lucas de Souza. Ô família, Gaveta. Grande Lucas, um abraço pro Albert Cavalcante também, o mais bonito. Você não fica com ciúmes não, né, o André? Ele perguntou se eu tenho um crush, agora ele me pergunta não, se eu vou ficar com ciúmes. Deu falar que ele tá me estranhando, não, cara? Deu falar que ele trabalha comigo há 30 anos no rádio, ele tá me estranhando, não, é possível. É que eu vou falar que ele é o repórter mais bonito de Campinas. O Albert. Bom. O Albert Cavalcante. Isso, por isso que eu perguntei se você não vai ficar chateado, não. Que ele é mesmo, né? Não, Ali, cara. Depende da modalidade. Supra-sumo da beleza. Se você pegar a modalidade da plus size, aí não tem dúvida nenhuma, sou eu. E olha que de beleza eu entendo. Posse de bola, 58% pro Botafogo, 42% pra Ponte Preta. A Ponte agora saindo numa jogada arriscada. Ih, foi sair jogando, a bola bateu no jogador do Botafogo, mas vai sobrar pro Pedrão. Pedrão passa o pé em cima da bola. Pega, Pedrão. E atenção, torcedor, tá na hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Metadinha desse segundo tempo, 22 minutos e meio passado o segundo tempo de jogo. Arena Nicknet em Ribeirão Preto, sexta rodada Campeonato Paulista 2024. É o Paulistão Série A1, placar FI, Valinhos FM aponta, Ponte 2. Botafogo? O Botafogo não tem nada. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato.
Muito bem, lembrando que no nosso canal de áudio, depois da transmissão de Ponte Preta e Botafogo, tem Novo Horizontino e Red Bull Bragantino com a Amizade FM, tá bom? Todo o segundo tempo, viu? Na Valinhos FM, acabando a nossa transmissão aqui, às 10 horas da noite, tem A Voz do Brasil, em Brasília. 19 horas. Vem o time do Botafogo, campo de ataque pela direita, trabalhando por ali o jogador que é o Alisson, fez a finta, tocou, ficou caído o jogador da Ponte, o árbitro não deu a falta não, Toró ganhou, ele solta a bola, é pro Matheus Barbosa, fez a finta, tocou pro Toró, escapou dele, a zaga da Ponte, chega, mete o pé na bola, tira dali, o jogador do Botafogo tá caído, hein, André? O jogador da Ponte, a camisa da Ponte, número, se não me falha a memória, é o Emerson. Aí, é o Emerson, camisa número 8, caído. Jogo paralisado, continua 2-0, a Macaca vence no Santa Cruz, informando concessionária, sim. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Seja bem-vindo, YouTube Futebol Interior, Facebook Futebol Interior, que bom ter o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia que tá dando Macaca. A Ponte tá vencendo o jogo 2-0, estamos chegando a 24 minutos passados deste segundo tempo. Se segura a Ponte, bola enfiada no comando pro Toró, de peito ajeitou, tocou pro Douglas Baggio, solta a bola pra Emerson Negueba aqui pelo lado direito, vai pra cima da marcação do Risso. Sou mais você, argentino, sou mais você, Gabriel, sou mais você, Risso. Dominou Negueba, chegou Elvis na marcação, empurrou, o árbitro não deu a falta, a bola sobrou com Elvis, pé de ferro, perdeu, chega Risso por baixo, faz o corte, ela cai no campo intermediário defensivo por Gabriel Novaes, perdeu a posse de bola, tentou pro Elvis, ele não entendeu, a bola voltou, sobrou pra Chapo, Chapo domina pro time do Botafogo, tocou pro Douglas Baggio, falta, Emerson Santos. Tinha cartão Emerson Santos, André? Não, mas muito provavelmente ele vai ficar pendurado. Tá cansadaço, hein? O Emerson Santos. Tá na hora de tirar já o Emerson Santos, hein? Ah, é verdade, hein? Entrou já com a língua dele parecendo uma bela gravata. Ah, então, só foi eu falar. E eu não tinha visto, hein? Só foi eu falar, o Leonaldi tá ali na beira do gramado e ele vai sair com um cartão amarelo. Lá. Tomou amarelo o Emerson Santos, mais um amarelado na Ponte Preta, que já foram 3 ao todo. São 4 amarelos no jogo, Emerson Santos amarelado, informando o restaurante do Dadá. É isso, demora um pouquinho pra sair, vai entrar o Leonaldi, número 5. Leonaldi, 5. Mudou. No time da Ponte, confirma aí então. Confirmando a você, foi embora o Emerson Santos amarelado com a 8 para a entrada do 5. Leonaldo informando concessionária, sim. É outro que precisa mostrar um futebol melhor quando tá entrando, não tá entrando bem. Vamos ver se é hoje, né, Léo? Né, Léozinho? Eu confio no seu futebol, você é muito bom jogador. Bola pra dentro da grande área, cobrança de falta. Nilson Júnior tirou, ela voltou, sobrou do lado esquerdo, domina no peito. Será que não bateu na mão do Jean, não? Diz o árbitro que não. Ele fica com a posse de bola, cortou pro lado esquerdo, linha de fundo, chega, trava a marcação da Ponte Preta. João Gabriel, preciso por baixo. Quem estava lá na verdade era o capitão do time, o Lucas Dias. É tiro de meta pra Ponte, André. Em uma das entrevistas que deu para a imprensa de Campinas, o presidente da Ponte, o senhor Marco Antônio Eberlin, dizia: fiquem de olho no João Gabriel, E olha que o João Gabriel é bom jogador mesmo, cara. O menino veio, olha, da base, não tá... Ele nem quis saber que ele tá no profissional, tá jogando, olha, uma bela partida, bem regular o ala direito da Ponte. O Paulo Gomes vai mexer, um dos caras que deve entrar é o Patrick Bray. O Mark Júnior, que tal o Akin? Ah, tá indo bem, viu? Tô gostando da atuação do Akin. Ó, João Carlos, se complicando na saída de bola, quase que chega o Gabriel Novas. A bola sobrou pra Ponte Preta, Leonaldi. O jogo já tá aqui na esquerda pra Iago. Pode até bater pro gol, Iago. Bateu pro gol, bateu na zaga, voltou, sobrou pro time da Ponte, é pro Risso. Pedalou pra lá, pra cá, a linha de fundo foi empurrado. Mas saiu com bola e tudo. Se ele cai, o juiz marca a falta. Ah, não, tava impedido. Já tinha levantado ali a bandeira, o auxiliar número 2, o carequinha Rafael Tadeu Alves de Souza, viu, André? Ele já marcava, ele corre nas populares, impedimento marcado da Ponte. A Macaca continua vencendo 2-0, quando agora o técnico português Paulo Gomes promoverá 2 alterações no Pantera. 16 e 22. 16. Isso, 16 no 6. Vai sair o lateral esquerdo, vai entrar o Patrick Bray, né? Que é o lateral esquerdo aí. E o 22 vem no lugar de quem? Vamos ver. O 22... Vai subir a placa já.
O 22 vem... Bom, vamos lá, a primeira alteração é o 16. O 6, João Vitor, foi embora para a entrada do... Era um pouquinho... Foi embora o... Ó, saiu o meia dúzia, Jean Vitor, e saiu o número 10, Leandro Maciel. Então entrou o Patrick Bray, que é 16. E entrou o número 22. No lugar do 10. No lugar do 10. E o 22 no lugar do 6. E o 22 no lugar do 6. Isso. Correto. Então foi embora Jean Vitor com a meia dúzia para a entrada do 22, que é o Thales, e foi embora o 10, Leandro Maciel, para a entrada do 16, Patrick Bray, informando o Café Canecão. Bom, o Patrick Bray é lateral esquerdo, era titular do time, né? Era titular do time. E o Thales é também atacante, meio atacante, ele vai tirar aí o Leandro Maciel. Ele tirou o Leandro Maciel, o número 10. É isso, né? Ele tirou o 10. Ele tirou o 10. O 10. Deixa eu ver. Confirmando, mas ele tirou o 10, sim. Isso. E agora tem uma jogada aqui no campo de ataque, me parece o Ramon Carvalho. Não, é o João Gabriel em cima do Patrick Bray. Já deu cartão de visitas ali pro Patrick Bray. O jogo tá parado. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Ó, saiu o Público e Renda aqui. Daqui a pouco eu vou passar para você que está acompanhando aqui os canais Futebol Interior. Marcelo. Oi. Só confirmando, o 10, Leandro Maciel, quem entrou no lugar dele foi o 22, o Thales. Tá. E o meia dúzia, Jean Vitor, que foi embora, quem entrou no lugar dele foi o 16, o Patrick Bray. Tá bom, beleza. Só mudou quem entrou e saiu, mas a alteração é a mesma. Tá valendo, obrigado, nosso repórter feliz, o André Luiz. 29,50, quase 30. Ó, público, 3.923 torcedores. Não pagante, o público não pagante 311. Pagante, então, 3.923. Público total, 4.234. Para uma renda de R$ 97.565. Olha a ponte, lado esquerdo, Gabriel invadiu a grande área. Dominou mal. Era o Iago Dias que estava lá do lado esquerdo. Tá com gás, hein? Tá com fôlego o Iago Dias. A bola se perdeu, foi embora, André. Ele perdeu o tempo de bola. A bola acabou saindo pela linha de fundo. Tiro de meta para o Pantera que tem pressa. Olha o Botafogo. Olha o Botafogo, campo de ataque, bola enfiada no comando. A zagueira Ponte Preta chega na proteção. Leonaldi recua, toca essa bola para João Gabriel. Despacha a bola aí, João Gabriel. Despacha a bola aí, João Gabriel. Bateu no Thales, foi embora. É lateral, posse de bola para o time da Ponte Preta. Na verdade, quem estava lá era o Castro. Ele que meteu o bico da bola. E atenção, torcedor. Hora de girar. Girar a roleta. Girar o tempo e o placar do jogo para você. O tempo que o tempo tem, o que cada time tem no placar passados. 31 minutos passados, segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista, Série A4. Pra você aqui no FI e também na Valinhos FM. Ponte Preta vence, Botafogo perde. A Ponte tem 2, o Botafogo não tem nada. 87.9, a voz da nossa gente. Marcelo Corsato. E agora o Elvis deu um lançamento ali, mas o Gabriel Novaes estava um pouquinho à frente, estava impedido, né? Ó, uns 2 passos atrás ele ia sair ali do campo de defesa, mas acho que não chegaria na bola porque o João Carlos ia chegar antes, né, André? É coisa de 30 centímetros, bem marcado pelo assistente 2 que corre nas populares, que é o Rafael Tadeu Alves de Souza. Lance favorável ao Botafogo, quando nesse momento a Ponte faz a última alteração, dá indo embora o camisa número 11, o Iago Dias, autor de um dos gols, para a entrada do 7, Dodô. Dodô era titular do time, né? Entra para a saída do Iago Dias, que fez o gol da Ponte, foi bem no jogo, Iago Dias. Dodô, portanto, a última alteração do técnico João Brigatti. E agora os caras têm falta, vai pintar jogada ensaiada. Patrick Bray e Douglas Baggio. Bray vai pra bola, perna esquerda, chuveirou na pequena área, sai do gol, Pedrão. Sai que é tua, Pedrão. E o tempo de bola do Pedrão hoje está excelente. No levantamento ali do Douglas Baggio, subiu no terceiro andar o Pedrão, fez a ponte, fez o encaixe, desceu. A Ponte continua vencendo no Santa Cruz. 2-0, informando Café Canecão. Aqui no Facebook, manda abraços pro Rodrigo Burguineira. Nosso time é melhor dos últimos 2 anos. É o melhor dos últimos 2 anos. Ah, coisa tava feia mesmo, hein? Coisa tava feia mesmo, viu, Rodrigo? O problema tá na defesa.
Mas hoje tá melhor. E agora o Elvis tá conversando com o árbitro da partida porque tem um jogador da Ponte caído lá. Tem um jogador da Ponte caído lá. E o Elvis também que se cuide pra não tomar amarelo, hein? O Leonaldi que tá caído, tá se levantando. Leonaldi. O Rodrigo tá dizendo que o Fraga vai bem aí, mas o Fraga parece que não é opção pro Brigatti, né? Fica no banco, nunca entra. Era pro Hélio dos Anjos, pro Brigatti. Não é, não. Roberto Santos, Filipinho tinha cartão? Se não tinha, por que substituiu? Eu acho que o Filipinho saiu cansado, viu, Roberto? Não tinha, não. Não tinha cartão, não. Eu acho que ele saiu cansado, porque o menino corre, hein? Pensa no menino que corre. O time precisa segurar essa bola no ataque. Também acho. Quem falou isso? O Rodrigo Brugneira. Roberto Santos, esse Gabriel entrou muito mal. Tá meio fora de ritmo, né? O Gabriel atacante. Gabriel Novaes, vai. O grande problema é que esses jogadores que entraram hoje pela primeira vez, que foi o caso do Nilson Júnior, olha o Pantera. Vem pro campo de ataque, bola enfiada, lado esquerdo, era pro Patrick Bray no meio do caminho, chega João Gabriel, tira o pé, tira a bola dali, com a perna direita por baixo, faz o corte, lateral, posse de bola pro Botafogo, tem pressa, o Pantera, Toró, dominou, solta a bola um pouco mais atrás, quem vem por ali é o Lucas Dias, capitão do time, solta a bola pra Douglas Baggio, agora fazendo o setor de meio campo, perdeu, deu bote, Ramon Carvalho ganhou, boa bola, boa, pela direita vem Ponte, bola com o Gabriel, Dodô passou o Gabriel também, o Ramon viu, tocou pra ele, vai pintar o gol da Ponte, a saída do goleiro, a bola vai entrando! Já era! Gol! É nosso! É da Ponte, Ramon Carvalho! É gol! Futebol é a nossa paixão. Na marca de 34 minutos passados deste segundo tempo, contragolpe mortal do time da Ponte Preta, que começou lá pela direita. A bola veio pro Ramon, ele que começou a jogada, na verdade. E aí, recebeu o passe, a bola veio pra ele. O Gabriel Novaes falou: faz, Ramon Carvalho! Faz, Ramon Carvalho! João Carlos saiu, ele com nojo, deu aquele tapa por cima pra mandar a bola pro fundo da rede. O Dodô chegou a bater na bola. Não sei se o gol vai ser confirmado pro Ramon ou pro Dodô. Bola na rede, é o terceiro da Ponte, é o terceiro da Ponte Preta. Ramon Carvalho pode comemorar. A festa é toda sua, da torcida da Ponte Preta no Brasil e no mundo. Goleirão João Carlos, essa não deu pra você. De novo tá no fundo da rede. Agora no placar FI, Valinhos FM, Ponte 3, Botafogo 0. Me dá o detalhe, a selfie do terceiro gol da Ponte, que está sendo verificado pelo VAR, André Luiz. E o detalhe é que tudo começou pelo setor direito. O João Gabriel levantou a cabeça e cruzou. Ramon Carvalho entrou surpreendendo a zaga do Botafogo na diagonal e deu um tapa, como você disse, um tapa de boa noite, com muito nojo, na saída de João Carlos, que nada pôde fazer. A bola foi morrer no canto baixo esquerdo do goleiro do Botafogo. Amplia a macaca no Santa Cruz agora. Ramon Carvalho, camisa 21. Ponte Preta, 1, 2, 3. Botafogo 0. Cara, eu quero a confirmação aí, porque o VAR, é claro, estava conferindo a chegada do Dodô na bola. Então vamos ver se esse gol não foi do Dodô. O Ramon que saiu comemorando. Não foi não. A bola estava dentro do gol. A câmera de dentro do gol mostra que a hora que ele toca na bola, eu marquei pela linha do que estende o gol, corretamente. O pé dele já estava lá dentro. Bom. Já estava lá dentro. Então não tinha por que o VAR estava demorando para confirmar o gol da Ponte, né? O VAR estava vendo se o Dodô estava impedido. Enfim. É bom também para checar isso, porque mesmo ele impedido, se ele toca com o pé, com a bola dentro do gol, não tem impedimento. Não, dentro do gol não, a bola já entrou. O gol já está sacando. O problema é se a bola tinha entrado toda, né? E ele não toca na bola antes da bola, ele toca na bola antes da bola entrar toda. Pode ser que checaram isso. E aí, vamos supor, se ele não estava impedido e a bola não tinha entrado toda, o gol vai ser do Dodô, não do Ramon Carvalho. Mas é um lance muito difícil e um pecado o gol não ser do Ramon, porque foi outro golaço, hein, André?
Foi outro golaço da Ponte Preta. É verdade, um contra-ataque rápido da Ponte e o outro, hein, muito bem o setor direito da Ponte com esse menino que tá entrando aí da base, o João Gabriel, realmente vai ser um jogador que vai dar bons frutos e boas alegrias ao torcedor ponte-pretano e ele joga de cabeça erguida. E eu gosto, viu, Marcelo, de jogadores que jogam com a cabeça erguida. Ele não faz besteira, ele olha antes de... tem uma visão muito ampla o João Gabriel. E também na marcação é muito bom. Tô gostando desse menino, camisa número 2 da Ponte. A Macaca amplia o placar no Santa Cruz e a vitória está praticamente aí decretada. A vitória da Macaca no Santa Cruz esta noite, Marcelo Corsato. É isso, tem jogo ainda, né? Estamos com 83 minutos, 38 do segundo tempo, né? Mas a Ponte Preta tá com a faca e o queijo na mão. A TV coloca lá os indicados pro craque do jogo: Iago Dias, Gé e Jean Vitor. Eu viria de Iago Dias, Iago Dias. E o Ramon entrou bem, né? O Ramon entrou bem no jogo. Olha o Elvis, falta pra Ponte, bola pra dentro da grande área, afasta a zaga do Botafogo, tira dali, a bola volta, sobra aí, tira de vez o time do Botafogo. Elvis tentou chegar na marcação, bola saiu, hein? É lateral pra Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tem que lotar no majestoso sábado. Roberto Santos, gol do Ramon. Wilson Correia, Lula dos Santos, gol legal. Ufa, gol. O Jesus Valerro tá com a gente também aqui no Facebook. Agora eu vou lá pro YouTube. Futebol Interior. Obrigado você que tá acompanhando a gente. Lembrando que no nosso canal de áudio, depois das 10 horas da noite, tem o segundo tempo do jogo do Novo Horizontino contra o Água Santa, com a Rádio Amizade, com a Amizade FM, na Valinhos FM. Você vai ficar com a voz do Brasil. E na nossa enquete fechada aqui no YouTube, tivemos Ponte Preta 65% dos votos para vencedora do jogo, e é o que está acontecendo. O Osmar Dangá, Marcelo, trouxe sorte na locução. Obrigado, Osmar. Fazia tempo que isso não acontecia, hein? Eu narrei o jogo contra a Portuguesa? Narrei contra a Portuguesa. Fui eu e você. Só que eu narrei contra o Santos também. Fui eu e você. Nós estamos com 2 vitórias e uma derrota. Verdade. O RG 1900, Ponte, Nery Menezes, Ponte tá formando um elenco, tô gostando. Eu pedi um time e não uma seleção, Osmar Dangar. Brincaragem, hein? O HC80, salve Corsato, estamos na sintonia. Edu Dias, mande um salve pros macacos do Jaguari. Ô, rapaziada, obrigado pela audiência, um abraço pra vocês. Viviane Cristina não estava entrando bem nos jogos, hoje entrou, fez gol. Essa tá falando do Ramon Carvalho, né? Tony Som, boa noite, equipe. Muita gente não participa dos comentários, mas estamos aqui ouvindo sempre. Obrigado. Nelson Letrinta Júnior, Ponte, Neuri Menezes, estamos jogando bem, principalmente o João Gabriel. A Ponte Preta quer fazer dinheiro com o Leonaldo. Enquanto não conseguir uma boa proposta, ele vai ficar e tem que jogar para ser visto. Mas tem que jogar mais, né, ô Vivi? Batata Ponte Preta, Deus do céu, Leonaldo não. Enfim, rapaziada se manifestando aqui, obrigado, viu? Ronaldo Neto, acertei por enquanto o placar, hein? Ô Ronaldo, falar um bagulho pra você, hein? Passa os números da Mega Sena. Olha a Ponte, pela esquerda, Risso tocou, será que saiu 4 errado? A bola, na verdade, estava impedido o Risso já, né? Ele tentou jogar pra trás, mas estava impedido, André. Bem marcado pelo assistente 1, que corre aliás, assistente 2, corre nas populares. Isso. É o senhor Rafael Tadeu Alves de Souza. O Botafogo tem aquela pressa, Marcelo, porque perde por 3-0 no Santa Cruz. E eu falei, olha o Botafogo, deixa eu ver esse lance. Bola enfiada dentro da grande área pro centroavante. O Alexandro, proteção da zaga, a bola se perde e vai embora. E eu falei agora há pouco Novo Horizontino e Água Santa. Eu menti. É Novo Horizontino e Red Bull Bragantino. O jogo. Então, repita. Novo Horizontino e Red Bull Bragantino com a Amizade FM no nosso canal de áudio no segundo tempo, tá? Segundo tempo. Quando ele põe, a TV repete o lance aqui, quando o Dodô coloca o pé na bola, a bola já tinha entrado. Tanto que ele sai mostrando o Ramon, né? Mas eu acho que ele faz isso com medo de estar impedido e o gol ser anulado. Aí ele mostra o Ramon assim, ó. Mas eu te disse, siga o seu repórter que você vai de boa. É isso. Ângela Maria, acabei de chegar, dei sorte. Boa, Ângela.
Chapéu, São Carlos. São Carlos torcendo pela nossa macaca. Aqui no YouTube, obrigado. Você que está no YouTube mandando mensagem pra gente. Seja bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo. Você da Valinhos FM também. A gente gosta muito da sua participação. Lembrando que toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca. Tá terminando o jogo. 42-42. Canais Futebol Interior. Aqui, nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Nas notas do jogo hoje, vamos fazer aquela dobradinha, eu e André Luiz. O André dá a primeira nota, eu dou a segunda nota e a gente faz a média nas notas do jogo. Mas antes vamos eleger o melhor em campo. Vamos eleger o melhor em campo e você pode votar. Já vou chamar a votação, viu? Já vou chamar a votação aqui nas redes sociais. Acho que a gente não vai perder mais não. Vou cravar aqui. Nós não, já era, não perde mais a Ponte Preta esse jogo. Posse de bola pro time da Ponte Preta. Geralmente quando eu falo isso não dá muito certo, viu? Bola com o Gabriel Novaes, mas tá 3-0, narrador. 3-0, 43-30. Calma, Marcelo. Vamos ter quantos de acréscimo, André? Uns 5, 6? Por aí, uns 6 minutos. Acredito eu. Eles não estão dando mais que isso, os árbitros. Posse de bola pro time do Botafogo. Se segura aí, Ponte. Se segura aí, Ponte. Bola enfiada na frente. Passou por todo mundo. E aí o Toró não acreditou. O Toró ainda bem que não acreditou no tapa do Thales. Ainda bem que o Toró não acreditou. Então, ó, a bola já tinha entrado. A bola já tinha entrado, porque ia dar polêmica se o gol é do Dodô, viu? Não, mas pareceu que na linha traçada, a hora que o Ramon vai bater na bola... Se você vê a linha vermelha, o pé dele tá na frente da linha vermelha. Então. Mas é que o gol foi do Ramon, né? Então já era, a bola já tinha entrado. A bola já tinha entrado. Olha o Botafogo. Melhor em campo, Iago Dias, tá dizendo a Vivi. Vem o time do Botafogo pela direita, cruzamento na boca do gol. Aqui. Boliviano, Luiz Aquim mete o pé na bola para ceder escanteio. Escanteio, mais um no jogo. Outro que está sendo muito regular na partida, o quarto zagueiro Luiz Aquim ou Hakim. A bola foi embora pela linha de fundo, escanteio lado direito, Pantera desce. Finalzinho de jogo no Santa Cruz, a macaca deita e rola no Santa Cruz, 3-0. Acaba de mudar, 7 escanteios no jogo, 7 escanteios no jogo. Vem o time do Botafogo pela direita, cruzamento dentro da grande área, passou por todo mundo. Alexandro tentou de bicicleta, afasta a zaga da Ponte, completa Leonaldi. Cara, eu não sei se não teve um toque de mão lá no meio do caminho do jogador do Botafogo, né? Mas o Alexandro tentou uma bike. A bola vem de novo pra dentro da grande área. Toque pra trás, Baggio vai pintar o gol, se joga na bola. Nilson Júnior sobrou pro Dias, bateu, a bola veio pro Toró, fez a finta dentro da grande área. Chega Ramon Carvalho, tira. Tá certo que tá 3-0, mas que sufoco, hein, André Luiz? Escanteio pra eles. E se não fosse o toque providencial do Luiz Aquim, seria o primeiro do Pantera. Última bola pela linha de fundo ali, tocada pelo Ramon Carvalho. É escanteio lado esquerdo, desce o Pantera. O Botafogo em busca do gol para diminuir o placar no Santa Cruz. Brei, vai pra bola. Brei. O árbitro tá pedindo pros caras pararem de se pegarem dentro da grande área, parecendo aquelas baladas, né, onde todo mundo pega todo mundo, nada é proibido. Vai pra bola, Patrick Brei, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte com ele, barbudo. Castro mete a cabeça na bola, tira dali, a bola volta, sobra aqui pelo lado direito. Linda finta do Emerson Negueba, deixou o jogador da Ponte caído, que era o Risso. Encosta na marcação aí o Elvis, cara. O Elvis vai terminar o jogo, hein? E ainda marcando e organizando. Quando o Elvis tá bem, a Ponte melhora muito no campeonato. A Ponte melhora muito no campeonato. 3 pontos pra Macaca por enquanto, 3-0, a Ponte tá vencendo. Mais 5, é isso, André? Mais 5, vamos até 50 nessa segunda etapa. Olha a Ponte. Ponte no ataque, bola com o Dodô. Pode pintar o quarto. Demorou para tocar pro Elvis, que tava livre ali pertinho da marca do pênalti. O rebote sobrou pro time do Botafogo. Leonaldi chega na marcação em cima do Baggio. O árbitro dá a vantagem. A bola sobrou pela direita para Negueba. Negueba tocou. Boa bola, bola boa. Vai a batida pro gol. Para fora do gol. Era o Thales. Ele olhou pro gol, falou: eu vou bater. Bateu pro gol, a bola foi embora. Tiro de meta pra Ponte, André. E o detalhe é que a bola enfiada para o Thales, ele chegou chegando no meio de 3 jogadores da Ponte, mandou o bastão de perna direita, a bola passou raspando o poste superior esquerdo da meta do goleiro Pedro Rocha. Tiro de meta para a Macaca e a torcida da Ponte
canta e dança no estádio Santa Cruz. A Ponte vence por 3-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Ponte Preta e São Paulo, sábado de carnaval, viu? Muitas purpurinas. Marcelo, você vai se fantasiar de quê nesse carnaval? De nada, de bobo, já sou. Vem o time da Ponte pela direita, Elvis da cavadinha pro Dodô, sobrou pro Gabriel Novaes, chega a zaga, tira a bola, volta, sobra pra Ponte, jogada pra trás, Ramon dominou, alongou o passe pela esquerda pro Risso, será que chega? Chegou, mais desequilibrado pra fazer o cruzamento. Aliás, tem um ouvinte perguntando aqui sobre carnaval, deixa eu ver quem é. Quero saber quem vai pular na matinê do Majestoso no sábado. Carlos Corsato vai estar lá, Viviane. Já comprou até a fantasia, mas é surpresa. É surpresa. Mas o Carlos vai estar lá, viu, Vivi? Eu vou também. Vai também? Vou fantasiado de Rei Momo. Não, mas é matinê. E aproveitem que é o último, hein? Mas o ano que vem... Mas aí pula a matinê e vai pro jogo. Aí o ano que vem eu vou fantasiar de Adão. Mas você só pode ficar na matinê até 4h30, que depois você tá escalado pro jogo, você sabe, né? Eu sei disso. Você sabe. Carlos já comprou a fantasia. E agora a bola aqui no campo de ataque pro time da Ponte Preta. O jogador da Ponte tá caído no gramado. O jogador do Botafogo vai tomar cartão, hein? Mais um no jogo, é o 7º na partida. Vamos ver ali quem tomou. Foi o camisa número 2, o Alisson, amarelado pelo senhor Matheus Delgado Candanção. Finalzinho de jogo no Santa Cruz. A Macaca vence 3-0. É o Dodô que ficou sentindo ali. Vai terminar o jogo, a Ponte vai vencendo. A Ponte vai vencendo e vai colocando aquele sorriso do pinguim no rosto do torcedor da Ponte Preta. Sorriso, ó, de orelha a orelha. Tão pressionado. João Brigatti hoje montou um time com 3 zagueiros. Surpreendeu. Luiz Aquim estreia bem. Nilson Júnior estreou bem também. Ramon Carvalho entrou bem no segundo tempo. Iago Dias, bom jogador, boa contratação por enquanto. Nesse começo de temporada estava machucado, volta ao time. A Ponte tem uma falta no finalzinho do jogo. O árbitro prometeu o jogo até 50, estamos com 49-30. Gandula tá perdidaço, hein? Jogou bola pra dentro do campo, tirou, jogou de novo. Falta pra Ponte, vai segurar a bola. Dodô tá lá, Dodô também. Ramon Carvalho, Elvis, vai tocar pro Dodô. Dodô vai fazer a graça ali, pedalou, não há tempo pra mais nada. Apita o árbitro, Matheus Delgado Candanção. Pode subir o hino. A Macaca venceu o jogo. 2 gols no primeiro tempo, 1 no segundo tempo. Iago Dias, a 2 minutos do primeiro tempo. Gé, a 41 do primeiro tempo. Ramon Carvalho no segundo tempo, a 34. 2 golaços, aliás, hein? Do Iago Dias e do Ramon Carvalho. Segunda vitória da Ponte Preta no campeonato. Vamos a 9 pontos. A Ponte vence o bom time do Botafogo de Ribeirão Preto, jogando em casa, na Arena Nicknet. E vai animada, vai com força para encarar o São Paulo, campeão da Supercopa Rei, campeão da Copa do Brasil. São Paulo de Thiago Carpini, de Lucas, de Rafinha e de companhia limitada no sábado. Majestoso tem que ficar lotado no sábado de carnaval, porque esses meninos merecem. A Ponte Preta também, pela boa vitória hoje. 3-0 a Ponte vence. A alegria do torcedor ponte pretano. Ponte vence, 3 para Ponte, 0 para o Botafogo. Saída dos jogadores no gramado do estádio da Arena Nicknet. É você, repórter feliz, hoje ainda mais feliz. Eu confirmo a você o placar. Marcelo Corsato com gols de Iago Dias, de Gé e também Ramon Carvalho. A Macaca vence, o Botafogo 3-0. Olha o Gé. Boa noite a todos, né? Agradecer a Deus, né, primeiramente. Agradecer minha família também e agradecer esse grupo maravilhoso, que se não fosse eles eu não estaria aqui recebendo mais uma vez o troféu do craque do jogo. Parabenizar a equipe que hoje fez o grande jogo, fez uma bela partida, conseguimos o nosso resultado que nós viemos buscar, que foi os 3 pontos. Agradecer a Deus, né, cara? E é isso, irmão. Fruto de muito trabalho. Agora é descansar e focar no próximo jogo. Vou ter que arrumar, mas vai sobrar. Valeu? Tá aí, este o Gé falando, passando aí
pelo microfone da TV, também em 87,9, pela Valinhos FM, canais Futebol Interior. Mais uma vez eleito o craque do jogo, fez um golaço no cruzamento do Risso e decretando aí a vitória da Macaca, um dos gols, 3-0 no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A Macaca deitou e rolou na terra do Pantera, 3-0 para a Ponte. Vamos ouvir aí, vamos tentar ouvir algum jogador do Botafogo. Por enquanto ainda não tem ninguém falando pelo lado do Pantera, meu caro Marcelo Corsato. Se eu não estou enganado, é o terceiro que ele ganha. Agora é o terceiro sim. que ele ganha. É vai o ser o terceiro Dias mesmo. que vai falar. Lucas Dias, jogador da equipe do Botafogo, pelo menos é ele que estava com a faixa de capitão, né? Tava com a faixa de capitão. Deixa quieto, não vamos conseguir pegar o Lucas Dias. Tem problema, nosso papo aqui queria até pegar uma palavra do Lucas, mas não deu certo. Vamos fazer o seguinte, a Ponte Preta venceu. A Ponte Preta venceu o jogo 3-0 e o Gé, a gente viu na entrevista, foi eleito o craque do jogo. Se eu não estou enganado, é a terceira que ele ganha. Terceiro mesmo. É o terceiro que ele ganha. Eu tenho minhas dúvidas se eu votaria hoje no Gé, hein? E eu vou falar pra você uma coisa, já vou falar já, né? Porque sondagens já existem. A diretoria da Ponte que se cuide e trate aí de tentar aí, não sei se tem alguma cláusula. Cara, 40 milhões pro futebol nacional e parece que 160 pro futebol internacional. Então que valorize bem esses 40 milhões e quanto pro internacional? 40 milhões pro futebol nacional, 40 milhões de reais. Se eu não me engano, pro futebol internacional são 160 milhões de reais. 160 milhões de reais. Já tem um internacional de... já tá com o internacional de olho. Cutuca. Você entendeu? Só esperando pra abocanhar. Então, pelo amor de Deus, hein? Vamos ver se for pra vender, que seja um negócio lucrativo, né, Marcelo? Olha, tem um burburinho aí, e é claro, a Ponte venceu o jogo 3-0, chegamos a 9 pontos, ainda não tem nada certo no campeonato, né? Mas melhor vencer e a vitória hoje não tem o que contestar, gente. Não tem o que contestar. Foi uma vitória maiúscula. Apesar que no primeiro tempo o Botafogo teve grande tempo de posse de bola, lances perigosos, mas a Ponte soube marcar, a defesa soube evitar o gol, então Sim. É isso que importa. A gente vai falar mais, mas é o seguinte, se o Gé e o Filipinho, eles continuarem jogando o que eles estão jogando, pra Série B a Ponte não vai ter eles. Mas tem um detalhe, Marcelo, aí que tá o X da questão. A questão não é vender, né? Eu tenho lido bastante em redes sociais, torcedores de grupos e torcedores da Ponte. A questão não é vender, aqui concordo com eles, a questão não é vender, a questão é vender, fazer um bom negócio e contratar um jogador à altura. Cara, vamos combinar. Por exemplo, se o clube que for contratar, não sei se vai contratar em definitivo, que é o Internacional de Porto Alegre, que agora está demonstrando interesse aí, né? Já tivemos o Vitória, mas o Vitória se assustou com a pedida da Ponte Preta, isso antes do campeonato começar. O Vitória se assustou. Antes deles contratarem o Alejandro, eles tentaram o Gé. Mas eles fizeram uma consulta e os valores assustaram lá o Vitória, eles desistiram. Mas agora o Internacional realmente está firme e a notícia é quente. O Internacional está monitorando mesmo o Gé. Mas, cara, pro futebol brasileiro é 40 milhões de reais. Aí como que você não vai vender um cara por 40 milhões de reais? A Ponte não dá nada no dinheiro, não tem jeito, né? Mas assim, claro que se eles continuarem jogando o que estão jogando, tudo pode mudar, né? Vi de caso do Leonaldi, né? Mas nem Filipinho, nem Gé ficam na Ponte Preta pro Campeonato Brasileiro. Já vou falar aqui da rapaziada que tá com a gente nas redes sociais. Já vai mandando o seu voto pro melhor do jogo. A TV elegeu o Gé. Eu discordo, acho que não foi o Gé, apesar de ter achado que o Gé jogou bem de novo. Mas meu voto vai ser para outro jogador. O André pode votar em quem ele quiser. Enfim, o voto da galera vale peso 1 e o meu e do André também. Então vamos ter 3 votos aqui para decidir na nossa transmissão, né? Quem vai ser o melhor do jogo daqui a pouco. Tem também a ficha técnica do jogo. Vamos tentar aí pegar a palavra do João Brigatti. Eu sei que é difícil, mas vamos tentar, né? Até às 10 horas da noite a gente tá por aqui. Se chegar a coletiva, a gente vai ter e vai passar para você. Vai trazer, vai mostrar esse serviço para você que está acompanhando a gente. E é claro, né? Vamos destacar muito da rodada. A Ponte Preta venceu, viu? A segunda vitória da Ponte no campeonato. Transmitimos aqui na Valinhos FM 87,9 e também nos canais Futebol Interior para
Café Canecão, o café no seu melhor momento, concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, chamou, pediu, chegou, delivery 99788-3821. Vitória da Macaquinha, 3-0 para cima do Botafogo, jogando na Arena Nicknet em Ribeirão Preto. Daqui a pouquinho a gente volta com fim de jogo para você, não sai daí. Valinhos FM. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Rapaz, ó, desde quando a Ponte Preta subiu, nem foi o jogo da final contra o Novo Horizontino. Foi na semifinal contra o 15 de Piracicaba, né? Foi o jogo do acesso da Ponte o ano passado. Foi 3-0? Foi. Desde aquele dia eu não fico tão feliz, cara. Desde aquele dia, o ano passado a Ponte subiu na Série A2, retornando ao Campeonato Paulista. Nem quando a Ponte escapou do rebaixamento eu tô tão feliz igual eu tô hoje. Porque hoje eu vi um time jogando bola, né, com um sistema diferente, com o sistema mostrando consistência, né? E a gente pegou um time que tinha 8 pontos no campeonato, um bom time do Botafogo. Então, hoje realmente eu abro o fim de jogo nessa noite de quarta-feira, meio de semana, 7 de fevereiro de 2024. O Carlos escreveu aqui e eu tô contigo, Carlos, ele está extasiado. Você tá extasiado também hoje, ô André? Ah, lógico que eu estou extasiado. Eu não tô nem sentindo, não sei o que foi, acho que eu dormi de mau jeito. Eu não tô sentindo, tá tudo extasiado o meu braço aqui. Tá dormindo? Ô Felipe Marques. Ai, ai. Macaca venceu, 3-0. Iago Dias, Gé e Ramon Carvalho, se bem que o Dodô tentou tirar o gol dele. Não conseguiu. Bom, vamos fazer o seguinte então. Vamos abrir o craque do jogo, antes até das notas do jogo. Se tiver aí o João Brigatti, eu não sei como é que a gente vai conseguir. Porque o João Brigatti fala primeiro, né? O João Brigatti fala primeiro. E jogo fora fala primeiro. Vamos ver aqui. Então... ele já vai falar já. Já vai falar já? Eu tô pegando ele aqui, Marcelo. Então vamos fazer o seguinte. 24? Papai, dá pra fazer as notas do jogo umas 10 vezes, hein? Vamos abrir, vai. Se o João Brigatti começar a falar, a gente interrompe. Dá pra analisar o jogo tranquilamente. Na verdade, não são as notas do jogo. O craque do jogo. Craque do jogo. Vai de vinheta, Felipe. Agora, o melhor em campo. O craque do jogo.
Muito bem, enquanto o André vê lá e o Felipe também, se o nosso treinador, o professor Brigatti vai falar, lembrando que começa o jogo em Novo Horizonte, 0 Novo Horizontino, 0 Red Bull Bragantino, você vai conferir o segundo tempo no nosso canal de áudio, tá? Com a Amizade FM. Daqui a pouquinho, 10 da noite, tem a Voz do Brasil na Valinhos FM. A Valinhos FM seguindo com a programação normal, às 10 da noite com a Voz do Brasil. Vamos lá. Pra pegar aqui, e hoje o Carlos não tá, eu tô mal acostumado, cara, então eu tenho que anotar aqui os destaques do jogo, né? Os melhores em campo. Então vamos lá, e quem tá votando? O melhor em campo da Ponte Preta, deixe nos comentários, o Futebol Interior escreveu. Tá dizendo que é só alegria aqui, a Renata Dalgalo, a Vivi, jogo de torcida única, tem que estar lotado, majestoso. Cara, eu acredito que vamos ter uma boa presença de torcedor. Sim, no sábado, hein? Bela vitória hoje, Ronaldo Neto. Mas precisamos ganhar em casa também. A Vivi, aqui em cima. Ela vota no Iago Dias. Então deixa eu marcar aqui. Iago Dias. Vivi. Vou colocar seu voto aqui, Vivi. O DJ Digo, só alegria. Neucilo Cato, que delícia. Ganhando. Nossa, acabei de chegar, deu sorte. A Ângela Maria escreveu aqui. Tá. Daqui pra baixo agora eu vou começar a ler as mensagens. Já falei da Vivi. Ela perguntou quem vai pular carnaval. Já falei que o Carlos, a surpresa vai ser a fantasia. Eu vou de Rei Momo. Cara, eu vou divulgar a fantasia do Carlos, vai. Eu não aguento fazer suspense, André. Fala. Ele vai de bombeiro. Meu Deus do céu, vai apagar o fogo de quem? Batata Ponte Preta, manda... Aqui, Leonaldi não, Batata não entrou, não gostou da entrada do Leonaldi. Ele mandou no meu zap aqui, eu às vezes não consigo ver o zap, o Batata, são muitas coisas pra eu tomar conta. Passei dos 50, eu não consigo focar em muitas coisas ao mesmo tempo mais. Aliás, eu acho que eu nunca consegui, nem quando eu era novo. Edson Cláudio, fora Carlos Corsato. Não, sempre dentro. Marcelo Venâncio, que linda vitória, temos que jogar assim sempre. Osmar Dangar, eu vou de Emerson. Então, voto pro Emerson aqui. No YouTube eu tô, tá? Do Osmar. Cara, hoje, se pudesse, a gente tinha que votar em todo mundo, né? Mas só pode escolher um, viu, gente? Gustavo Carvalho, pena o Gé tomar o terceiro cartão amarelo. Vai fazer falta, cara. E contra o São Paulo ainda. Então, vamos ver o que o Brigatti vai arrumar, né? Se ele vai colocar o Gabriel, se ele vai colocar o Renato. O Renato entrou no jogo? Não, né? O Renato não entrou hoje, não. Cara. Entraram Castro, Gabriel Novaes, Ramon Carvalho, Leonardo e Dodô. O Renato tá fora de forma. O Renato, toda vez que entrou, ele não tava ainda apto pra jogar. Mas é assim, vamos combinar. O Renato e o Igor Inocêncio, quando eles estiverem em forma, eles vão ajudar muito a Ponte Preta. Pena que não estão em forma ainda. Deixa eu ver se eu não pulei ninguém aqui. Edson Cláudio. Iago. Edson Cláudio. Iago. Estamos com o craque do jogo aqui na Valinhos FM nos canais Futebol Interior. Marcelo, sem medo, podemos até perder de vez em quando, mas nunca abdicar do jogo. Eu tô com você, meu querido. Não é que jogar pra frente vai dar a vitória pra você. Eu acho que são estilos de jogo, né? Estilos de jogo. A vitória, assim, eu acho que muda, ela vem de diferentes estilos. Eu não gosto quando um treinador só tem um jeito de jogar. E o João Brigatti já mostrou que ele não tem só um jeito de jogar. Ele tem repertório. Muita gente chama ele de animador de torcida, né? Que eu acho até pegar muito forte com o Brigatti, né? Mas ele tem repertório sim. E é que às vezes, e ele fala, e é verdade, não dá pra treinar o time, né? Não, ele evoluiu muito na carreira, entendeu? No começo e outra, ele não é o técnico de hoje. Ele é técnico há quase 10 anos. Então, ele evoluiu. Isso aí tem que ser respeitado. E ele está se aprimorando. Agora, dizer que o Brigatti é fanfarrão, animador de torcida, eu não concordo, não. Ele é um técnico de gabarito. Lógico, não está no primeiro escalão. É um técnico que está galgando ano após ano. Mas é um técnico que conhece do que faz e como faz. E principalmente de mudar estratégias, como você disse, sistema tático no decorrer do jogo. É isso. E o verdadeiro técnico, ele sabe fazer isso. Por exemplo, se eu entro com 4-4-2 e sou técnico da ponta, se eu ver que a coisa tá pegando, eu vou ter que mudar meu esquema pro 4-5-1 ou pro 3-5-2. É isso.
É isso aí. É isso aí. O Gustavo Carvalho tá com a gente. Valeu, Gustavo. Neuri Menezes. Não sei dizer quem foi o melhor em campo. O time foi bem. Silvio Seico. As torres trigêmeas foram bem. Castro, Akin e Nilson. Cara, o Edson no primeiro tempo ele teve um pequeno deslize ali, mas melhorou muito com os coleguinhas ali, viu? Melhorou muito com os coleguinhas ali. Então, mas tem que escolher um deles aqui, Silvio. Juninho. Pedrão, melhor da Ponte. Então, mais um aqui, ó. Eu tô falando, hoje vai ser difícil, hein, gente? Pedrão, melhor da Ponte, o Juninho. O Botafogo deu trabalho pro Pedrão. E hoje ele foi melhor nas saídas de gol também, viu, Juninho? Tô contigo. O time foi muito bem num todo, diz o Silvio. Renato Dalgalo, vitória gigante. Time foi muito bem. Iago jogou muito. Você vai votar no Iago? Então eu vou computar seu voto pro Iago, Silvio. Tá? Vou computar o seu voto pro Iago. Filipinho, melhor em campo. Monstro na marcação. Quem votou? Gustavo Carvalho. Mais um aqui, ó. Filipinho. Gustavo Carvalho. O Aparecido Alves. Melhor do jogo, Filipinho. Aparecido também. Filipinho tá jogando muita bola. Esse menino é bolão, cara. Esse Filipinho é bolão. Muito bom jogador mesmo. Gustavo Coelho, cara, gostei muito do Nilson Júnior hoje. Eu falava. É que santo de casa não faz milagre, né? Mas o Nilson Júnior eu conhecia do tempo dos time lá do Maranhão, rapaz. Tava com o nome na boca aqui, o Bolívia querida. Sampaio Correia. E todas as vezes que eu vi ele jogar, eu gostei. E ele foi indicação do Brigatti. Bom zagueiro. E eu gostei do Luiz Akin também. Zagueiro sério, estilo Fábio Sanches. Gostei do Luiz Akin também. Claro, eles vão falhar? Vão falhar, pô. Não tem essa. Não tem essa. André Cruz falhava. Pra dizer um nome aqui de um zagueiro que foi... Juninho falhava, Polozzi. Meu brother Juninho, tanto tempo que eu não falo, Juninho Fonseca. Que hoje está no rádio, né? Esse eu posso chamar de amigo hoje, né? De colega também. Polozzi, enfim. Mas deixa eu ver se eu não perdi aqui o voto. Do Silvio, deixa eu ver. Aparecido Alves. Já coloquei o seu voto no Filipinho. Então, 2 pro Filipinho, 3 pro Iago Dias por enquanto. 1 pro Emerson, 1 pro Pedrão. Vamos lá, deixa eu tentar ser mais rápido aqui. Craque do jogo? Não, peraí, deixa eu mudar. O Gustavo Carvalho, ele falou, tá vendo? Não deixa molhar o bico, né, Gustavo? Ele votou no Elvis. Então, vou tirar seu voto aqui do Filipinho. Mais um na lista, então. O Gustavo Carvalho coloca o Elvis na lista. Rapaz. Ronaldo Neto, ataque em 2 jogos, 6 gols, tá bom. Gustavo Carvalho, Akin e Nilson, essa é a zaga titular, mas pode botar mais um aí. Cara, se contra o São Paulo ele não entrar com 3 zagueiros, aí eu tô louco. Gustavo Coelho. Sim, Gustavo. Tá respondendo aqui. Não, Gustavo Coelho é outro. Foram muito bem. Ele tá respondendo o Gustavo Carvalho. Akin, organizado e posicionamento em todas as bolas paradas. Jogador de seleção, boliviana, viu, Gustavo Carvalho? Murilo Melo, que jogo perfeito da nossa macaca. João Gabriel tomou conta da lateral direita. Gostei dos 3 zagueiros. Jogou bem o João Gabriel e não apareceu muito no ataque, mas olha, deu uma segurança ali o menino, hein? Claro, muita hora nessa calma. Boa, Xará. Obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui. O Murilo, a zaga passou confiança e o Castro também. Silvio Seico, com 3 zagueiros acabou aquela avenida entre Luiz Felipe e Matheus Silva. Verdade. Cara, o Matheus Silva, eu não sei o que aconteceu com o Matheus Silva, a Ponte Preta não divulgou, né? Mas deve ter acontecido alguma coisa, porque ele é titular e capitão do time, né? Murilo Melo na geladeira. Se alguém souber aí o que aconteceu com o Matheus Silva, Carlos, o André, alguém da nossa audiência, nos informe, tá? João Gabriel tirou um gol em cima da linha, tem noção do campo, não passou um perigo com ele, ganhou posição. A gente tem que lembrar isso, verdade, ele tirou uma bola em cima da linha, viu? Melhor em campo, Nelson Letrinta Júnior tá votando no Gé. Ó, o primeiro voto da nossa audiência é pro Gé aqui, hein? Ô, Marcelo, oficialmente no WhatsApp oficial da Ponte Preta, né, de imprensa, nenhuma informação. Ninguém pode perguntar nesse WhatsApp? Não, só recebe, não tem como. Aqui na firma a gente tem um WhatsApp desse também. Porque o outro, né, que era só bagunça,
Deu treta. Mas o que aconteceu? Sei lá, deu treta. Aí o moderador, ó. O moderador moderou. Moderou, Felipe. Excluiu todo mundo, cara. Deu treta. Deu treta. O pau comeu, velho. Ficou um dia inteiro o pau comendo. Concordo, Murilo. Tá mandando aqui o Gustavo Carvalho. O Akira Miyamoto. Boa noite, time FI. Depois da saída do Edson, a entrada do Castro, o sistema de 3 zagueiros ficou mais consistente. Akira Miyamoto. Valeu, Macaca. Você votou, Akira? Cara, eu tô perdidaço aqui, hein? Deixa eu ver. Akira. Você não votou em ninguém ainda, hein? Agora sim, ele vota no Filipinho. Então tá bom, Miyamoto. Vou colocar você como Miyamoto. Falar em Miyamoto, deixa eu mandar um abraço pro Miyamoto lá de Santa Bárbara do Oeste. Nosso colega da Rádio Brasil de Santa Bárbara. Edilson Roberto, melhor em campo. Iago fez um golaço. Você não tinha votado ainda, Edilson? Não. Então, o Edson Cláudio que tinha votado, né? Então, Edilson Roberto. 4 votos pro Iago, hein? Deixa eu ver quem mais aqui. Se pudesse, votaria no time. O conjunto hoje foi perfeito, sem susto, difícil, porque a gente se ilude. Mas é bom, Gente, calma. Ângela Maria, Gé. A Ângela Maria vai no Gé. Ângela Maria. Deixa eu ver quem mais aqui. Esqueçam a palavra rebaixamento. Ô, Gustavo, calma, Gustavo. DJ Digo, melhor em campo, Iago Dias. Deixa eu ver se o DJ, eu já tinha computado seu voto. Não, eu vou colocar só DJ aqui. Se aparecer outro DJ, aí eu vejo aqui. Iago Dias, mais um pra ele. Gustavo Carvalho, eu votei no Filipinho. Quem votou no Elvis foi o Gustavo Coelho. Pera aí, então eu fiz confusão. O Gustavo Carvalho votou no Filipinho. Também não, Gustavo Carvalho. Então tá, votei seu voto. Verdade, eu tô vendo gnomos aqui. Agora tá computado. Gustavo Coelho. Gustavo Carvalho. Não, eu votei no Filipinho, tá certo. Quem votou no Elvis foi o Coelho. Então deixa eu tirar o Carvalho e colocar Coelho. Um voto então do Coelho pro... Obrigado, viu, o Carvalho. Eu sou assim mesmo, meio doidão. Roberto Santos. João Gabriel salvou o gol quando estava 1-0. Verdade. Marcelo Venâncio. Gostei do Iago. Cara, ele foi bem no primeiro jogo até se machucar e foi bem hoje de novo. Gustavo Carvalho. Matheus só jogava porque tinha o Fábio Sanches. Se ficar a responsa com ele, não aguenta. Perdeu a posição pro Aquim e o Nilson. Eu acho o Matheus Carvalho bom zagueiro. Eu acho o Matheus Carvalho, ó. Matheus Silva. Tô misturando Ramon Carvalho com o Matheus Silva. Eu acho ele bom zagueiro, mas... Enfim... não poderia jogar no lugar do Edson, o Matheus Silva? Poderia, ué. Joga Mas Aquim, ele é quarto zagueiro. Mas não tem problema, tá jogando com 3 zagueiros. Aquim. Nilson Júnior e Matheus Silva. Joga com 3 zagueiros, velho. Eu colocaria o Matheus no meio desses 3 aí. Eu não entendi porque o Castro saiu do time. Pra mim, o Edson estaria atrás do Castro, né? Mas pro Brigatti, não. Pra mim e pra muita gente até. Não, e hoje ele tirou o Edson e colocou o Castro. Então. Quer dizer que o Castro é reserva do Edson. Pro Brigatti. O Akira, Matheus Silva estava pendurado. Acho que o Brigatti poupou pro jogo contra o São Paulo. É uma opinião. Uma teoria aqui. Pode ser. Tava pendurado, verdade. É uma teoria. Boa. Por isso que eu gosto da nossa pendurado. Por isso que tem gente que quer fazer a gente pagar mico no ar. Mas tem gente que não, que ajuda na transmissão. Isso que é legal, cara. E se um dia eu pagar mico no ar, eu tô nem ligando, viu? Tô nem vendo. Deixa eu ver quem mais. Viviane, Carlos, vai chamar vocês dois pra reunião. Vai nada, Vivi. Vivi. O Jorge votou... Ele vai de bobeiro na matinê lá. O Jorge votou no Filipinho. Cara, o Filipinho tem 1, 2, 3, 4 votos, viu? O Osmar Dangar, pelo menos o Castro voltou e voltou bem. Ele tava bem, né? Ele saiu bem. No jogo contra o Santos, quem falhou mais... Foi no jogo contra o Santos? Foi. Que o Castro era titular junto com o Matheus. Foi, sim. E aí, no outro jogo, entra o Edson no lugar do Castro. E fica o Matheus Silva. No jogo contra o Santos, quem falhou mais foi o Matheus Silva, não foi o Castro. Osmar Dangar, pelo menos o Castro voltou, já falei, né? O Marcelo Venâncio, jogar com 3 zagueiros seria melhor. Eu tô com você, Marcelo. Tô contigo, meu xará. Contra o São Paulo, pra mim, é 3 zagueiros e não abro. 3 zagueiros eu não abro. Ainda que não tenha o Gé. O Gé tá suspenso. Olha, eu já vou falar desde já. Eu sei que você vai chamar meu comentário, mas se eu sou o Brigatti, eu entro sábado contra o São Paulo com 3 zagueiros.
Isso. Silvio Seico, Edson saiu pra treinar a zaga titular contra o São Paulo. Você acha, Silvio? Sei não, hein? O Neuri Menezes, João Gabriel melhor em campo. Cara, o menino foi bem, hein, o João Gabriel, mas é o primeiro voto pro João Gabriel. João Gabriel. Ah, eu tô em dúvida aqui, cara. Deixa eu ver quem votou no João Gabriel. Acabei de falar, esqueci, o Neuri. Eu confesso que eu tô em dúvida aqui. Deixa eu ver quem ganhou na votação do YouTube e eu vou pro Facebook. 1, 2, 3, 4, 5 pro Iago. 1, 2, 3, 4 pro Filipinho. 2 pro Gé, que foi eleito pela transmissão melhor em campo. É consenso aqui, é claro que muita gente vai votar no Gé, que o Gé, ele ganhou de novo merecidamente, porque tá jogando muita bola, mas teve mais jogador da Ponte que jogou melhor que o Gé hoje, né? Eu vou sair aqui agora do YouTube e vou lá pro Facebook. Por enquanto nada do João Brigatti, viu, gente? Então, quando tiver o João Brigatti, a gente vai colocar no ar. Eu tô de olho aqui, viu, Marcelo? São 9 da noite e 22 minutos. 9 da noite e 22 minutos. Eu queria fechar o craque do jogo, cara. Vai pensando no seu voto aí, viu, ô André? Vamos lá. Já está definido. Luiz Antônio, meu voto pro Gé, pela entrega. Então, ó, vou colocar mais um voto. Agora eu tô no Facebook, tá? Luiz Antônio, então o Gé vai para 3 votos. O Ailton Soares vai com a galera também. Então, mais um voto aqui pro Iago Dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Paulo da Silva, sem dúvida, Filipinho. Você já tinha votado no Filipinho, Paulo? Não, então mais um voto pro Filipinho. Paulo da Silva. O Elvis e o Elvis. O Caio César Brigatti e o Gui Patti. 2 votos no Elvis. Vamos colocar o Brigatti no ar, então? Fala, treinador vencedor na noite de hoje. Para Ribeirão Preto, um esquema com 3 zagueiros e ainda mais estreando o João Gabriel no time principal do lado direito, que a gente sabe que os alas têm uma importância muito grande nesse esquema que você adotou com 3 jogadores no sistema defensivo. Queria que você falasse o porquê você adotou esse esquema e a estreia do João Gabriel como profissional. Boa noite, Lupe, boa noite a todos. Primeiro, dar os parabéns ao nosso elenco. A gente está na Ponte Preta construindo um grupo de homens que sabe perfeitamente qual que é o objetivo da Ponte. Vestir essa camisa da Ponte Preta é um peso muito grande. Então você precisa ter personalidade, você precisa não só ser profissional ao extremo, mas também ter o prazer de entrar em campo, vestir essa camisa e jogar futebol. Então é isso que eu tenho passado para os nossos atletas, para o nosso elenco, que a gente está em formação. Tivemos problemas seríssimos na nossa pré-temporada, com poucos atletas para poder treinar, para poder fazer o sistema de jogo que a gente gostaria de iniciar o Campeonato Paulista. Iniciamos, em frente ao Mirassol, uma partida de 35 minutos no primeiro tempo, muito boa, um volume muito bom de jogo. Priorizei a equipe do ano passado, que já tinha uma formação, uma organização principalmente, para a gente poder iniciar o campeonato. E logicamente aos poucos que foram chegando os atletas, foram entrando em condições físicas. Não é fácil, tem atletas nossos que, tipo o Nilson trabalhou comigo no Sampaio Corrêa, eu sei perfeitamente quem é o atleta e quem é o jogador. Só que jogou no Irã, pouco se alimentava, comida totalmente diferente da que ele é acostumado no Nordeste, e levou um tempo maior para poder se adaptar à Ponte Preta, à cidade de Campinas, a alimentação novamente, ganhar o poderio físico, e hoje vê aí que é um atleta de qualidade, não só ele, como o Hakim também, como o João Gabriel, que veio da base. Eu não costumo fazer improvisações, tendo um atleta da posição, então não teria porquê, não teria razão dele estar na Ponte Preta. Ele, apesar de jovem, é homem, e está inserido no processo. Então, conversamos bastante com ele, mudamos os sistemas, o sistema nosso de um 4-4-2 losango, que a gente vinha jogando, para um 5-3-2, na verdade. A gente entendia de estudar o time do Botafogo, que a gente precisava, logicamente, estar fechando nossos alas, principalmente as beiradas, que eles trabalham muito por ali. E acho que a equipe se comportou muito bem. Está de parabéns aos atletas, ao nosso elenco, a todos, na verdade, por essa excelente vitória, uma vitória muito gigantesca aqui, frente ao Botafogo. João Brigatti, W Sports Ribeirão Preto, parabéns pela vitória. Boa noite, 3 pontos importantes para a Ponte Preta. Até que ponto foi importante o primeiro gol
logo no começo do jogo, arrebentando com o esquema tático do Botafogo. Até que ponto foi importante esse gol para vocês? E se para você, né, ele chutou pro gol ou ele tentou cruzar? Olha, gol a favor é sempre bem-vindo a qualquer momento da partida, né? Ainda mais no início, a gente enfrentando uma equipe, como eu já falei, muito bem treinada, bem qualificada, com atletas de um poderio muito grande, e você sair logo no primeiro minuto ali com o gol do Iago, logicamente que isso favorece no decorrer da partida, foi o que aconteceu, né? O Botafogo se atirou em cima, conseguimos neutralizar várias jogadas do Botafogo, o Pedrão excelente no gol hoje também, né? Passado é passado, aqui a gente não cobra os erros, a gente cobra a personalidade da próxima partida, e ele demonstrou que é um grande goleiro nesse quesito também, de personalidade. Enfim, a equipe teve um comportamento muito bom, tivemos oportunidade, fizemos o segundo gol e tivemos uma com o Gé no final do primeiro tempo que poderíamos, né, ter aumentado para 3-0 ali naquele momento e praticamente a gente liquidava o jogo. Enfim, foi uma vitória muito grande, que nos deixa, né, ou vislumbra uma situação dentro do campeonato de primeiro. Logicamente a gente buscar a pontuação que nos deixa mais confortável e logicamente em busca da classificação dentro da nossa chave. Obrigado, boa noite. Sou Luiz Augusto, da CBN aqui de Ribeirão. Parabéns pela vitória. O que chamou a atenção muito também foi a eficiência da Ponte, né? Foram 8 finalizações, 4 que acertaram o alvo e das 4, 3 acabaram construindo essa vitória de 3-0. Foram 3 gols. Vocês sabiam que para conquistar a vitória hoje contra o Botafogo, que até então tinha a melhor defesa do Paulistão, só tinha tomado 2 gols, só hoje foram 3 da Ponte, passaria por essa eficiência? E qual foi o maior ponto positivo da Ponte no jogo de hoje? Que me parece que a escolha do time, talvez para espelhar como joga também o Botafogo. Queria que você falasse sobre essa eficiência e qual foi o maior ponto positivo da equipe nessa vitória hoje contra o Botafogo. Olha, hoje foi a 6ª partida da Ponte Preta dentro do campeonato, nós só não fizemos gol contra a Internacional de Limeira. Em todas as partidas, né, mesmo não se comportando bem frente ao Santos, nós conseguimos finalizar e fazer um gol de pênalti. E em todas as partidas você vê que a gente cria situações, né, como da última partida agora contra o São Bernardo, que deixamos escapar uma vitória bem no finalzinho da partida, aquilo doeu bastante, né, foi uma ducha de água fria, mas você tem que ver a eficiência da equipe. O São Bernardo também era uma equipe que tomava poucos gols, e nós conseguimos fazer 3 gols. Hoje, o Botafogo, a defesa menos vazada no campeonato. Nós conseguimos, com a eficiência dos nossos atletas, jogando, sabendo sofrer, principalmente na defesa, no meio de campo, e nós temos um ataque rápido. Nós temos um ataque que, hoje, o Gé, acho que deve ser o artilheiro do campeonato, né? A gente sabe concluir em gols e converter, logicamente. Isso é muito importante, que dá uma tranquilidade, principalmente a gente saindo de 1-0 e 2-0 no primeiro tempo, te dá uma tranquilidade de você poder tocar bola, fazer variações, fazer o balanço, que ainda precisa de mais, né? Começar do lado direito, terminar para o lado esquerdo e vice-versa. Enfim, são situações que ao longo do campeonato, porque pouco tempo para treinar, nós não tivemos esse sistema, nós praticamente treinamos meia hora e inserimos na cabeça dos atletas que daria certo, eles entendem e aceitam a ideia do treinador e hoje acho que se comportou muito bem nessa situação, neutralizamos várias jogadas do Botafogo, que é uma equipe bem treinada, volto a dizer, muito bem postada dentro de campo, só que numa situação dessa eles deixam muito, são vulneráveis atrás, e isso a Ponte Preta soube aproveitar e fez os 3 gols e conseguiu a vitória. Obrigado, parabéns pela vitória. Sou Reginaldo Decares, do Tati Esportes, aqui de Ribeirão Preto. Ano passado a Ponte Preta, com muita dificuldade, sofreu muito no Campeonato Brasileiro, e tinha o Gé, que você citou aí, tinha o Elvis também. Principalmente nesta partida contra o Botafogo, nos jogos anteriores, eles vêm desempenhando o futebol muito melhor do que no ano passado. O que foi a conversa com esses atletas? O que mudou para todo esse rendimento desses atletas, principalmente no time da Macaca? Primeiro, tem que ter um entendimento e aceitação dos atletas, né? Se você, como treinador, você como um comandante técnico da equipe, você não consegue passar isso para os atletas e eles não têm esse entendimento, você está fadado a não ter sucesso. Então o Elvis, a gente tem dado muita moral, é um craque. Ele tem um probleminha de percentual, essas situações todas, mas é um atleta que dentro de campo se doa ao máximo. Hoje ele é o capitão da nossa equipe, né? Então tem assim, a gente está muito satisfeito com o rendimento do Elvis, que a cada partida ele vem melhorando. E quando se tem um jogador nesse nível, logicamente que fica fácil, né, de enfiada de bola para os nossos atacantes, que são jogadores rápidos, e a gente consegue concluir. O Gé não teve base,
né? Um atleta que começou tarde a carreira dele, mas é um artilheiro nato. Um artilheiro que a hora que sobra ali, ele guarda, como aconteceu hoje, está acontecendo nas outras partidas do campeonato. Enfim, eu acho que você tem que ter uma equipe organizada e aos poucos a gente vai organizando a equipe e mostrando para eles o sistema de jogo, a ideia de jogo, logicamente com entendimento e aceitação deles, que é o mais importante. Ô, João, para fechar, a gente sabe que é difícil ter esse bate-papo, né? Já projetando o jogo contra o São Paulo, no sábado, lá no Majestoso. Você perde o Gé, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, e ganha o João Gabriel, que hoje foi o melhor em campo, pelo menos na minha opinião, mesmo não fazendo gols. Já passa pela tua cabeça manter já, porque o Luiz Felipe estava jogando improvisado, tem o Inocêncio que estava no meio, manter o João Gabriel para esse jogo na direita e o substituto do Gé. O que você pretende fazer? Se a resposta do Gabriel Novaes foi positiva, mas a gente sabe que tem um período longo sem jogar, né? Lupe, na verdade a gente tem que, né, curtir essa vitória hoje, uma vitória, como eu falei, maiúscula. Temos que ter o pezinho no chão primeiro, saber recuperar esse elenco, que está muito desgastado, são partidas em cima de partidas, pouquíssimo tempo com viagem, né, no meio do caminho aí para poder recuperar os atletas. E obviamente a gente começar a estudar o São Paulo, né? Uma equipe de uma qualidade ímpar. A gente tem que saber estudar para poder neutralizar e em cima disso, dessa situação de sistema de jogo, de modelo de jogo, você criar oportunidades para que a gente possa também fazer frente ao São Paulo. Acredito que a gente tem que ir com calma com o João Gabriel, né? É um garoto, como eu já disse, mas está inserido no processo, fez uma excelente partida juntamente com a equipe. A gente tem que ter calma e vamos estudar direitinho para ver com qual, logicamente, os atletas mais saudáveis para a gente poder fazer frente ao São Paulo. O Gé, infelizmente, ele tomou o 3º cartão amarelo, está fora, mas você pode ter certeza que vai ter atletas para suprir. A gente já está tendo, né, atletas com qualidade que está entrando, né, principalmente a parte física, né? Temos o Dudu, certo, que está voltando. Temos o Gabriel também Novaes, que entrou hoje numa situação muito boa, fazia muito tempo que não jogava. Aos poucos a gente vai inserindo esses atletas aí para ter um elenco mais forte e competitivo. Tá aí, essa palavra do técnico João Brigatti, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, falando aí, após a vitória brilhante, vitória da Ponte Preta, como ele disse, maiúscula, a vitória da Macaca, 3-0 pra cima da equipe do Botafogo. Daqui a pouquinho a gente pode até falar mais aí dessa entrevista coletiva, mas a gente estava elegendo o craque do jogo, e só para registrar os 2 últimos votos aqui do Facebook, Gui Pati Carnielli votou no Elvis, Caio César TJP também votou no Elvis, né? Eu anotei aqui, então, 1, 2, 3 votos pro Elvis, 1, 2, 3, 4, 5 votos pro Filipinho, 1 pro Pedrão, 1 pro Emerson, pro Gé, 1, 2, 3, 4, 5, pro Iago Dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rapaz, foi ali, ó, cabeça a cabeça. Gé e Iago Dias. Gé e Iago Dias mais. Então vou computar o voto da galera aqui. Pro Iago Dias, André Luiz. E agora, o Renato Bueno, diz que votou no Pedro. Então, 2 votos. Vai, ô Renato, computar o seu aqui. Se fosse um voto diferente, mas você votou no Pedro, que é o Pedrão, né? Beleza, tá registrado o seu voto. Eu não tinha visto aqui o seu voto, mas obrigado pela audiência, tá, Renato? Bom, o Iago Dias, com 6 votos, eleito o craque do jogo pela nossa audiência, mas é claro que a gente vai votar aqui no craque do jogo também e vamos opinar. E aí a gente vê quem vai levar na geral. Vai, André, o seu voto. A voz do povo é a voz de Deus, né, Marcelo? Diz o ditado. Então, o meu voto já estava definido, independente do voto da galera. O Iago Dias, pra mim, vem sendo muito regular desde a primeira partida quando ele entrou contra o Mirassol e agora no jogo de hoje, o golaço que ele fez e pela sua participação, pelo empenho e principalmente pelo golaço que ele fez, na minha opinião, melhor em campo o Iago Dias, dando menções honrosas. Se eu não desse pra ele, eu ia dar pro João Gabriel meu voto e em 3º lugar pro Gé. Então, eu fiz uma confusão aqui, o Gé foram 4 votos, tá? 4 votos pro Gé. O João Gabriel teve um voto do Neuri, que eu não computei aqui, agora estou computando. O João Gabriel também foi lembrado pela nossa audiência. Você votou em quem, então? Iago Dias, autor do primeiro gol da Ponte. Então, Iago Dias já venceu. Eu vou votar no João Gabriel, cara. Vou votar no João Gabriel, mas gostei demais do sistema defensivo hoje, porque, olha, contra São Bernardo, Santos foi um horror, né? Gostei da estreia do Nilson Júnior, gostei da estreia do Akin,
né? O Edson hoje não foi mal no primeiro tempo, não. O time num todo foi muito bem. Foi bem, né? o time hoje, o Pedrão saiu bem do gol. Claro, o time Saiu. desse de 3-0, você não vai achar ninguém que jogou mal, né? Não. Até os caras que entraram, cara. Ramon Carvalho. Melhorou o time. O Castro, por exemplo, no lugar do Edson, né? O Leonaldo hoje entrou mais seguro. Melhor o Leonaldo, mais seguro. O Gabriel Novaes entrou bem, bem condicionado, mostra que pode ajudar a Ponte Preta. E o Dodô, a gente sabe aquela fumaça danada. O Dodô é habilidoso e é um cara, quase fez até o gol, quase roubou o gol do Ramon Menezes. É um cara que, se não vai ser titular do time, mas vai ser o 12º jogador aí. E hoje, pra você ter uma ideia, hein? A contratação mais badalada da Ponte Preta no ano foi o Renato. Renato não entrou. Estava à disposição e não entrou. É verdade. E um detalhe aí que um dos ouvintes falou, que praticamente o descenso está garantido. Eu concordo também que estamos caminhando... A manutenção estava garantida. Para a manutenção na Série A1. Isso. Nós estávamos falando em off aqui, Marcelo. Caso a Ponte vença o São Paulo no sábado, tem condições? Tem condições. Se você perguntar pra mim quem é o favorito, lógico, eu não sou louco, eu conheço futebol. Logicamente, se você pegar no papel o time do São Paulo, o time da Ponte, o São Paulo é 100 vezes melhor. Mas o jogo é jogado e o peixe é pescado, né? A Ponte pode se jogar desse jeito que jogou hoje contra o Botafogo, pode chegar no Moisés Zucarelli sábado e ganhar do São Paulo, por que não? Por que não? Se jogar certinho. Agora, se sou o Brigatti, manteria esse esquema. O 3-5-2. Deixa eu fechar o quadro aqui. O meu voto vai ser pro João Gabriel, tá? Meu voto vai ser pro João Gabriel, como já tá decidido mesmo, eu poderia destacar aqui o Elvis, o Gé, o próprio Filipinho, um dos zagueiros, mas eu vou votar no João Gabriel, porque menino, né? Os dois que estavam jogando não estavam correspondendo, apesar de Luiz Felipe no último jogo ter feito um bom jogo. E aí eu acho que seria injusto se o Luiz Felipe não voltar contra o São Paulo, né? Mas eu vou votar no João Gabriel. Mostrou aí que a Ponte Preta pelo menos tem um cara que, quando precisar, pode colocar pra jogar. Mas você quer o Luiz Felipe no lugar do João Gabriel contra o São Paulo? Contra o São Paulo, ele era titular. No último jogo ele foi bem, né? Eu acho que aí seria injusto. Ele saiu por suspensão. Sim. Seria injusto você tirar ele do time. Mas ele não vem fazendo boas partidas, Marcelo. Aí mas no último jogo ele foi bem. Foi razoável. Mas você me permita discordar de você. Não, claro. Mas por mim, ele entra com o time que entrou hoje, salvo se o Matheus Silva tiver condição, ele entrar no lugar do Edson. Também, uma boa. E o menino João Gabriel. Agora, ele pode fazer o seguinte também, ele pode botar o Luiz Felipe no meio. Pode pôr o Luiz Felipe no meio. Que é pouco provável, mas eu acho que ele vai ser mais cauteloso. Ele poderia botar o Ramon Carvalho ao lado do Elvis. O próprio Dodô, enfim. O próprio Dodô. Vamos aguardar. Ô Wilson, eu registrei aqui os 2 votos do Elvis, sim, que foi pro Caio e pro Gui aqui no Facebook, tá? Mas obrigado, viu, pelo feedback aqui. Meu voto pro João Gabriel, mas o Iago Dias com 2 votos. Pra nós, aqui dos canais Futebol Interior, eleito o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Vamos fazer o seguinte, gente, 9h mais 39 minutos, vamos pro intervalo. É o último aqui no nosso fim de jogo. Eu tenho a ficha técnica do jogo, eu tenho que colocar as notas do jogo, né? E é claro, os destaques finais, porque às 10 horas da noite a gente vai passar a régua na Valinhos FM, tem a Voz do Brasil e aqui nos canais Futebol Interior, segundo tempo de Novo Horizontino e Red Bull Bragantino, 40 minutos do segundo tempo, 0-0 em Novo Horizonte, a gente volta já já. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Oba! Eu e você e eu aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Mais 18 minutinhos pra gente resolver a parada aí. Ô Felipe, solta aí então as notas do jogo pra gente já dar as notas aqui pros jogadores de Ponte Preta na vitória 3-0. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora lá, vamos fazer a média então. Quando o Carlos tá, ele é o dono do blog lá no Futebol Interior, então ele dá as notas dele, mas ele não tá no jogo, então quem vai gabaritar os jogadores aqui, eu e André Luiz. E quando eu e André Luiz estamos na transmissão, eu mudo a regra do jogo. Quando o Carlos tá, ele que dá a nota, ele que brilha, né? Mas vamos lá, André. Pedro Rocha, Pedrão. Vou fazer que nem o bonequinho da apresentação. Pedro Rocha, muito bem hoje, nota 7. 7 pro Pedrão. Eu também vou de 7, então nota 7 pra ele. Não precisa nem fazer média, tô facilitando aqui. Ó, eu vou falando aqui mais ou menos do jeito que eu anotei, tá? Luiz Aquim estreando com a camisa da Ponte, o boliviano. Muito bem, era o que eu esperava, pelo que eu já tinha visto alguns vídeos dele na seleção boliviana. Luiz Aquim foi bem hoje tranquilo, calmo, jogou bem, marcou muito bem, nota 7 a ele. Também vou dar 7 pro Luiz Aquim, cara. Tô junto com você, tô junto e misturado. Edson. Não gostei, não foi o Edson de outras partidas, ele nas últimas partidas ele andou falhando, até que foi substituído pelo Castro, nota 5 pro Edson. 5, eu vou dar 6 pro Edson, vou deixar ele um pouquinho abaixo, então 5,5 na média. 5,5 na média. Hoje eu só tô anotando a média, depois não sei se isso vai dar confusão. Nilson Júnior, também estreante com a camisa da Ponte Preta. Olha, outra grata surpresa, bem que o Brigatti falou que a hora que ele tivesse em forma ia dar aí alegria ao torcedor ponte pretano, marcou muito bem, foi seguro, principalmente bolas altas. Nilson Júnior, nota 7. Também vou de 7 pro Nilson Júnior. João Gabriel, foi meu voto como melhor em campo. Quero saber a sua nota pro João Gabriel. Você quer saber mesmo? Quero. Minha nota pro João Gabriel é 7,5. Ótimo lateral, mostrou tranquilidade. A camisa do time titular não pesou a ele que veio dos juniores. Para mim, a Ponte tem aí um lateral direito que pode ser titular a qualquer momento. João Gabriel, camisa número 2. Tô com você, André. 7,5 pro menino. E o Emerson Santos tomou cartão amarelo. O Emerson Santos ele marca muito bem. Ele foi substituído porque estava cansado na segunda etapa pelo Leonaldi, mas eu dou nota 7 ao Emerson Santos. Também vou de 7. Filipinho sai. A gente entende que ele saiu por cansaço, mas estava muito bem no jogo também, hein? Muito bem no jogo o Filipinho. Bom, o Filipinho de sempre, marcador, volta para marcar, apoia, corre o campo todo, o gramado, toda a dimensão do gramado. Filipinho, nota 7,5. 7,5 pro Filipinho.
Cara, eu vou, só pra baixar pra 7 a nota, eu vou dar 6,5. E aí fica com 7 a nota do Filipinho. Tá uma boa nota pra ele, né? Boa nota. 7. E o Elvis, nosso capita? É o craque do time, né? Ele enfiou umas 2, 3 bolas pro Gé que merece passar em tela de cinema. Ele põe a bola onde quer, Marcelo. É um craque. Pena que ele já está com uma idade avançada. No Campeonato Brasileiro ano passado não aguentava os 90 minutos, até que agora parece que ele está se recondicionando. Já é o segundo jogo que ele joga os 90 minutos. Terceiro, né? Terceiro jogo. Porque contra o Santos ele jogou também. Ele jogou os 90 minutos, então Elvis pra mim 7,5. 7,5 pro Elvis. Cara, também vou de 7,5 pro Elvis. Eu acho que o Iago Dias vai ter uma nota maior aqui nossa, enfim. Gabriel Risso tomou conta da lateral esquerda, hein? E ele faz cruzamento bom. Tem hora que ele erra. Ele joga também. de cabeça erguida, né? Tem hora que ele erra também. Sim, mas quem não erra? Né? Ele joga de cabeça erguida. O principal diz, ele apoia muito bem e marca muito bem. Esse que é o detalhe do lateral esquerdo. Além, porque tem lateral esquerdo que só apoia e não marca. E tem lateral esquerdo que só marca e não apoia. Então ele é bom nas duas funções. Como quando apoia e quando também defende. Gabriel Risso, pra mim, nota 7,5. Eu vou dar 6,5 para baixar a nota dele para 7, mas jogou um bolão também, o Gabriel Risso. Iago Dias, que para nós aqui, o craque do jogo para nossa audiência. Ele, quando entrou contra o Mirassol, ali também, se fosse para eleger, eu o elegeria o melhor em campo. Hoje jogou muito bem, fez um golaço, né? Fez um golaço. É um jogador que articula bem pelo setor direito. Voltou em grande parte da partida para marcar, quando a Ponte só tinha o Felipinho marcando. Pra mim, e pelo gol principalmente, um golaço que ele fez logo a 2 minutos. Iago Dias, nota 8. Também vou de 8 pro Iago Dias. O Gé, na transmissão lá da TV melhor Futebol em campo, Paulista, né? Foi o melhor em campo da Cazé TV também. Olha, eu chego perto a nota do Gé dele também, vou dar 7,5 do Gé pro Gé, porque o Gé realmente ele é um diferencial. Ele põe a bola pra dentro mesmo, é só jogar nele, ele não tem medo de zagueiro, ele vai pra cima e se aprimorando a cada dia que passa tecnicamente. O grande problema do Gé é a cabeça, é o fio desencapado. Então tá na hora de alguém de novo, não sei quem que é de staff, departamento, não sei se a Ponte tem isso ou não, alguém que chegue nele, um psicólogo que chegue nele e fala, Gé, menos, calma, vai na boa, não se estressa, deixa os caras bater em você que os caras vão embora. E nem hoje, ele fez o gol, subiu a mureta lá do Santa Cruz, quase caiu no fosso e foi lá comemorar com a torcida. Eles não precisam fazer isso. Figuraça. Pode comemorar, né? Figuraça, pode comemorar, mas mantém, né? Sabe que vai tomar cartão. E toma um cartão de graça e vai fazer muita falta contra o São Paulo. Aí eu, contra o Marcelo. Contra o São Paulo, nota 7,5 pro Gé. 7,5 pro Gé. Também vou de 7,5 pro atacante da Ponte Preta. 7,5 pra ele. Vamos lá, jogadores que entraram. Castro. Entrou bem, na minha opinião. A hora que ele entrou, ele acabou ali ajustando o setor defensivo da Ponte, principalmente pelo lado direito. O Castro regular, pra mim, nota 6. 6 pro Castro. A nota dele vai ficar maior do que a do Edson. Também vou de 6 pro Castro. Gabriel Novaes, estreando também. Estreou, se movimentando muito, principalmente pelo setor direito de ataque da Ponte. Ainda precisa de ritmo de jogo. Eu tenho certeza que esse jogador vai evoluir daqui 2, 3 rodadas. Caso ele tenha oportunidade, ele vai evoluir muito. Pra mim, nota 6 pro Novaes. Nota 6, eu vou dar nota 5 para ele, então 5,5 de média pro Novaes. Ramon Carvalho. Diferente de outras partidas, Ramon Carvalho entrou muito bem, principalmente marcando o setor direito e auxiliando o Filipinho na marcação e liberando assim o Elvis para articular as melhores jogadas do segundo tempo da Ponte. Ramon Carvalho, nota 7. Ramon Carvalho, nota 7. Vou dar 6 pro Ramon Carvalho para baixar um pouquinho a média dele, mas bom jogo, 6,5 pro Ramon Carvalho. Olha que ele entrou no segundo tempo, hein? Leonaldi, eu tô curioso para saber a sua nota pro Leonaldi.
Melhorou, mas muito longe daquele Leonaldo de 2023, principalmente da Paulista da Série A2. Eu vou, pra ajudar ele hoje, vou dar uma nota 6. Eu vou dar 5, então a média 5,5 pro Leozinho, né, Leonaldi. E o Dodô, que quase roubou o gol do Ramon Carvalho? É uma fumaça, né? Né? É uma fumaça. Quando ele entra, ele faz um salseiro danado de um lado para outro. Pelo pouco tempo de atuação, eu vou dar nota 6 pro Dodô. Então, a jogada do gol é assim, o Ramon Carvalho, ele ganha a bola no meio-campo, e aí ele toca, se eu não estou enganado, pro Gabriel Novaes, que abre para ele. Aí o Gabriel Novaes abriu para ele, e ele foi e deu a cavadinha, e aí, quando a bola já tinha entrado, o Dodô chega e encosta na bola, né? Mas a jogada toda do Ramon Carvalho. Que nota que você deu pro Dodô? Meia dúzia. Meia dúzia? Cara, eu vou também de 6 pro Dodô. 6 pro Dodô. Gente, ó, pra você ver como é que o jogo da Ponte foi consistente, as piores notas foram, na média, aqui pro Leonaldo e pro Edson. 5,5. Ninguém tomou menos de 5. Que foi os dois que jogaram menos nesse jogo, o resto todo mundo... O Gabriel Novaes também, a nota foi 5,5. É, mas também ele entrou, ele teve pouco tempo de atuação, né, Marcelo? Mas, pô, 5,5 é uma nota boa, passa de nota ano, boa. pô. Teve jogo aqui da Ponte Preta que acho que ninguém levou 5. Eu já passei muito com 5,5. Eu também. Por 5 então eu passava direto. Bom, são 9 da noite, 52 minutos. Cara, o Corinthians perdeu mais uma. Eu tava tão focado aqui no jogo da Ponte que eu só percebi agora, vendo aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior, que o Corinthians perdeu mais uma no campeonato. Jesus! Ô Felipe, fecha as notas do jogo aí e depois você já abre a ficha técnica aí, porque senão, né, vamos atrasar. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Ficha técnica do jogo. Boa, Felipe. Para aproveitar o tempo, vamos de ficha técnica. Tem o destaque final. Vou dar uma passadinha rapidinho também no Placar ao Vivo. Campeonato Paulista Série A1 2024, sexta rodada. Estádio Santa Cruz ou Arena Nicknet, em Ribeirão Preto. A Ponte jogou e venceu, viu? 3-0 tá no placar, ó, em cima, aqui do outro lado, Marcelo, do outro lado, em cima aqui do logo dos patrocinadores, Avalinhos FM do Futebol Interior. 3 para Ponte, 0 para o Botafogo. A macaca de Pedro Rocha, Luiz Aquim, Edson Nilson Júnior, João Gabriel, Emerson Santos, Filipinho, Elvis Gabriel Risso, Iago Dias e Gé, Castro, Gabriel Novaes, Ramon Carvalho, Leonaldo e Dodô entraram no time da Ponte. Ô André, tô falando, deixa as coisas pra mim, só vai dar ruim. Eu esqueci da nota do Brigatti. Vai, fala, dá uma nota pro Brigatti aí. Para o Brigatti hoje, nota 7,5. Também, 7,5 pro Brigatti. 7,5 pro Brigatti. Nosso treinador, o João Brigatti. O Botafogo de Paulo Gomes, o português, jogou com João Carlos, Lucas Dias, Chapo, Fábio Sanches, que saiu no intervalo, Jean Vitor, o Alisson, Matheus Barbosa, Leandro Maciel e Thiago Alves, Douglas Baggio e Alexandro. Entraram Toró, Emerson Negueba, Patrick Brey e o Thales. Muito bem. O árbitro do jogo, Matheus Delgado Canançã, Daniel Luiz Marques, o auxiliar número 1, auxiliar número 2, o Rafael Tadeu Alves de Souza. O quarto árbitro foi o Douglas Marques das Flores. Cartões amarelos para Ponte Preta. Gé, depois do gol, foi comemorar com a torcida. Iago Dias também tomou cartão amarelo. Emerson Santos. Foram 3 cartões para Ponte, pelo menos nas minhas anotações. No Botafogo, 2 cartões. Botafogo, o Alisson e Leandro Maciel, os amarelados do jogo. A contagem do jogo, o Iago Dias de 1 para 2 minutos, 1-0 Ponte Preta, um gol meio improvável que ele tentou cruzar, mas mandou a bola pro fundo da rede. A 2 minutos, né? 41, o Gé mandou a bola pro fundo da rede, o quarto dele no campeonato e artilheiro do campeonato junto com o Rafael Veiga do Palmeiras. E no segundo tempo, o Ramon Carvalho quase teve o gol roubado, né, pelo simpático Dodô, mas o gol foi para ele. Portanto, a Ponte Preta venceu pelo placar de 3-0. Público na Nicknet Arena,
Pagante 3.923, público não pagante 311, público total 4.234 para R$ 97.565 de renda. Portanto, sexta rodada Campeonato Paulista Série A1 2024 em Ribeirão Preto. Deu Ponte Preta 3 para Ponte, 0 para o Botafogo. Felipe. Ficha técnica do jogo. Cara, acho que eu não esqueci de nada. Então deixa eu dar aqui os parabéns pela transmissão e o boa noite. Seu destaque final, André Luiz, o repórter hoje mais feliz do que nunca. Peraí, aí sim. Destaque final da Vai. Ponte, que após a vitória desta noite, 3-0 diante do Botafogo, no estádio Nick Net ou Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto, a Macaca volta a campo no próximo sábado, 18 horas, Moisés Lucarelli, diante do São Paulo Futebol Clube. Para essa partida, o técnico João Brigatti não poderá contar com o atacante Gé suspenso pelo terceiro amarelo, mas poderá contar com o retorno do ala direito Igor Inocêncio e talvez com o Luiz Felipe retornando aí, um de suspensão automática, o outro de contusão. Já emendando com o destaque final do Botafogo, que após a derrota desta noite no estádio Santa Cruz diante da Ponte por 3-0, o próximo compromisso do Pantera é no próximo domingo, 11 de fevereiro, 16 horas, estádio Major José Levi Sobrinho, o Limeirão, na cidade de Limeira, diante da Internacional, da Associação Atlética Internacional, meu caríssimo Marcelo Corsato. Tchau, André, um abraço. Forte abraço a você. Fui muito bem assessorado esta noite nos estúdios dos canais Futebol Interior. Por ele, o nosso Shazam, nosso MacGyver, Felipe Marques. Forte abraço a você, ouvinte da Valinhos FM. Alô, Valinhos, terra do Figo. Aquele abraço em 87,9. A maior audiência de Valinhos e toda a região metropolitana de Campinas. E você ligado nos canais Futebol Interior. Uma boa noite a todos e até a próxima. Até lá. Valeu, André Luiz, o repórter feliz aqui, trazendo tudo da Ponte Preta pra você nas jornadas esportivas. Esse abraço aqui era pra eu ter mandado há 50 minutos, acho que ele nem tá ouvindo mais, mas eu vou registrar aqui. Nelson Caivano, ele é pai do Henrique Caivano, que disputou a Copa Paulista com a Ponte Preta, tá jogando lá no Pousão, no Pouso Alegre. Bom meia, acabou não ficando na Ponte Preta, mas tá jogando a primeira divisão de Minas Gerais. Sucesso pro filhão, viu, ô Nelson? Um abraço pra você e dê um abraço de toda a nação ponte-pretana aí e de nós aqui do Futebol Interior pro Caivano. Sucesso pra ele. Que quem sabe ele volte um dia pra brilhar aqui na Ponte Preta. Placar ao vivo. Resultados da sexta rodada. Jogo que transmitimos, a Ponte venceu 3-0 o Botafogo. O Santos venceu o Corinthians 1-0. O Botafogo, o segundo tempo, daqui a pouco começa e no canal de áudio você vai acompanhar com a Amizade FM. O jogo tá 0-0 lá, viu? São Bernardo, que veio aqui e empatou com a Ponte, ó, tá ganhando da Portuguesa, viu, gente? 1-0. O São Paulo tá ganhando do Água Santa, próximo adversário da Ponte Preta. 1-0 pro Tricolor. Amanhã, 7 da noite, Mirassol e Santo André. Portuguesa e Ituano também jogam mais às 9 da noite, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Teremos Guarani e Internacional de Limeira, jogo que você vai acompanhar também na Valinhos FM. Agradecendo a Mayla Siqueira e o Gustavo Baldezin, que agora vão colocar a Voz do Brasil no ar por lá, ao presidente Wagner Faneco, diretor de programação da Rádio Valinhos FM, o Ismael Neto. Abraços também ao nosso diretor-geral, o Arthur Eugênio Matias, a direção executiva do Elcio Paiola, coordenação artística do Carlos Corsato, bombeiro, na matinê da Ponte Preta, neste sábado. Depois ele vem pra cá pra narrar o jogo da Ponte. Mesa de áudio e vídeo do nosso Felipe Marques. Baixe o aplicativo Placar ao Vivo e confira todas as informações do mundo do futebol. Lembrando que na segunda-feira, 8h30 da noite, tem a Hora da Macaca, estarei nessa. Sábado tem mais Ponte Preta e, é claro, as transmissões não param aqui nos canais Futebol Interior. Jogos da Ponte Preta e do Guarani também, em conjunto com a Valinhos FM. Valeu, gente, 10 em ponto, tô entregando no horário. Um grande abraço pra todo mundo, se cuida, tô feliz nesta quarta-feira, vitória da Ponte. Um abraço pra todo mundo e até a próxima, canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós vestimos a camisa, tchau.
Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior.